Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Um grande abraço, amigos da Bandeirantes Campinas, desse mundão afora. Trabalhos técnicos, Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa no YouTube, Elton Grimaldi, quanta honra. Hoje que eu fiquei sabendo, o neto de Carlos Grimaldi. Aquela avenida que vai pro shopping, 31 de março, condomínio, centro de saúde, passa aquela ponte, né? Lá está Carlos Grimaldi, sensacional, quanta honra, hein? Meu querido Elton Grimaldi, Leandro Lopes também comigo e Gilberto Sufis, baforido no Brinco de Ouro, na captura por pastéis e alimentação. Meus amigos, então é o seguinte, 17 horas no Brinco Guarani Náutico, 19h30 em Brusque Ponte. Então, Campinas em Polvorosa, penúltima rodada da Série C. Estaremos acompanhando e também informando. Olha, fazer o seguinte, vamos até o Brinco, hein? Movimentação, quem será que estaria com Breno Beretta? Atenção, Brinco de Ouro urgente. Alô, Breno Beretta, boa tarde. Oi, Edu, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, todo lado de fora aqui do Brinco de Ouro, pra falar com um comerciante que tá vendendo muitas camisas. Como é que tá a venda de camisa hoje? Eu tô vendo aqui que você tem camisa azul de goleiro, tem camisa verde, tem camisa rosa, tem camisa de todos os tipos, né? Um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, abençoado. Então, a estimativa hoje é vender umas pecinhas bastante, né? Porque tá esperando 14 mil pessoas, né? Não sei se vai dar tudo isso de gente aqui hoje. E a estimativa é vender umas 100 peças, se Deus abençoar até umas 150. Se o tempo ajudar também, né? Que tava parecendo que vai chover também. E é isso, é esperar o público chegar, né? Que é jogo da classificação, também precisa ganhar. Em média, você vende as camisas em qual valor? Ó, eu costumo vender elas aqui 70, 80, às vezes até 50, né? Às vezes nem todo mundo tem condição de dar R$80 numa camisa. Daí eu faço 50, 40, mas a meta mesmo é vender umas 150 a 100 peças por jogo. Você tá aqui na porta do Brinco de Ouro, você aceita o quê? Aceita Pix, dinheiro? Aceita Pix, dinheiro, cartão, não aceita cheque porque não tem mais cheque, aceita também, entendeu? Como que é seu nome? Rafael. Rafael, obrigado, boas vendas pra você. Obrigado, você também. Valeu, volto com você aí, Edu. Breno, faz o seguinte, assim como eu fiz com o PP sábado passado, dá um pulinho na lojinha do Guarani, hein? Eu quero informações da lojinha do Guarani. Agora, 15h35, daqui a pouco o Tigrão pisando na área e a ponte, hein? A ponte, depois, né, que terminar o Guarani, começa a ponte. Pedro Presinato. Alô, PP, informações da Macaca. Fala, Edu, boa tarde para você, um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço também para todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes que estão ligados neste Concentração. A Ponte Preta joga daqui a pouquinho, visita o Brusque lá no estádio Augusto Bauer e a bola rola 7h30 da noite. Vale lembrar mais uma vez, a Ponte Preta já garantiu o acesso à Série B na semana passada, empatou com o Náutico no Majestoso e depois o próprio Brusque acabou vencendo o Guarani. Com isso, a Ponte Preta aí garantiu sua vaga na Série B do ano que vem, com 2 rodadas de antecedência. E para essa partida de hoje, o técnico Marcelo Fernandes deve mandar a campo um time bem alternativo, até porque, como eu disse, a Macaca já conquistou o seu principal objetivo, que era o acesso à Série B. Além disso, ele conta com alguns problemas, como jogadores suspensos, outros pendurados, outros entregues ao departamento médico. Por exemplo, o Arthur está suspenso, o Diogo Silva e o Elvis estão pendurados, o Gé segue com um problema na coxa direita, o Léo Oliveira sentiu um incômodo ontem também no último treino e foi vetado pelo departamento médico. Sendo assim, uma provável Ponte Preta tem Pedro Rocha no gol,
João Gabriel na lateral direita, o Anderson e Edson na zaga e Kevin na lateral esquerda. No meio de campo, Luiz Felipe, Gustavo Teles e Serginho. E lá no ataque, Diego Tavares, o garoto Miguel e também o Bruno Lopes. Como você pôde ouvir aí, Edu, muitos garotos da base devem ser titulares na partida de hoje. E na semana passada, assim que acabou a partida diante do Náutico, o Marcelo Fernandes falou um pouco sobre as categorias de base da Ponte Preta. Eu, Marcelo, porque trabalhei no Santos, na Portuguesa Santista, assim, eu não tenho problema nenhum em colocar garoto, mas zero problema. E aqui tem muitos bons meninos, mas muitos bons. Hoje eu acabei com o Gustavo Teles no time, com o Miguel. Quem mais estava lá? João Gabriel jogou no passado. Então assim, Pedrinho está no banco, Pedrinho treinando muito bem, grande meia. Agora sim, o clube, hoje, o futebol necessita das categorias de base. Agora sim, a categoria de base da Ponte Preta é muito boa. As instalações são muito boas. A falta está se construindo um CT lá com 4 campos, maravilhoso. Isso vai dar um up para a Ponte Preta muito grande. Muito grande. Porque assim, não tem mais como. Você vê no próprio Santos lá o que fizeram lá atrás do gol. O Santos tinha um campo de sintético. Se não investir, vai ficar para trás. Não adianta trazer medalhão de tanto. Essa molecada é ativo pro clube, é venda, é deixar o ano para a Ponte Preta na 3ª divisão, cara. Como é que pode isso? Então é isso, Edu. Ponte Preta tá com muitas alterações para essa partida diante do Brusque. Logo mais 7h30 da noite. Ponte Preta que enfrenta o Brusque hoje e no próximo sábado recebe o Guarani, Derby 212, que acontece lá no estádio Moisés Lucarelli. Edu. Obrigado, Pepe, muito obrigado. Vamos lá, lojinha do Guarani. Ô, Breno Beretta, eu quero saber, com quem você está aí? Quero saber preço de camisa, movimentação, vende ou não vende? Alô, Breno Beretta. Oi, Edu, eu tô de volta aqui na Rádio Bandeirantes, dentro da lojinha do Guarani, que fica aqui na porta do estádio, né? Eu tô com a Joana, que é uma das responsáveis aqui da loja. Joana, quanto a mais vocês vendem em dia de jogo? Boa tarde para você. Boa tarde. Em média a gente vende 30% a mais do que nos dias comuns. E o nosso item mais vendido é a camisa de jogo oficial 2025, que está R$ 289,99. Tem tanto a verde quanto a branca hoje à disposição. Isso, tanto a verde quanto a branca. E a lojinha fica aberta até que horas? Para quem está nos ouvindo, está chegando no estádio? Hoje a gente fica até as 4h30, meia hora antes do jogo. Legal, obrigado a Joana. Eu tô com um torcedor do Guarani. Veio da onde o senhor veio? Boa tarde, eu vim lá da Serra do Espírito Santo. Veio só para o jogo hoje? Vim somente para esse jogo do Náutico, sou fanático e vi que a oportunidade de nós subirmos é hoje. Cheguei ontem de viagem, estou na casa do meu cunhado aqui. Veio de carro, de avião? Vim de avião, passei pelo Rio e estou aqui e hoje nós vamos ganhar. E o que o senhor comprou aí? Comprei aqui dois copos, 2 taças, um para mim e um para minha companheira, para tomar cerveja do Guarani. E arrisca um placar hoje? 1-0 o Bugre. Valeu, muito obrigado. Tá aí, a lojinha muito movimentada hoje, viu, Edu? Até as 4h30 da tarde. Volto com você. Isso, gostei, Breno. Quanto é que custa a camisa, ô Grimaldi? Foi 289? Uma camisa do Guarani, 289. Bom, se subir um dia pra Série A, vai custar quanto? O que é isso, rapaz? Tem copo, tem taça. Tá vendo? Um amigo aí veio de fora, foi comprar um copo para tomar uma cerveja, o copo do Guarani, para tomar com a sua companheira. Um abraço aqui para quem? É o Paulo Sérgio Bisaia, do Carlos Lourenço. Um abraço, viu, Carlos? Muito obrigado, viu? Aliás, Paulo Sérgio, muito agradecido. Pessoal, manda. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. É ela, a Lucila Jardim-Olina. Edu, boa tarde, estou torcendo muito para o Guarani vencer para garantir o acesso à Série B. Estou ainda esperando a Ponte Preta ganhar também, para ajudar o Guarani. Um grande abraço a todos da equipe de esportes, para você também. Muito obrigado. A Lucila, toda a jornada está com a gente. Querida Lucila, né? Que é parente lá do Iabico, não, é lá do... Não é Iabico, vou lembrar aqui. Atenção, hein? Como é que é? Não sei o que tem. A gente quer ler as mensagens, tem umas coisas cabeludas.
Entendeu? Ah, tem coisa também, mensagens religiosas. É de A a Z aqui, viu? É de A a Z. Vamos lá então. Agora quem? Tigrão no pedaço, hein? Tigrão no pedaço, comentando a rodada campineira. Oi, Tigrão! Um abraço para você, Edu Pinheiro, um abraço aos amigos do nosso Concentração da Bandeirantes, sempre brilhantemente comandado por você. Um sábado muito especial, um sábado extremamente importante para o futebol de Campinas. Começo aqui pelo Guarani, que joga às 17 horas, portanto, daqui a pouquinho, num jogo que eu chamo já assim, sem nenhum exagero, de jogo de vida ou morte. Ganhando, para mim, o Guarani pode comemorar o acesso, não matematicamente, mas virtualmente. E perdendo, eu acho que o Guarani dá a Deus a possibilidade de integrar os 20 clubes que estarão qualificados para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Ou seja, eu acho que perdendo o jogo, o Guarani fica numa situação complicadíssima, porque o Náutico iria a 7, tem 4. O Guarani estacionaria nos 6 pontos. E aí, companheiro, teremos uma rodada final entre Náutico e Brusque, lá em Brusque, e o derby aqui em Campinas. Aliás, lá em Pernambuco, lá no Estádio dos Aflitos, em Recife. E se o Náutico chegar a 7, ele não vai deixar escapar. O Náutico não quer nem pensar nesse negócio de batalha dos aflitos, como aconteceu há anos atrás, naquele jogo histórico contra o Grêmio. O Náutico não quer nem pensar nisso. Se ele ganhar, ele ganha também do Brusque e aí deixa o Guarani fora do baile, mesmo que o Guarani vença o derby. Por isso que eu chamo de jogo de vida ou morte. O Guarani precisa muito ter a consciência da importância do jogo e entrar 150% concentrado. Bugre que não terá o seu artilheiro. Bruno Santos, foi expulso, para mim, injustamente, contra o Brusque no sábado passado, lá em Santa Catarina. Mas são águas passadas, né? Agora tem que catar os cascos e tentar fazer a melhor opção. Falei a semana inteira que eu começaria com o japonesinho, com Ryuta Takahashi, fazendo uma beirada, com a centralização empurrando um pouco mais para dentro, mais para próximo da área, jogando de uma maneira um pouco mais próxima da posição de um centroavante, o Mirandinha e o Cauã Jesus fazendo aquela meia-água, pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito, e sem a bola voltando, recompondo, fazendo com que o Guarani tenha aí uma variação tática de um aparente 4-3-3 para um 4-4-2 também bem pronunciado quando o time não tem a bola ou quando ele está iniciando a jogada. Eu faria isso. Mas tem outras opções, tem o Júnior Brandão, tem o Dentinho e um dos três vai ser o substituto aí do jogador importantíssimo, do 9, do especialista, do cara que põe para dentro, que é o Bruno Santos. Boa sorte para o Guarani, concentração, cuidado com o Hélio dos Anjos, com o Náutico que vem com a faca entre os dentes, vem com um bicho grande, vem com torcida, parece que teremos aí algo em torno de 800 a 1.000 torcedores do Náutico de Pernambuco para cá e aqueles que residem aqui também e que são simpatizantes do Timbu estarão no Brinco de Ouro ali na cabeceira, embaixo do placar eletrônico do Brinco de Ouro da Princesa. E a Ponte mais tarde vai para essa luta aí, né? A Ponte quer o título, é importante moralmente, é importante historicamente terminar em primeiro e disputar o título, é um título nacional, disputado arduamente por 20 equipes muito tradicionais do futebol brasileiro. Muitas delas já ficaram pelo caminho. A Ponte está aí na briga, na boca. Eu não usaria time alternativo, falei isso também a semana inteira, Edu. Nada de time alternativo. Quer poupar o Elvis e o Diogo Silva? Ok. 2 cartões amarelos, vem aí um derby. Tem a questão do Jé que não está bem fisicamente. Se não tem condições de jogar, não vai jogar. Arthur, suspenso pelo 3º cartão amarelo, está fora. E daí para frente eu usaria todos os titulares, que é importante para a Ponte somar hoje em Brusque, que também joga a sua vida.
a equipe catarinense joga uma cartada decisiva. Se chegar a 6 pontos ganhando da Ponte, o Brusque chega vivo à última rodada contra o Náutico, lá em Pernambuco. Se empatar ou perder, tá fora, dá adeus e vai apenas cumprir tabela na última rodada. Então, um sábado sensacional, importantíssimo para o futebol de Campinas e que tenhamos aí boa sorte, que tenhamos inspiração dos dois lados. O Guarani às 17 contra o Timbu e a Nega Véia às 19h30 lá em Santa Catarina contra o Brusque. É uma rodada realmente para arrebentar os nervos. É uma rodada que é um verdadeiro teste para cardíaco e tomara que dê tudo certo para o futebol campineiro. E a Ponte que tenha juízo. Ela vai entrar em campo sabendo do resultado do Brinco de Ouro, sabendo da nova classificação do grupo. E aí, me lembro de Alcides. Quem foi Alcides? É o avô de Batista. E ele falava para Batistinha, Zezinho, era o nome dele quando era criança. Zezinho, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Tá dado o recado de Alcides e aqui do Tigrão pra Nega Véia, Edu. Até já então, daqui a pouco a gente volta. Você falou Alcides, o Grimaldi tá de testemunho aqui. Alcides, falei, é Juninho Fonseca, né? Juninho Fonseca, que era zagueiro da Ponte, não é Alcides o nome dele? Deixa eu ver, Juninho Fonseca. Será que eu também tô ficando gaga, hein? Pelo amor de Deus, né? Aí, se o Batistão estiver ouvindo, dá um descanso pro Edu. Juninho Fonseca, o nome dele não é Alcides? Deixa eu pegar aqui. Juninho Fonseca. Será que eu tô... Alcides Fonseca Júnior, tá aqui. Ah, bom. Mas é o Alcides. Ele falou que é pai, é pai do Batista, né? E tem um avô. O pai, eu brincava que o Batista é filho de Alcides e neto de não sei que tem. Brincava, agora esqueci também o nome do pai e do avô. Olha, deixa eu dar um recadinho aqui. Já o Boris na fita do brinco, com muito carinho aqui, meu grande amigo Benê. Benê é do Instituto Luiz Braille. Instituto Luiz Braille de Campinas. Alô, Benê, aquele abraço pra você. Rimou, hein? Pra anunciar aqui a costelada do Braille. É dia 8 de novembro. Atenção, pessoal. 8 de novembro, cai um sábado. Ao meio-dia, às 4 da tarde, vai ter a costelada do Braille. Rua Doutor Antônio Carlos Salles Júnior, Jardim Proença, número 600. É perto da Unip, tá bom? Avenida Doutor Antônio Carlos Salles Júnior, 600. Que também foi um radialista. Eu conheci Antônio Carlos Salles Júnior, foi repórter, lembro da época da Rádio Brasil. Olha, self-service à vontade com sobremesa inclusa, música ao vivo para animar o pessoal, custa R$80. Ou se você comprar 2, 3, a partir de 2, custa R$70 cada convite. Crianças de 6 a 10 anos pagam 40, bebidas à parte, tá bom? O WhatsApp para você fazer a sua reserva é o 99715 9817 19 9 9715 9817. Dia 8 de novembro, a costelada do Braille é para ajudar o Instituto Luiz Braille de Campinas, instituição que luta em prol do deficiente visual. Está dado o recado, nosso muito obrigado ao Benê, também grande ouvinte da Bandeirantes. Agora a cabine Bandeirantes Brinco de Ouro. Boa tarde, meu grande amigo Leandro Bolis. Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço para você, um abraço para o ouvinte do Concentração, mais um Concentração decisivo, afinal de contas, hoje é a 5ª rodada do quadrangular final deste Campeonato Brasileiro da Série C. Já aqui no Brinco a bola rola para Guarani e Náutico. Terceiro confronto entre os times, uma vitória para cada lado. O Guarani ganhou lá em Recife, o Náutico ganhou aqui na primeira fase e hoje este duelo decisivo. O Guarani vencendo, como bem colocou o Tigrão, praticamente encaminha o seu acesso, que pode ser hoje, né? Desde que vença e, consequentemente, o Brusque não derrote a Macaca logo mais às 7h30 da noite. Mas se isso ocorrer, o Guarani vencer e a Ponte perder, o Guarani encaminha, né, o seu acesso, que, repito, pode ser hoje.
Então é melhor que o torcedor venha, acompanhe, compareça. Há uma movimentação bacana do lado externo aqui do Brinco de Ouro. Não chove, né? Choveu algumas... Deu até para contar, viu, Edu? Mais ou menos o número de gotas d'água, porque faz tempo que não chove, né? Choveu recentemente, mas daí parou, não choveu mais. Mas o céu está nublado, mas o clima tá legal, tá bacana. Há pouco, arbitragem hoje a cargo de Hilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, experiente, Copa do Mundo, Mundial de Clubes. Agora há pouco ele esteve aqui no gramado do Brinco, juntamente com os seus demais colegas que hoje atuarão no jogo. Já voltou lá para o vestiário da arbitragem. Os portões já foram abertos, movimentação tímida ainda lá pelos lados das Vitalícias, aqui também abaixo do tobogã, e a gente espera um bom público, afinal de contas é jogo decisivo, tem Guarani e Náutico, Edu. Lembrei, aliás, o ouvinte aqui, acho que é o Carlos Matozinho, lembrou que é Venerino. O Batista tem o Venerino e tem Alcides. Acho que Alcides Venerino é o avô. Isso, avô. É isso aí, né? Isso. Então eu brincava no ar aqui. Batista, o neto de Venerino e filho de Alcides. É isso, né, Boris? Agora lembrei. Foi por isso que o Tigrão brincou, né? Dizendo o seguinte, que o seu Alcides, quando o Batista ainda criança, né? José Carlos Batista o chamava de Zezinho e dizia: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Ou algo do tipo, Edu. Grande Batistão, merece tudo que tem, tudo que plantou, porque a vida dele não foi fácil, não. Tá aí a grande vitória do amigo Batista. Ô, Breno Beretta, ontem teve derby no Sub-20, tô vendo aqui no site Carlos Batista. Quem marcou o gol, a pronúncia, vocês me corrijam. Esse menino já jogou no profissional, hein? É Michael, Edu. Oi? Michael. Aí eu falo Michael. É Michael. Foi ele que marcou o gol, 1-0 pro Guarani, e agora tem o jogo da volta, né? Então é Sub-20, explicar que é Paulista Sub-20, o mando foi da Ponte, né, o Isso, Breno? quartas de final. Foi em Itapira. Exatamente. Itapira. E aos 45 do segundo tempo, o menino Michael, né? É Michael. Isso. Puxa vida, mas se escreve Michael. Eu até esses dias falei Michael, Batista falou, não, é Michael. E ele entrou, olha, eu anotei aqui, Breno, ele entrou no dia 26 de maio, na partida Guarani 0, Figueirense também 0, entrou no segundo tempo. E ele também entrou no dia 31 de maio, na partida lá em Pernambuco, acho que foi na Arena Pernambuco, Retrô 0, Guarani 2. Lembra desse jogo aqui, ô Breno? Lembro. Então, ele fez 2 jogos no profissional, esse menino Michael. E o jogo da volta agora é sexta-feira. Sexta-feira, Breno, 15 horas no Brinco. Exatamente, Edu. A pergunta Jogão, né? A pergunta é, tem cobrança de ingresso? É torcida única? Não, cobrança de ingresso não tem, mas é torcida única, viu, Edu? Então. Torcida única. É bom avisar, mas o Breno tem muito derby, então Sub-20 teve Tá cheio, né? Tem 2 do Sub-17, né? Que são oitavas de final. É amanhã, 10 horas. Exatamente. Aí no Brinco, Guarani Ponte. Amanhã é o primeiro. Oi? Amanhã é o primeiro. É o primeiro do Sub-20, quartas de final também, é no Brinco. Atenção, Brinco de Ouro amanhã, 10 horas, hein? Guarani Ponte, mas é torcida única, rapaziada. Jogo da volta vai ser em Itapira. E tem também no Sub-15 não. No Sub-15 não deu derby, mas a Ponte, ela pega a Ferroviária e o Guarani pega o Santos. Quartas de final também. Tá bem a base, hein, Breno? Tá bem a base. O principal objetivo é, claro, revelar jogadores. A gente falou essa semana aqui na Rádio Bandeirantes, Edu, com o Odair Batistella Júnior, que é o coordenador da base, né? Ele explicou bastante a respeito do trabalho que vem sendo realizado e, curiosamente, ele trabalhou na Ponte Preta também, na base da Ponte Preta, né, Edu? Quem, Breno? O Odair Batistella Júnior. Ah, o Odair. Essa semana vocês entrevistaram também o pessoal da base da Ponte, né? Exatamente. Tanto o Kiko quanto o Garuti e o Matheus, os três responsáveis pela base da Ponte Preta. Ô Breno, deixa eu falar uma coisa pra você, ó, eu anotei aqui, ontem no Sub-20, tá? 1-0 Guarani, quem que é o técnico da Ponte? É o Nenê Santana, né? E o do Guarani é o Jairo Blumer, que faz um belo trabalho, faz tempo que o Jairo tá firmão aí, hein? Exatamente. Eu não lembro desde quando, mas faz tempo que ele tá por aqui. Não, você lembra que nós transmitimos, você não tava aqui. O Boris transmitiu a Copa São Paulo, pode confirmar. É o Jairo Blumer, né? Que fez a Copa São Paulo esse ano, né, o Boris? Se não me falha a memória, foi a segunda vez, né? Foi o segundo ano consecutivo que ele foi treinador do Sub-20. E da Ponte foi o Abobrão, né? Abobrão agora foi pro profissional, né? Então o Denis Santana subiu. Agora no Sub-17, eu anotei também aqui, Breno, do Guarani.
o técnico, eu não sei qual que é o apelido dele, porque eu fui na súmula da federação. Amanhã, 10 horas, tem, então, Sub-17 Derby. O técnico é Luiz Fernando Gonçalves Estrada. Eu não sei, pode ser que seja o apelido dele, eu não sei como é que ele é conhecido no mundo da bola. Eu vou tentar descobrir, viu, Edu? Eu também não sei. E o técnico da Ponte chama-se Robson Dias Pinto. Mas aí eu conversei com tem o Valmir, o amigo nosso, ele administra um grupo de ex-jogadores de Ponte, Guarani, principalmente do Guarani. Esse Robson não é aquele que foi goleiro. Que você conheceu também, foi revelado pela Ponte, jogou na base também no Guarani, mas o momento final do goleiro Robson foi na Ponte. Se você pegar o YouTube e ver aquele gol da final de 77, o segundo jogo da Ponte vira, quando o Rui Rei marca o segundo gol, o Carlos, claro, é o titular. O Robson, ele sai do banco pulando e tal. E o Robson foi vice-campeão brasileiro pelo Guarani, o Breno. Que foi até fevereiro de 87, aquela final contra o São Paulo. Quem estava jogando? O titular, eu não me lembro agora, mas o Robson que era o titular. Sérgio Neri. O Robson era o titular do Guarani na campanha indo para a final. Esse campeonato, repito, ele se estendeu até fevereiro de 87. Quando ele se estende, quando ele muda no final de 86, o Robson se machuca e entra no gol Sérgio Neri. O Robson contou para mim, entrevistamos no dia do goleiro aqui, o Robson estava nas vitalícias do Guarani assistindo a final Guarani e São Paulo. O Guarani vencia, estava na prorrogação. O Robson deixou a cadeira vitalícia e entrou no vestiário. Ele foi atravessar, falou, vou até o túnel, que eu vou comemorar com os jogadores. Quando ele entra no gramado, o Careca tinha empatado. E aí teve que recuar, também não podia ficar no gramado. Depois eu não sei de onde que ele viu as cobranças de pênalti. O Robson depois ficou muito tempo no Japão como preparador de goleiros. Hoje mora na Vila Teixeira, mas não tem nenhuma atividade ligada aí ao futebol. Bom, é isso aí. E o time aí, Breno? Eles estão trocando as escalações agora. Os dois assessores estão aqui na minha frente, estão trocando as escalações, então eu acho que mais um minutinho eu já vou ter a escalação, viu, Edu? Escuta aí público, hein, gente? Falaram em 10 mil, rapaz... o pessoal tá lá fora, viu, Edu? Tem muita gente lá fora. Aqui dentro tem pouca gente ainda, tanto tobogã inferior, vitalícia, a própria torcida do Náutico também. O pessoal tá tudo lá fora, viu, Edu? Agora a camisa custar 289, Breno. Pô, você tá de brincadeira. É oficial, né? Mas tem... Aliás, comprei uma capa que tá chovendo, viu, Edu? É uma capa bem ruinzinha, que ela já tá rasgando, R$20, Edu. Mas também R$20, isso aqui é o quê? Não tem? Você tem que dar graças a Deus, não tá moendo inteiro. Betão Corneteiro. Se Betão Corneteiro tivesse aqui... Eu já tenho o bugre na mão, viu, Edu? Na pedra. Você tem? Já tenho. Tá aqui na minha mão. Sim, mas ainda não tá correndo água na estrada. Tia, segura. Você vai ver. No sul, você vai ver a água que vem. Precisa chover, pelo amor de Deus. Atenção, hein? Maestro Grimaldi, bugre escalado. Só pra adiantar, não tem importância se não tiver o Náutico. Vamos pro Guarani, depois a gente acerta aqui, né, Breno? Definido e escalado aqui, Edu. Já vou passar, já vou tirar a dúvida das pessoas. O Júnior Brandão, ele vai pro jogo. Júnior Brandão. Ele vai pro jogo. O Lucas Justen também vai pro jogo. O Cicinho vai ficar no banco. Cicinho no banco? Cicinho no banco hoje. Certo. Aí uma novidade, isso eu posso dizer que é novidade, Edu. A gente imaginava que o Cauã Jesus fosse jogar no lugar do David Braz, mas o Cauã Jesus vai pro banco e o Dentinho entra no time. E o trio de ataque vai ser Dentinho, Mirandinha e Júnior Brandão, viu, Edu? Acho que é centralizado o Brandão, né? Exatamente. Vou passar a escalação, Edu. Dalberson 12, Lucas Justen 2, Rafael 3, Alan Santos 4, Emerson meia dúzia, Kelvin 5, Isaac 8, Diego Torres 10, Dentinho 7, Mirandinha 11 e Júnior Brandão número 9, Edu. Tá, só tem um volante, Oi? Só tem um volante? Só o Kelvin volante, Edu. Com o Isaac e com o argentino, né? Com o Torres. Perfeito.
Tá bom. Tá fácil o banco aí, Breno? Tá fácil o banco. Andrei, 25. Cicinho, 2. Alisson, 13. David Braz, 14. Renan Castro, 16. Cadi, 18. Caio Melo, 15. Ryuta Takahashi, 20. Gemerson, 13. Cauã, 17. 19, Gabriel Silva. E o 21, Vitinho. Edu. Muito bem. Por acaso você tem um Náutico? Oi, Edu. Você tem um Náutico? Tem o Náutico aqui também. Vamos lá. Muriel, 19. Eu vou passar na ordem que tá aqui. Arnaldo, 2. Sim. João Maestro, 40. 33, Carlinhos. 23, Igor Fernandes. Até aí tá certo. Até tá mais ou Eu menos, acho né? que tá certo, viu? 22, o Enderson. Vitinho, 44. 10, Lucas Cardoso. Igor Bolt, 70. Hélio Borges, 11. E Bruno Mezenga, 80, Edu. É isso aí, é o trio. Repita o trio de ataque do Náutico, por gentileza. Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga. No banco do Náutico. O banco do Náutico, Wellerson, 1. Marcos Ítalo, 17. Matheus Silva, 25. Índio, 13. Raimar, 26. 41, Samuel. 18, Auremir. 21, Felipe Redaeli. Felipe Redaeli. 12, Kelvin. 15, Rayon. 9, Paulo Sérgio. E 34, Samuel Otussânia, desculpa. Não tem importância. Esse cara que entrou, que você falou do Náutico, se ele entrar, o Boris só vai falar Felipe, pronto. Ah, é só Samuel e só Felipe. Fica tranquilo, viu, Breno? Tá combinado. Olha o apito! Arbitragem do jogo. A arbitragem é FIFA, hein? Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. E os assistentes Thiago Gomes da Silva e Johnny Rocha. O quarto árbitro é Renan Novaes e o VAR é Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Tá, agora eu queria, não sei da onde que você está no brinco aí, ô Breno? Você deve estar no gramado, né? Já tô no gramado. Tá, como é que tá a primeira torcida do Náutico? Tem aí, Breno? Tem aqui, Edu, vou até contar, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, Edu. Tem 35 nesse momento. Vou subir um ali, ó. Acho que ele tava no banheiro, ó. Bem agora. 36, então. Mania de perfeição, né, Breno? Você vê só que coisa. Esse é meu narrador. Criatividade acima de tudo. Olha, é verdade, Edu, ele tá subindo ali, ó. Tá vendo, ô Breno? Conta pro Edu, tá subindo. Não, é verdade. Ali, ó. Ele tem tava uma no banheiro. Subindo com uma bandeira, inclusive. Ah, então não é invenção, seu Boris. Você tá demais. É que fase maravilhosa. Tá ali, ó. Tá subindo. E outro subiu com ele. Já são 37, Edu. Sabe quem que tá se recuperando aqui numa boa, Boris? Quem? O Flávio de Alterosa, amigo Grande nosso. Flávio, sempre conosco, né? Ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes. Quando você apresenta aqui o Esporte Debate à tarde, ele sempre manda, eu sempre ouço também. O Flávio e a esposa Lúcia. Ele se recuperou de cirurgia, tá tudo bem, tá confiante no Guarani, disse que vai ser 3-1. Um abraço pro Flávio, hein? Flávio e Dona Lúcia de Alterosa. Alterosa em Minas Gerais, né? Isso. Eu achei que fosse o Gleger, Edu, que o Gleger vive na transição. Você falou, tá se recuperando, ele vive na transição. Não. Achei que fosse ele. O Gleger é só por Deus. É só por Deus. Brincadeira, hein? E se ele for secretário da cidade de São Paulo, você já pensou? Ai, Gleger Jorzinho pela ponta esquerda, hein? Vamos dar uma faturada? A gente volta já, batendo um papo aqui com o Boris, com o Breno também. E tem o calendário que saiu, né? Calendário do futebol, deu uma mexida legal, hein? Pelo amor de Deus. Novo calendário, ó. Aliás, a gente já foi pego de surpresa esse ano aqui, o Boris pode me corrigir. A gente estava no final de 2024, veio a notícia, ó, vai começar tudo mais cedo. E foi uma correria para se preparar. Foi uma correria. E agora vem a notícia de que vai tudo mudar, Paulistão vai começar cedo, é curtinho, vale vaga, em compensação amplia a Copa do Brasil, expectativa de Ponte e Guarani participarem também, tem a Copa Sudeste, nossa, muita coisa acontecendo aí. O Brasileirão começando no final de janeiro, vai ter Paulistão e Brasileirão ao mesmo tempo, eu acho que vai ser assim. De quarta-feira é Brasileirão e final de semana é Paulistão, vai chegar uma hora que vai coincidir.
Vai ser curtíssimo o Paulistão. Eu volto já, agora 16h06. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Concentração. Muito bem, então o público no Brinco de Ouro ainda tá muita gente lá fora, Breno. Fora, Edu, eu tava lá até agora há pouco, tem muita gente do lado de fora. Você sabe como é, né, Edu? O pessoal deixa pra entrar de última hora, principalmente porque tá tomando um negocinho lá fora. Aliás, a gente falou essa semana que pode ser que a lei mude aqui no estado de São Paulo. Eu, por exemplo, não bebo nada, Edu, mas eu acho que é uma grande burrice desde quando criaram essa lei, porque daí o pessoal tem que ficar tomando lá fora. Por que não toma aqui dentro? Não vai dar na mesma, Edu? É verdade. Deu o que falar isso aí, viu? E o que tá dando de falar de bebida, não? E vai mudar, eu acho que vai mudar, vai voltar. Isso daí ajuda o clube, porque vai ter mais dinheiro envolvido, né? Vai vender cerveja dentro do estádio. E o pessoal não tem que ficar lá do lado de fora bebendo, né? Bebe aqui dentro, pô. O que vai mudar, beber lá fora ou beber aqui dentro? É burrice isso desde quando criaram, né, Edu? É, caso sério, viu? Alô, Edu, aqui é o Didi da Vila Teixeira, um abraço a todos, ótimo trabalho, torcendo para o Bugrão aqui do Paraná. Didi tá no Paraná, de Paraíso de Norte, ouvindo a Bandeirantes. Deve estar errado isso aqui, Paraíso de Norte. Abraço ao Bereta, Tigrão, a todos, muito agradecido pelo carinho, viu? Edu, manda um abraço pro Batatinha de Rio Preto. Alô, Batatinha, seu filho? Sim, grande Batatinha, sempre com a gente, sempre. Edu, muito obrigado, hein? Muito agradecido aqui. Quem que é? Massa! Grande Massa! Muito obrigado, hein? Sensacional, Massa. Explicando aqui, viu, você que é bom de matemática também, ô Boris? Você que estuda. Eu sou jornalista formado. Jornalista normalmente não gosta muito de exatas, não. É mais humanas. Não, mas o Massa entende tudo, hein? Ele é um grande profissional da área de contabilidade, né? E entende muita coisa. Então, um amigo meu disse o seguinte, ó, mandou até uma mensagem pra mim. O Guarani, você sabe que o Guarani pode se classificar com 2 empates. Porque é o seguinte... Pode, mas não depende dele, né? Não dele, você tem razão. Porque o Guarani se empatar, calma, eu só vou explicar, não precisa ficar bravo, calma. Se empatar com o Náutico e empatar o derby, o que vai acontecer? O Breno, ele soltou a pedra aí. O Guarani, ele tem 6, 7, 8. Ele faz 8 pontos. O Náutico, ele empatando vai a 5. Guarda o Guarani com 8. Nesse exemplo, o Guarani com 8, 2 empates. O Náutico empata, vai a 5, tem 4, vai a 5. Só que ele, com o Brusque, ele 5...
ele tem. Aí, se o Náutico ganhar do Brusque, vai dar empate em pontos. 8-8. Certo, Boris? Sim. Vai dar empate a 8-8. Vitórias, vai dar empate 2-2. Nesse exemplo. Guarani empatando os 2 jogos, hoje derby, o Náutico empatando hoje e ganhando do Brusque, dá empate em pontos, dá empate em número de vitórias, só que o saldo hoje do Náutico é -2. O saldo do Guarani é 1 positivo. Então, o Náutico, ele vai ter que vencer por diferença de 3 ou 4 gols, o Brusque, né? Mas o Guarani com empate, só que aí fica arriscado, né? Fica arriscado porque se o Náutico golear o Brusque, aí o Náutico ganha do Guarani. Mas existe a possibilidade do Guarani se classificar com 2 empates. Isso aconteceria, desculpa, Edu, Não. interrompê-lo já interrompendo, com Não, a vitória por 2-0 sobre o Náutico lá. Pode acontecer? Pode, é matemática, isso pode acontecer. O Guarani venceu por 2-0 o Náutico, já pensou? Ele pode subir por um dos gols, né? Fez 2 gols, pode subir aí pelos 2 gols que fez lá em Recife. E olhando aqui, você vê, são várias possibilidades aqui. Se o Guarani vencer, a ponte tem pelo menos empatar para o Guarani subir hoje. Mas de qualquer maneira, o derby fica sensacional, viu? Tudo pode ser definido hoje, né? Até a ponte na final e o Guarani com acesso. Tudo pode ser definido hoje. Se o Guarani vencer e a ponte vencer, a ponte vai para a final e o Guarani sobe. Daí tá tudo definido. Daí o derby 212 vai entrar no protocolo, vai entrar na história, mas valendo, vai valer, claro, né? Além da história, tradição, rivalidade, mais uma vitória em cima do rival, isso sem sombra de dúvidas, mas pro campeonato não terá validade. E outro grupo tem Londrina com 6, Floresta com 6, São Bernardo com 3 e Caxias com 3. Interessante que na rodada anterior os 2 visitantes venceram, né? Eu só não sei se agora aqui a questão do regulamento, os pontos permanecem, né? Então, por exemplo, a Ponte chegando em uma eventual final, quem ela enfrentaria, como a Ponte teve a segunda melhor campanha, o Caxias foi o primeiro, né? O Caxias pode subir e chegar na decisão. Daí a questão de direcionamento do mando, porque na final serão 2 jogos, né, Edu? Sim. Final serão 2 jogos, então a questão do mando, onde acontecer o primeiro jogo, o segundo jogo, mas eu digo que pro grupo, né, esse derby, evidentemente, se tudo for decidido hoje, ele tem, claro, o seu peso, sua história, a sua tradição, e pode acontecer isso também em relação à definição do mando do segundo jogo de uma final, de uma eventual final com a presença da Ponte. Soma tudo, né, para a final, soma todos os pontos da primeira fase e dessa segunda fase, quem tem mais pontos faz o segundo jogo em casa. Então, por exemplo, a Ponte tem 10 pontos agora. Quantos pontos a Ponte fez na primeira fase? 36. Então a Ponte tem 46. Se terminasse assim, a Ponte iria para a final contra o Londrina. O Londrina é o primeiro do outro grupo com 6. Quantos pontos fez o Londrina? Fez muito menos do que a Ponte. 30, o Caxias, né? Fez mais, a Ponte e depois o Náutico, né? Então, o Londrina fez 30. 30 com 6, 36. A Ponte, ela fez 36 com 10, 46. Então. Então, a Ponte faria o segundo jogo em casa. O Guarani está com 6 pontos. Quantos pontos fez o Guarani? Fez 27. Fez 27, perdão, 26 com 6... 33. 33 no momento tem o Guarani. Numa eventual final, o Guarani só que tem que ganhar, né? Se ele ganhar os 2 jogos que restam, ele pode terminar em primeiro e para a final ele faria 9, 12 pontos, né? Guarani vencendo os 2 e a Ponte, por exemplo, empatando hoje. Claro que o último jogo é um duelo entre os 2, então teríamos um vencedor que no caso, nessa hipótese que a gente está colocando, seria o Guarani. Então ele teria que vencer os 2 e a Ponte somar um ponto hoje. Daí iria para a final. Isso, é só para o ouvinte que tem que somar tudo, tá? A primeira fase e somar também essa fase, porque tudo é importante, tudo. Toda vitória é importante e eu não sei quem foi que falou também que o campeão da Série C vai para a Copa do Brasil. Eu vi o novo calendário que foi escrito que o campeão vai para a Copa do Brasil, mas eu não vi isso escrito na explicação do novo calendário. Mas segundo a lenda... Mas a Ponte e o Guarani, eles vão para a Copa do Brasil do jeito que foi divulgado, viu, o Boris? Pelo ranking, né? Porque a Copa do Brasil aumentou
de 92 para 126 clubes. Acho que tem questão do Paulistão também, né? A colocação dos times do Paulistão. Isso, o último Paulistão dá. Como vai aumentar o número na Copa do Brasil? Baseado na classificação do último Paulistão, Ponte e Guarani parece que conseguem vaga na Copa do Brasil. Foi tudo muito rápido, né, Edu? A gente tá tentando ainda absorver tudo isso, né? Veja só que para os outros estaduais não tem tanta importância e relevância, mas para um Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual mais forte do país, 11 datas, a gente pode considerar, não, o campeonato estadual acabou. Não, aqui pro estado de São Paulo não, campeonato forte, pesado, tradicional. Eu sempre vou defender o Campeonato Paulista, pode modificar o calendário, enfim, o campeonato vai começar mais cedo, 11 datas, como é que vai ser esse campeonato, né? Então são muitas dúvidas ainda, a previsão é que comece já no dia 11 de janeiro a competição, né? Como é que ela vai ser? Ela não vai ser o mesmo formato desse ano e dos últimos anos, né? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser o regulamento? Então ainda são dúvidas que acabam colocando, né, na nossa cabeça em relação a isso. Os outros campeonatos estaduais nem tanto, né? Mas para São Paulo, para Rio, que são os campeonatos mais fortes aí, a gente não sabe ainda como é que vai ser. Então o Paulistão vai começar dia 11 e vai até 8 de março, curtíssimo, hein? De 16, só 11 rodadas, que é 11 rodadas para quem ficar até a final, né? Esse que é o detalhe. A federação ainda não soltou como é que vai ser o Paulistão, né? Vai ser dia 11 de novembro o Conselho Arbitral. 11 de novembro? A menos que eles façam alguma outra reunião. Porque assim, a federação tá bem quieta, né? Ela não eu não vi nenhuma nota oficial da federação em relação a isso, né? Então, a gente parte do princípio de que ela tá apoiando esse novo calendário, né? Os times, principalmente os principais paulistas aí, eu vi a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, já dizendo que concorda com esse calendário, então, consequentemente, ela concorda com o que a federação vai colocar, né, em relação a datas. Mas a federação, oficialmente, eu não vi nenhuma nota oficial falando sobre o novo calendário do futebol do Brasil. E a previsão, Conselho Arbitral dia 11 de novembro, mas eles podem fazer diante desse cenário, né, desse novo calendário, uma pré-reunião, uma prévia da reunião que vai acontecer no dia 11. Porque o Paulistão vai estar correndo quando no dia 28 de janeiro começa o Brasileirão. Então vai coincidir, por isso que eu digo. Provavelmente meio de semana, né? Meio de semana. Então, eu não sei, ou meio de semana vai ter Brasileirão e final de semana Paulistão. Agora, eu não sei você fazer Brasileirão só no meio de semana, se é rentável também. Não, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que é o contrário. É o contrário, estadual, né? No meio e Brasileirão no fim. Lembrando que a gente vai ter uma paralisação, né? Por conta da Copa do Mundo, né? O calendário para, final de maio ou no mais tardar no início de junho, por conta da Copa do Mundo. Então, de novo, o campeonato vai parar. Se começa dia 28, 38 rodadas, é um campeonato de quase 11 meses, né? Ou praticamente 11 meses. Então, são muitas datas para a realização dos jogos. Então, mas aí... Não, mas isso é meio do ano, né? Então, 20 de janeiro começa Brasileirão, já tá rodando o Paulistão. A Série B vai começar dia 21 de março. Até lá, vai começar... uma semana depois de terminar o Paulistão, já começa a Série B. Olha que bucha, hein? Os clubes vão ter que se preparar muito, né? Porque é tudo muito rápido, tudo muito cedo. Cada jogo vai ser um prato de comida, porque o Paulistão, poucos jogos, mas já oferece vaga para a Copa do Brasil 2026. E veja só, a Série B ela vai parar na Copa do Mundo, porque muitos jogadores atuam ou vão atuar na Série B e podem disputar a Copa do Mundo, né? Lembrando que serão 48 seleções, tem muitos jogadores que estarão na Copa do Mundo. E esse mercado do futebol brasileiro com muitos estrangeiros, tem times aí com 12, 11, 10 estrangeiros. O próprio Guarani tem um estrangeiro, né? Não estou dizendo que o Ryuta vai ser convocado, pode ser convocado. Mas enfim, o Diego Torres não vai ser convocado, o argentino, enfim. Mas outros times, e mudando o cenário, o Guarani hipoteticamente conquistando o acesso, Série B é uma outra situação, uma outra realidade, né? Muito bem, vamos falar do Guarani aqui, nosso comentarista Gleger Zorzin, me ajuda na escalação aqui, Boris, vamos lá, é Dalberson, tá fácil aí, Boris, Dalberson. Lucas de Justin, Rafael Alan Santos e Emerson, Kelvin, Isaac e Diego Torres, até em nenhuma novidade, esta é a novidade, Dentinho, essas vaias são por time do Náutico, os jogadores de linha que acabam de entrar aqui no gramado. Os goleiros já estavam antes, inclusive o Muriel é o irmão do Alisson, o Alisson que hoje sofreu um gol do Estevão. Na Premier League, a vitória do Chelsea sobre o Liverpool por 2-1. Kelvin, Isaac, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha e Júnior Brandão, Eduzão. E aí, Gleger Zorzin, Bugre Escalado, um abraço, boa tarde. Tudo bem, né, Edu? Tá tudo certinho, viu? Tudo bem.
Tudo bem aí? Tá tudo certo bem aí ou não? Tá tudo certo. Tudo bem, Edu? Seu cara de pau. Um abraço pra você, viu, Edu? Um abraço especial pra você. Ô, Edu, se você me permite... Pois não. Tem uma galera que tá lá em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Mandaram a mensagem pra mim aqui agora. Não é em Auriururuoca? Não é lá em Auriururuoca? Não, Boles, não é. É lá em Paranaíba, lá onde eu tenho meu rancho lá, e tem uma galera lá acompanhando. Hoje é aniversário, Edu, do Robertão Máquina. Robertão Máquina tá ligado na Rádio Bandeirantes. Estão lá ligados no YouTube. Quero mandar um grande abraço pro Robertão. Quero mandar um abraço pro João Roberto, meu parceiro. Quero mandar um abraço pro Emílio, que tá lá acompanhando também. O Emílio, tá lá o Zé Bruno, o Geraldo. Tá toda a galera lá em Paranaíba ligado na Rádio Bandeirantes. Sabe por quê? Porque a audiência da Bandeirantes, ela não tem limites, né, Edu? Pelo YouTube não tem limite. A galera tá ligada no YouTube. Então um abraço para todos vocês aí em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Vou repetir, Robertão tá fazendo aniversário hoje, Edu. Robertão, um abraço para você, feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família. Robertão, eu chamo ele de Robertão Máquina. Sabe por quê, Edu? Porque ele é um cara espetacular, um cara sensacional. Então um abraço pro Robertão. E sem dúvida nenhuma, é um prazer tê-los aqui ligados na Rádio Bandeirantes. E eu vou falar agora do Guarani, que está escalado. E aí tem aquela questão, né, Edu? Eu falei durante toda a semana da possibilidade do Dentinho estar entrando na vaga, né, do Bruno Santos. O Dentinho, que ganha a oportunidade como titular, mas ele está na vaga do Cauã Jesus, né? Ele vem com o Brandão para jogar ali na referência. Eu não faria isso, viu, Edu? Vou ser bem sincero, não faria isso. Eu tentaria um time um pouco mais rápido, um time um pouco mais leve, né? Mas, enfim, o Matheus Costa tem feito um bom trabalho. A gente espera e tem a expectativa que dê tudo certo e que o Guarani vença. Aliás, se o Guarani vencer no jogo hoje, praticamente decreta o acesso para a Série B do ano que vem, né? Então, eu não teria feito isso. Mas, enfim, tá escalando o Brandão ao lado do Mirandinha, Dentinho por um lado, e deixa o Cauã Jesus como uma opção de segundo tempo. Então, Edu, tem também o Justin, né, que está mantido na lateral direita. O oficial, o Cicinho pode jogar, não pode, tá pronto, mas eu acho que ele acerta. Eu acho que o Justin tem feito os bons jogos, nas últimas rodadas tem indo muito bem, então eu também manteria o Justin na lateral direita, e eu acho que era a única dúvida, né, que tinha. Vai jogar o Cicinho, vai jogar o Justin? Não, ele vem com o Justin, mantém a mesma performance, até porque o Justin é um jogador um pouco mais ofensivo, né? E ele mantém o Júnior Brandão para jogar ali na referência, Dentinho de um lado e o Mirandinha do outro. Edu, a única coisa que eu não faria era escalar o Brandão. Eu escalaria o Dentinho ao lado do Mirandinha e também do Cauã Jesus, mas enfim, é estratégia e a gente espera que dê tudo certo e que o Guarani possa vencer o Náutico hoje, né? O torcedor tá chegando no Brinco de Ouro, recebi muitas mensagens, a torcida hoje vai invadir o Brinco de Ouro, tomara, porque o Guarani precisa da torcida hoje e precisa da vitória para concretizar o acesso para a Bezona, viu, Edu? Do ano que vem. O Brandão, o Júnior Brandão, ele tem, deixa eu ver, ele tem 30 anos, ele já fez em janeiro, né? 30 anos. Olha, ele estava na Indonésia, ele jogou em 3 equipes lá. O último jogo dele, o último time dele, a equipe dele aqui no Brasil é Operário de Ponta Grossa, em 2022. Olha, é experiente, em 30 anos, nossa, jogou... Começou no sub-20 Tava no sub-20 do Grêmio Osasco. Depois foi pro Taboão da Serra, sub-20. Depois ele começou profissionalmente no Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Depois no Boa Esporte, Ferroviária aqui da Araraquara, Novo Hamburgo, Primavera. Jogou no Primavera em Indaiatuba. Iporá, Atlético de Goiás, goianiense, né? Depois ele jogou... esse Ludogorets Razgrad, isso aqui não é Indonésia não, hein? Bulgária. Onde jogou Cicinho. Você tá indo muito bem. Você sabe quem tem a camisa desse Ludogorets aí, Edu?
Deixa eu ver. Cicinho. Não é o Cicinho? É sem ser Cicinho? Não. Sabe quem tem uma camisa desse time aí? Leandro Borges. Isso. Ganhei, sabe de quem? Jonathan Cafu. E jogou lá, jogou com o Cicinho, inclusive. Jogou com o Cicinho, E eu tinha um chegado... Disputou Liga dos Campeões da Europa. Da Bulgária, mas eu tinha um chegado na prefeitura que o filho dele, eu não sei se tá ainda lá, ele trabalha na comissão técnica. E o dono do Ludogorets, né, o cara ricão pra caramba e tal, o cara faz pro hobby, o cara tem dinheiro lá, a grana é ao vivo, os caras pagam em dia, só que lá tem um frio do caramba, velho. No frio muda tudo. E quando consegue vaga pra Liga dos Campeões, ele não é Liga, é aquele... Liga Europa. Liga Europa, espetacular o Boris, é Liga Europa, eles não conseguem Liga dos Campeões ainda. Não, mas já jogaram Liga dos Campeões. Jonathan Cafu pegou Marquinhos no Parque de France. Não diga. Momento épica da carreira de Jonathan Cafu. Eu acho até que o Cicinho fazia parte daquele time, viu, Du? Não, jogou sim. Jogou. O Cicinho ficou muito tempo lá. Bom, ele até se naturalizou o búlgaro, né? Ô, Edu. Sim. Fala, Zorzinho. Cara, eu tava mandando um abraço pra todo mundo aqui agora. E a dona Robertão Juliana me deu um Máquina. puxãozinho de orelha, né? A dona Juliana falou, viu? Você não vai mandar um abraço pra sua esposa? Tá ligado também a dona Juliana aqui, ó, do meu lado aqui. Dona Juliana, um abraço pra você, te amo. Um beijo pra você. Dona Juliana, tá lá todo mundo acompanhando. Então um beijo pra você, viu, dona Juliana? Ó, te amo, Juliana. Você mandou pro Robertão, que tá lá em Paranaíba, mandou pro Zé Bruno, mandou pro Geraldo, mandou pro João Roberto, mandou pro Simingarda e pra mim você não mandou. Então, Juliana, um beijo pra você, meu amor, te amo, tá? Valeu, Edu. E o Guarani tem tudo pra subir hoje, Edu. Dona Juliana, parabéns, dona Juliana. Fácil cantar o Greg, não. Isso vai ser homenageada também, viu? Dona Juliana vai pro céu, viu? O Greg tá no horário búlgaro, Edu? Escuta. Lá em Aiuruoca. Como é que chama essa desgraça? Aiuruoca. O quê? Aiuruoca. Aiuruoca. Arariroca. Alô, Robertão Máquina. Alô, Emílio, Zé Bruno, Geraldo. Faltou um. Não sei que, João Rubens, faltou um. O segundo. Espingarda. Então. Espingarda. Robertão Máquina, Emílio, Zé Bruno e Geraldo. Faltou um. Espingarda, Edu. Quem? Manda pro buzina, pronto. Buzina, pronto. Espingarda, Espingarda e buzina. Tiro de 12. Bom, tudo isso, gente, pra falar que o Júnior Brandão, que vai hoje pro ataque no lugar do Bruno Santos suspenso, qual foi o lance? Eu não vi, eu li comentário, eu ouvi vocês comentando, vocês me corrigem, por favor. Eu acho que foi o último lance do jogo, Edu. Então, o último lance do jogo. Já tava 3-2 pro Brusque, ele perdeu um gol. Como é que foi esse lance? Foi na entrada pelo lado direito, entrando na área, quase que na pequena área, ele recuou pro goleiro. Tava ele e o goleiro, quase que na pequena área. E ele recuou pro goleiro. Ele poderia ter dominado com tranquilidade, chutado pro gol, mas ele fez como se fosse um zagueiro e perdeu. Ele tem 1,87 m, grandão, viu? Júnior Brandão, grandão. Repita a escalação do Guarani. Contrato até o final do ano, viu, Edu? Oi? Contrato dele até o final do ano. Contrato dele até o final do ano. Tanto dele quanto do Gemerson, que foram os dois últimos a chegarem. Tá. E repita a escalação, Breno. A escalação: Dalberson no gol, Lucas Justen na direita, Rafael e Alan Santos, o capitão, na zaga, Emerson na lateral esquerda. No meio campo, Kelvin, Isaac e Diego Torres. Lá na frente, duas novidades: Dentinho 7, Júnior Brandão número 9, Mirandinha sendo mantido com a 11, o técnico Matheus Costa, Edu. E o Náutico do tio Hélio? O Náutico que só tem uma novidade, é o Carlinhos na zaga no lugar do Índio. É a única novidade com relação ao jogo da semana passada diante da Ponte. Muriel, goleiro 19, Arnaldo 2, na zaga João Maestro 40 e 33, Carlinhos na esquerda, Igor Fernandes 23. No meio campo, Enderson 22, Vitinho 44 e Lucas Cardoso 10. Na frente, Igor Bolt 70, Hélio Borges 11, Bruno Mezenga 80. Time do técnico Hélio dos Anjos. Agora, o Boris, a TV Bandeirantes mostra também, né? Você que é homem de TV também, explica pra gente aqui.
O cara para a gente na rua e tal, bom, mas vai transmitir o Guarani, por que não mostra a ponte também na TV? Então, o Boris vai explicar como é que funciona o esquema da TV. Parece que é só sábado, 5 da tarde. A Bandeirantes, quem tem os direitos de transmissão é alguém que tem, e a Band repassou para a Band só o horário de sábado às 17. Certo, Boris? Isso, bingo, é assim que funciona. É a DAZN que tem os direitos, ela passa para Sportnet, né? Antigamente N Sports, que transmite praticamente todos os jogos, sendo um no YouTube, os demais é um pacote. Antigamente era o Premier, né? Mas hoje é um outro pacote. E a Band tem os direitos de transmissão da Série C, um jogo por rodada, sempre aos sábados, regionalizado às 17 horas. Agora, como é parte final, e você tem a praça aqui do interior de São Paulo e a praça do Nordeste, esse jogo vai também para a região Nordeste. Mas no início da competição, ou na primeira fase, alguns jogos eram transmitidos apenas para o estado de São Paulo e outras partes da rede, e o Nordeste ficava sempre com o jogo sendo o representante do Nordeste, é assim que funciona, Edu. Tá, só uma pergunta, eu vi uma vez você transmitindo o jogo do Ituano, certo? Sim. A pergunta que eu faço é a seguinte, em algum momento, algum sábado, você transmitiu um jogo do Ituano em que no mesmo horário tinha um jogo da Ponte ou do Guarani? Eu não me lembro. Não me recordo, Edu. Confesso porque que não me recordo. O pessoal questiona a gente é coisa de rede, né? Não é o Batista que fala, eu quero transmitir. Ó. É a rede, a gente é subordinado aqui a Band, São Paulo, Rio, não sei. São Paulo. São Paulo. Então, o Boris vai dizer o seguinte, se algum momento, algum sábado, teve um jogo da Ponte ou do Guarani, naquele horário, 17 horas, e transmitiu, por exemplo, um jogo do Ituano, aí quem decide é São Paulo, nós não podemos fazer nada. Eu não me recordo, mas assim, tem a tabela desmembrada, ela é direcionada sempre por um jogo no time de São Paulo, foram 3 nesta Série C, né, na Série C deste ano, na verdade 4, né, mas a Praça São Bernardo, que é a ABC, não entra, porque é a questão da Grande São Paulo, é a rede Bandeirantes, né, com os programas jornalísticos que são da rede e são para São Paulo, Grande São Paulo, então São Bernardo não entra. Então dos 4 times, 3 aqui da nossa região, da região de Campinas, né, que acaba sendo expandida para Itu, para outros lugares também. Então sempre um jogo de um time de São Paulo às 17 horas, foi assim desde o início. Mas eu confesso que eu não me recordo não, se 7h30 com certeza, mas no mesmo horário 17 eu não me recordo. Ô Edu, você sabe que o único jogo que eu fiz na TV foi do Ituano nesse campeonato? Fizemos juntos, né, contra o Ipiranga. Exatamente, foi com o Bolis e esse jogo não tinha nem, nesse dia não tinha nem Guarani nem Ponte nesse horário. Eu acho que não teve não, viu? Quando a gente transmitiu o Ituano, algum outro clube, não teve no mesmo horário Ponte e Guarani. A prioridade, realmente, os jogos que foram às 17 Ponte e Guarani foram transmitidos pela TV Bandeirantes, assim como, né, Boris, vai transmitir o derby. Já fica o convite aqui. Vai, sábado que vem o derby do 212. Aliás, já temos 2 convidados, viu, Edu? Tem? Os convidados são Fabinho do lado do Guarani e Piá do lado da Ponte Preta, viu, Edu? O Fabinho vai estar aí com você no estúdio e o Piá vai estar no estádio Moisés Lucarelli. Ah, muito bem. Tem aqui ouvintes. Quem que vai estar no Majestoso? O Piá Piá no Majestoso e o Fabinho vai estar aí ao seu lado, Edu. Oh, muito bem, muito bom, hein? Grandes colaboradores, hein? Fabinho e Piá. Deixa eu só informando que o Alisson não jogou hoje. Você disse há pouco que Estevam fez um gol no Alisson e não é verdade. Então eu me equivoquei. O Alisson é o que eu citei aqui. É porque a gente vai na questão do Liverpool. Fui eu que disse que o Muriel, que está aqui fazendo o aquecimento, é irmão do Alisson, né? Alisson que está no Liverpool. Mas corretamente. Quem é que mandou essa mensagem aí, Edu? Opa, atenção, aqui final 6914. É o Paulo Rogério. Paulo Rogério. Então o Alisson não jogou, mas o Estevam fez gol. Olha, tem uma mensagem aqui interessante explicando a respeito, só para encerrar, tá? Cadê a mensagem? Tá aqui. Boa tarde. Se o Londrina vencer amanhã e São Bernardo e Caxias empatarem, Londrina sobe amanhã mesmo. Aqui sim, Paulo Rogério de Londrina, no Paraná. Deixa eu ver quem foi que mandou aquela mensagem. O Alisson, ele teve um problema muscular na coxa, deve voltar só em novembro, Edu. Só em novembro. Muito bem. Edu Taxista reapareceu. Mande um abraço pra galera do Bugrão. Como é que é? Que está tomando
uma ao lado do CT do Guarani e também um abraço para a galera do futsal do Guarani, todos ligados na Band. Alô, Edu Taxista, você deu sumido, hein? Reaparecendo Edu Taxista. Meus amigos, final do Concentração Bandeirantes, vem aí Guarani Náutico com Boris, terminando um rápido comentário do Gleger e vamos para Brusque Ponte com Roger Williams e até já! Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva, rodada decisiva. Estamos no mês de outubro, mês que define tudo no Campeonato Brasileiro da Série C. Já já a bola rola, abertura da quinta rodada, penúltima rodada do quadrangular final. Aqui estádio Brinco de Ouro da Princesa, 5 da tarde a bola rola. Tem o Guarani Futebol Clube encarando o Náutico. O Grão nesse momento é o segundo colocado com 6 pontos, mas vem de derrota, perdendo a última rodada para o Brusque, encarando o Náutico. O Náutico tem 4 pontos, na última rodada, fora de casa, empatou pelo placar de 1-1 com a Ponte Preta. Jogo decisivo, data que pode selar o retorno do Guarani à Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, fundamentalmente, precisa vencer o Náutico. Vencendo, o Guarani pode subir hoje, desde que o Brusque não derrote a Ponte Preta no jogo marcado para logo mais às 7h30 da noite, também com transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Ou seja, é uma jornada dupla, jornada de muita decisão, de muita emoção. E você ligado a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes não vai perder um só detalhe. Céu nublado em Campinas, temperatura de 26 graus. 5 da tarde tem Guarani Náutico, 7h30 Brusque Ponte Preta. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Play, Band Rádios, demais aplicativos. Você participa e interage conosco também através do nosso canal no YouTube, com a nossa live já rolando. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na nossa arquibancada virtual você participa e interage conosco, mande a sua mensagem, o seu palpite.
Como é que tá a sua expectativa, em especial você, torcedor bugrino, de onde você está acompanhando a transmissão? Afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo no futebol do rádio. E a decisão aqui na Bandeirantes tem Guarani Náutico, a melhor transmissão do jogo para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores. Em nome de Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Conheça Desktop Empresas. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Desktop.com.br. E KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. A primeira para Guarani Náutico. E as últimas informações do Bugrão modificado para pegar o Timbu. Alô, alô, Breno Beretta, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, bebê. Alô, Leandro Boles, grande abraço para você. Boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani que muda o esquema de jogo, vai mais ofensivo diante do Náutico novamente, no 4-3-3. 2 jogadores saíram da equipe titular. O Bruno Santos, que está suspenso, foi expulso no último jogo, e o David Braz, que vai para o banco de reservas. As novidades no time: Dentinho e também Júnior Brandão. E como chega o Timbu para este jogo decisivo, o Náutico só depende dele. Exemplo do Guarani também, para subir a Série B do Campeonato Brasileiro. Como chega o time pernambucano em Bande Beretta? Pressionado, depois do empate diante da Ponte na última rodada, aqui mesmo em Campinas, o Hélio dos Anjos fez apenas uma alteração no time titular. Saiu o Índio da zaga e voltou o Carlinhos, recuperado de contusão. Ele que em boa parte da Série C do Brasileiro fez a dupla com o João Maestro. E essa dupla será reeditada essa tarde aqui no Brinco. O comentarista do jogo, ele já esteve lá dentro e conhece do riscada. O olhar técnico da Bandeirantes, Gleger Zorzinho, alegria até o fim. Alô, Gleger, a sua expectativa para o jogo, boa tarde. Boa tarde, Boles, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, é uma oportunidade para o Guarani, porque independente daquilo que vai acontecer depois do jogo, com o Náutico e Ponte Preta, o Guarani precisa vencer o jogo, né? E aí o Matheus muda o esquema, muda todo o padrão de jogo, muda a estratégia, enfim, o Guarani precisa ganhar o jogo. Ganhe o jogo, depois vê o que vai acontecer. Eu gosto da escalação, não escalaria o Brandão, escalaria o Matheus, o Cauã Jesus, para ter 3 atacantes de velocidade, enfim, mas é estratégia, a gente espera que dê certo e a gente espera, sem dúvida nenhuma, que o Guarani vença o jogo, ganhe e o Guarani consiga o acesso, claro, depois do fim da rodada, mas enfim, o Guarani precisa vencer o Náutico e o jogo vai ser duríssimo, Boles, porque, claro, o Náutico tem um bom time, precisa do resultado positivo e tem um treinador, sem dúvida nenhuma, é muito, mas muito experiente, estrategista e vai complicar a vida do Guarani, Boles. É o futebol da Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos. Já, 5 da tarde, a bola rola para Guarani Náutico. Na sequência será a vez da Macaca, já com acesso garantido. E quer carimbar hoje a sua vaga, grande decisão da Série C. A Ponte pega às 7h30 da noite no Augusto Bauer. O Brusque, a Macaca que lidera com 10 pontos. O Brusque é o lanterna com 3. Aqui na Rádio Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo com a narração de Roger Williams. E os comentários do Tigrão, também do CH. E as reportagens do Pedro Piscinato.
e ele estará no plantão em dose dupla, atualizando tudo para você. Antes o clima do Brinco. A galera chegando aqui ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. É um sábado gostoso, já choveu, aquela chuva bem fina, uma garoa realmente, mas o clima tá legal, tá bacana e por isso o torcedor tá confiante na vitória e quem sabe até no acesso do Guarani neste sábado, dia 4 de outubro. E agora o destaque do plantão âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Edu. Grande abraço, Boris. Abraço aos amigos da Bandeirantes. Inicialmente mandar um grande abraço a Sarambé. Sarambé, hoje 75 anos, lá do Jardim Flamboyant. Sarambé, ex-presidente do Regatas, hein? Alô, Sarambé, aquele abraço pra você com muito amor, com muita fé. Ei, Sarambé, pela ponta esquerda, hein? Gente, é o seguinte, olha, o placar aqui rapidinho. Na Série C, então, o outro grupo, que é o grupo B, é amanhã, 16h30, em Horizonte, Floresta e Londrina, 19 horas no Pernambuco, São Bernardo e Caxias. O grupo C, depois de Guarani e Náutico, 19h30, tem Brusque e Ponte com Roger Williams. Olha, no Brasileirão, 18h30, Maracanã, Fluminense Atlético Mineiro, 18h30 em Bragança, Bragantino e Grêmio, 18h30 lá em Porto Alegre, Inter e Botafogo, e 9 da noite, Neoquímica, Corinthians e Mirassol. Amanhã, destaque para São Paulo e Palmeiras, 16 horas no Morumbi, às 16 no Morumbis. O Santos joga com o Ceará, lá em Fortaleza, 20h30, como destaque também. Na Série B, tivemos quinta-feira, Paysandu 1, Cuiabá também 1, Vila Nova 1, Criciúma também 1, gol de Júnior Todinho, do Vila, né? Ex-Guarani, Humberto Louser, técnico do Vila Nova. O Vila não vence há 8 jogos, cuidado, Vila. Ontem, Atlético 2, Amazonas também 2, Coritiba 2, Botafogo de Ribeirão 0 em Curitiba. Curitiba primeiro colocado, Fogão zona de rebaixamento. E ontem, CRB 1, Avaí 0. Olha, em andamento em Chapecó, Chapecoense e Novo Horizontino 0-0. A Ferroviária joga 20h30, Araraquara recebe o América Mineiro como destaque. Atenção na Série D de dado, primeiro tempo em Itajaí, Santa Catarina, é a grande final. Barra 0, Santa Cruz 0 por enquanto. No jogo de ida, o Barra ganhou na Arena Pernambuco 2-1 do Santa Cruz. O Santa tem que vencer, diferença de gol e para pênalti, ou vencer por diferença de 2 gols. O Barra joga pelo empate, por enquanto vai conquistando o Barra a Série D de dados. Subindo também Inter de Limeira e a equipe do Maranhão. E destaque também, final da Copa Paulista, amanhã, 15 horas, o majestoso Primavera e 15. E sábado que vem, 18 horas, Piracicaba, o jogo final, a grande final, o campeão escolhe Copa do Brasil ou Série D de dado. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Leandro Lopes e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você
Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. E estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes. O Guarani tá prontinho para subir. O Náutico tá atrasado, não tá não, ô bebê? Tá atrasado. E a torcida do Guarani tá fazendo uma festa linda. E não para de entrar gente, Boles. Vamos ouvir a galera. Bom, o Náutico tá demorando e a arbitragem autorizou a entrada do Guarani. O Guarani tá entrando, pelo menos até ali no meio campo. Já vai entrar também o time do Náutico. Boa presença da galera do Timbu. Sabe a importância desse resultado. É um time de massa, realmente, de futebol nordestino, assim como também a torcida bugrina. Essa camisa forte, pesada, a camisa do campeão brasileiro de 78, que tem a missão de, quem sabe, retornar hoje à Série B do Campeonato Brasileiro. E sem perder tempo, direto e reto, vamos então com a ficha técnica do jogo para você, aqui na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão que hoje tá de olho no acesso, buscando o retorno à Série B do Brasileiro. Com o brinco lotado, definido e escalado pelo técnico Matheus Costa. Dalmerson, goleiro, número 12. Na direita, Lucas Justen, lateral, camisa 2. Na zaga, Rafael com a 3. Alan Santos, o capitão, número 4. E na esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, Kelvin com a 5. Isaac com a 8. E Diego Torres, número 10. No ataque, Dentinho veste a 7. Mirandinha, 11. E Júnior Brandão, número 9. No banco, à disposição de Matheus Costa, Andrei, 25. Cicinho, 22. Alisson, 13. David Braz, 14. Renan Castro, 16. 18 Cadi, 15 Caio Melo, 20 Hilta Takahashi, 23 Gemerson, 17 Cauã Jesus, 19 Gabriel Silva e 21 para Vitinho. É o Náutico do técnico Hélio dos Anjos, que precisa somar pontos para continuar sonhando com o acesso. Definido e escalado com Muriel, capitão, goleiro, 19. Na direita, Arnaldo com a 2. Na zaga, João Maestro com a 40. Carlinhos, 33. Na esquerda, 23 para Igor Fernandes. No meio campo, Wenderson com a 22, Vitinho 44, 10 para Lucas Cardoso. No ataque, 70 Igor Bolt, 11 Hélio Borges e 80 para Bruno Mezenga. No banco, à disposição de Hélio dos Anjos, Wellerson 1, 17 Marcos Ítalo, 25 Matheus Silva, 13 Índio, 26 Raimar, 41 Samuel, 18 Auremir, 21 Felipe Redaeli, 12 Kelvin, 15 Rayon, 9 Paulo Sérgio e 34 para Samuel. Arbitragem do jogo.
O árbitro do jogo é FIFA, Wilton Pereira Sampaio de Goiás. Assistente número 1, Thiago Gomes da Silva e Johnny Rocha, também de Goiás. O VAR, Daniel Nobre Bins, que é do Rio Grande do Sul. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Bom, o árbitro é um árbitro FIFA, o Wilton Pereira de Carvalho, porque assim, ó, é um jogo importantíssimo. É um jogo que vale uma vaga. É um jogo que vale, sem dúvida nenhuma, uma vaga pro acesso para a Série B do ano que vem. Ah, mas ainda tem a rodada. Mas a vitória do Guarani, sem dúvida nenhuma, o coloca praticamente no pé, né? Tem ainda a rodada ainda que vai discorrer durante o dia. A Ponte vai enfrentar o Brusque lá fora. Mas enfim, a vitória do Guarani hoje, diante do Náutico, o coloca praticamente na Série B do ano que vem. Então, um jogo importantíssimo. E eu digo para você, Leandro Bolles, para os torcedores que estão ligados na Bandeirantes, que o Guarani precisa fazer prevalecer o mando de campo. Né? Tá aí a torcida do Guarani, torcida do Náutico, né? Tá todo mundo participando, mas o Guarani tá jogando em casa. O Guarani precisa fazer prevalecer o mando de campo. O Guarani tem tudo para conquistar o acesso hoje, nessa partida. O torcedor tá acreditando, compareceu, né? Encheu o brinco de ouro, tá lá incentivando o time. Então o Guarani precisa fazer um jogo convincente, equilibrado, para que ele possa vencer o jogo. Mas não vai ser fácil. Está enfrentando um time muito experiente, que tem um treinador estrategista, né? Que vem de um resultado fora de casa bom. O Náutico empatou com a Ponte Preta na última rodada, está na briga. Então é um dos bons times dessa Série C. Para mim, inclusive, o Náutico era um dos melhores times que tinha na Série C. Teve alguns percalços, perdeu 2 rodadas em casa e por isso está com alguns problemas. Mas enfim, agora não tem nada a ver com isso. Tem que vencer o jogo, jogar um futebol convincente, para cima, pressionando, e é isso que eu espero do Guarani, Leandro. Um Guarani para cima, pressionando, para que ele possa vencer o jogo e depois ver o que vai acontecer. Mas eu acredito muito num bom resultado, num resultado positivo, numa vitória, para que o Guarani volte definitivamente para a Série B de 2026, Leandro. Beleza, muito obrigado ao Gleger Zorzin, comentarista aqui da Rádio Bandeirantes para Guarani Náutico, já 5 da tarde a bola rola, você ligado aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, participe, interage conosco, tá por aqui o Cristiano Araújo, o Bugrão, Maurício Furlan tá secando, quem mais? Leandro Xará, Velar também, Sidney Faria tá por aqui, quem mais? Carlos Matozinho sempre conosco, Mugrino Feiticeiro, vamos ganhar hoje, Cláudio Rocha, Márcio Pavone, todos que estão aqui conosco, tá por aqui também o PK, Coltão da Massa, toda a rapaziada acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, participe e interaja conosco e não esqueça de deixar o seu like. Muito bem, houve uma troca, o Guarani estava à esquerda, foi para o outro lado, então o Breno Bereto, o Bugrão, nesse momento, ou neste primeiro tempo, vai atacar para o gol do portão de entrada. Onde é o setor das organizadas, mas há um clarão ali no meio, porque as torcidas me parece que elas foram punidas pela... Não é nem pela Polícia Militar, né? Pelos órgãos de segurança, né? A Guerreiros e a Fúria foram punidas, porém, hoje como está bem mais caro esse setor, é claro que eles estão no tobogã, por exemplo, né? Como eles não podem usar faixa e também não podem usar bandeira, camisa da torcida, hoje eles estão de outro lado. Só tá a torcida jovem atrás do gol. Esse gol aqui, Boles, a gol de entrada, 160 o preço normal, 80 com a camisa do Guarani, que é o mesmo preço para a torcida do Náutico. Tobogã R$10, parte inferior do tobogã 20, vitalícia também 20, mais 30 o acesso. Beleza, vamos pro jogo, saída pro time do Guarani, boa sorte ao futebol de Campinas neste sabadão que vem ao acesso do Guarani. Quem sabe também um resultado positivo para a Macaca já encaminhar a sua classificação, a grande decisão. A Ponte já garantiu o acesso. Saída vai ser com o time do Guarani, o experiente árbitro FIFA Ailton Pereira Sampaio. Boa sorte pro árbitro experiente de 43 anos, apita o árbitro. Bola rolando, então vamos juntos no futebol da Bandeirantes.
E é com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. A Bandeirantes Campinas, é sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje tem a galera bugrina apoiando o Bugrão pra cima do Náutico. No ao vivo você ouve a galera aqui no Brincão de Ouro da Princesa. É o Guarani que precisa vencer. O Guarani vencendo encaminha o acesso, não sobe aqui no jogo. E veja como aperta, estamos acompanhando o Guarani apertando a saída de bola do time do Náutico. O Náutico erra, cede lateral de graça para o time do Guarani bater. Vem para a cobrança Emerson nesse comecinho do jogo. O Guarani tem 6 pontos, o Náutico tem 4. Vem para a cobrança do lateral, o Emerson já foi para a área, o Alan Santos está por ali, o Júnior Brandão, que ganha a chance no time titular. Está chegando também Rafael ficou. Vem levantamento para o Alan Santos, subiu lá dentro, Bruno Mezenga. Acompanha o zagueiro do Guarani, o atacante do Náutico, meteu a bola para fora. É mais um lateral para o time do Guarani bater. O Grão começa em cima do Náutico, buscando o primeiro gol do jogo. Vem para a cobrança Emerson de novo, levantou para Brandão, tentou cabeça, Mezenga tira mais uma. Rebote vai ficar para Isaac de primeira para Kelvin. Kelvin recolhe, domina Guarani, jogando todo de verde. Vem levantamento, não foi para a bola. O Mirandinha, a bola passou, fica nas mãos do goleiro Muriel. É só o comecinho do jogo, estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos aplicativos. Você vem junto comigo e com o timaço de Carlos Batista. E vem o time do Náutico, o programa de ataque, domina o Igor Bolt. Recolheu, dominou a entrada na grande área, Pecanhoto tenta o cruzamento. A bola bateu, rebateu Lucas Justin. Corre, evita a saída da bola pela linha de fundo, coloca a bola para a linha lateral. É lateral pro Timbu bater. Lá pela canhota, vem para a cobrança o Igor Fernandes. Como ataca pro gol do placar, ou seja, o Náutico ataca para a sua torcida neste primeiro tempo. A torcida marcando presença do Timbu aqui no Brinco. Vem para a cobrança Igor Fernandes, força nos braços, levantou para Mezenga, tentou casquinha na bola, chega Rafael para cortar. Mirandinha sobe, escora de cabeça, solta o jogo atrás. Sobra da bola para Mirandinha, foi para disputa, acabou caindo. O Wilton pega a falta e já vai mostrar cartão. E o empurra daqui, o empurra dali. Entre o Isaac e o jogador do Náutico. O Wilton Pereira Sampaio vai mostrar cartão amarelo para o jogador do Náutico. O jogo começa quente, Bande Beretta. É, pro Carlinhos, se eu não me engano, é difícil ver esse número do Náutico, né? É praticamente impossível. É, mas realmente mereceu, porque ele pegou por trás o Mirandinha, que estava tentando sair no contra-ataque, na defesa do lado direito, e um cartão muito bem aplicado. E o árbitro é um árbitro enérgico, né? Um árbitro FIFA. E ele vai mostrar o cartão. Se é que já não mostrou, né? Ele estava lá no bolo. Eu confesso pra que não mim vi foi, também. Vai ser agora. É o Carlinhos, né? Eu tô vendo aqui. Carlinhos, Isso. que voltou hoje. Tá meio sem ritmo, né? Ficou um tempo contundido. Ele que boa parte do campeonato foi ao lado do João Maestro, o titular na equipe. Ficaram muitos jogos sem tomar gols e cartão merecido. E agora ele tá no canto ali, né? No canto não, no meio do campo, né? Agora ele tá conversando com o Júnior Brandão, porque teve aquele empurra-empurra, deixa disso. Mas o Carlinhos tá amarelado, zagueiro do Náutico. Fica, portanto, com o jogador pendurado no comecinho do jogo, o time do Náutico. Ele chamou o Brandão, mas quem... Depois da chegada dura do Carlinhos, você chega empurrando o jogador do Náutico, é o Isaac, né? E ele pediu desculpa agora pro Mirandinha, reconheceu que a falta foi dura. Foi lá, cumprimentou o Mirandinha, o Carlinhos e pediu desculpa. Não autorizou ainda o Wilton Pereira Sampaio, porque o árbitro pode mudar a cor do cartão. Agora tá pedindo pro Rafael colocar, não é tão lá atrás também, né, Wilton? Para de querer ser mala, vem de Série A, Mundial de Clubes, Libertadores, né? Copa do Mundo... E fica exigindo um monte de coisa que não há necessidade. Levantamento para o de ataque, Dalberson para Mirandinha. Botou na frente, caiu, reclama de falta. O árbitro mandou seguir. Bola para o time do Náutico, o Carlinhos, linda finta para cima do Júnior Brandão. Traz a bola para o pé direito dentro da grande área, atravessa toda a entrada da grande área, solta o jogo para Arnaldo. Guarani segue na pressão, bola para o João Maestro. Diego Tavares ou Torres tocou na bola, a bola vai saindo em lateral para o Timbu bater. Guarani começa em cima, pressionando o time do Náutico nesse comecinho do jogo. E embala, evidentemente, a galera nas arquibancadas do Brinco. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Hélio Borges desarmado, a sobra da bola para o time do Guarani, domina Kelvin, empurrou no comando para Júnior Brandão. Divide espaço com o João Maestro, chega primeiro o zagueiro do Náutico, o Brandão toca na bola, o árbitro vai marcar falta. Falta de ataque, o jogo tá parado, Breno Beretta. Ele deu que o Júnior Brandão empurrou o jogador da equipe do Náutico. Eu realmente não vi, eu acho que ele deixou o corpo,
mas eu não vi pra tudo isso não. E tá garoando, sabe aquela garoa fininha? Tá garoando nesse momento aqui no Brinco, início de primeiro tempo, 0-0. Mas evidentemente que você está muito bem preparado, se precisar tem a capa, né, Breno? Qual foi o preço da capa? R$20, uma capa bem vagabunda, viu? Ela já rasgou metade. Mas uma só ou meia dúzia? Tava chovendo e agora já choveu. Só por 20? Paguei no crédito ainda. Cara, em euros? Tem jeito de ser, viu? Dentinho, trabalha a bola do campo defensivo pro time do Guarani, empurrou pela meia para Emerson no triângulo, sai jogando para Kelvin atrás pelo capitão Mano Santos, é o Guarani quem tem a posse de bola. Náutico joga com uma linha alta, o Guarani tenta se aproveitar, bola recuada, Dentinho brigou, saiu do gol, Muriel saiu do gol para fazer a defesa para o time do Náutico. Ô Gleger, já vou te acionar no comecinho do jogo, porque o Náutico joga com a linha defensiva alta e o Guarani explorando essa situação com as bolas enfiadas pro Dentinho e também pro Mirandinha. Pode ser uma boa, né, Gleger? Pode ser, concordo contigo, mas o Guarani precisa ser um pouco mais contundente no ataque, precisa pressionar um pouco mais, precisa sair um pouco mais, é isso que eu faria, pressionando a saída de bola, porque não dá espaço pro time adversário. O Guarani tá jogando em casa, então não deixa respirar, pressiona, sobe as linhas e tenta neutralizar as jogadas, a iniciação das jogadas. É isso que eu faria. Bola. Guarani tenta um ataque com o Isaac. Chega a defesa para cortar. João Maestro recobra o goleiro Muriel. Fora da sua grande área. Ele traz a bola para Canhota. Levanta, deu uma patinada. Conseguiu o passe do comando para o Igor Bolt. Tocou de cabeça. Ganhou do Kelvin. Soltou. Ganhou do Lucas Justin. Soltou para Vitinho. Vitinho faz o passe para a direita para Hélio Borges. No último terço do campo. Vem o Timbu. Passa o Everson para a bola para Vitinho. Pé Canhota. Ele bate. A bola foi desviada. Alan Santos tira mal. Lucas Justin tira com o peito. Rasga Emerson. Guarani dá um susto, seu setor defensivo, na galera bugrina, até que chegou para rasgar de qualquer maneira o Emerson, colocando a bola para fora. Vem para a cobrança do lateral, Arnaldo, lateral para o time do Náutico bater, comecinho do jogo, 0-0 aqui no Brinco. Chega Kelvin lá atrás para fazer o corte, Emerson sem deixar a bola quicar, tira, Diego Torres escorre de cabeça, reclama de falta, o árbitro manda seguir. Toque de cabeça também do Isaac aqui na frente para o Júnior Brandão brigar com o João Maestro. Chega primeiro o zagueiro do Timbu. Recuando e recomeçando com o goleiro Muriel. Futebol da Bandeirantes para Linguiça Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Cartão. Falta no ataque pro time do Náutico bater e pintou o cartão, PP. Foi do Lucas Justen, ele pegou por trás, jogador do Náutico, quase que no escanteio da ponta esquerda, e o árbitro seguiu o mesmo critério, deu cartão amarelo pro Lucas Justen, amarelado, lateral do Guarani, uma falta perigosa, agora pro Timbu bater. Tem, portanto, o Guarani nesse momento, a exemplo do Náutico, um jogador de defesa pendurado no jogo, no caso, Lucas Justen. Tem falta para fazer a cobrança do time do Náutico, placar de 0-0, vem para a bola Lucas Cardoso, ele tem a 10 estampado na camisa, preocupação por goleiro Dalberson. No primeiro turno, nesta fase decisiva, quadrangular decisivo, o Guarani venceu 2-0 o Náutico lá no Estádio dos Aflitos. Vem para a cobrança Lucas Cardoso. Vai ser autorizada a cobrança. Tá pedindo para esperar um pouquinho o Wilton Pereira Sampaio, porque os jogadores estão se pegando. Bandeirinha dedurou, o árbitro vai lá. Pentinho com o Bruno Mezenga. Carlinhos também tá por ali. 4 conversa, fala alguma coisa de passagem com o Dentinho. Ele tá de olho no Bruno Mezenga, né? Não tá deixando o Bruno Mezenga subir. Partiu Lucas Cardoso, levantou! Longe do gol, é só tiro de meta pro Guarani. Futebol da Bandeirantes para Desktop, que estampa a sua marca na camisa do Bugrão. E tem a Desktop Empresas. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Siga participando, interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Meu amigo Marcos Grácia Bugrino, tá ligado? Tá dizendo que não tá tão confiante assim, mas espera a vitória do Guarani. Tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes, olha a chegada do Náutico. Dalberson sai do gol para fazer a defesa. Meu amigo Capra, Zé Guarani, sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Levantamento para Júnior Brandão, chega para fazer o corte o Arnaldo. Marcou impedimento, mas não foi uma reposição do Dalberson. Não, era tiro de meta, era uma reposição com a bola, né? Nas mãos do goleiro. Então o impedimento foi marcado. Lucas Barbosa vem embora o time do Náutico para Igor Bolt, encara a marcação do Justin, que já tem cartão. Ele botou na frente, chega a defesa para cortar. Rebote, sobra para o time do Náutico. Lucas Cardoso dominou, traz para Canhota. Tanto o cruzamento, a bola bateu no Lucas Justin. Rebote para o time do Guarani, tenta armar o contra-ataque. Mirandinha botou na frente.
trava, chegando, tocando na bola, Carlinhos do meio campo, ele recua e recomeça com o goleiro Muriel. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 10 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo Gaston, você eu confirmo Série C quadrangular final, quinta, penúltima rodada aqui no Brinco. Guarani 0, Náutico também 0, Edu Pinheiro. Final da Série D de dados, segundo tempo em Itajaí, Santa Catarina, sim, 6 minutos. Em Barra 0, Santa Cruz também 0, Barra vai ficando com o título. Rádio Bandeirantes. É o futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É o timaço de Carlos Batista mais uma vez em campo, levando a emoção do futebol para você. Hoje com a Série C do Campeonato Brasileiro, com os dois times de Campinas em ação. A Ponte já conquistou acesso, quer a vaga na decisão, e o Guarani quer o acesso que pode ocorrer hoje. Para isso tem que vencer o Náutico. Olha o Náutico chegando de novo pela direita. Vitinho cruzou, pintou, fura na entrada da grande área, o Anderson. Tem mais Náutico, Arnaldo na direita, levantou para a boca do gol. Bolt tentou de cabeça, a bola fica viu. Diego Torres se sobe para afastar. Rebote, o Anderson chegou a tocar a bola, Mirandinha briga, mas já não tá valendo. O árbitro pegou uma falta do Anderson. O jogo tá parado, o Náutico chegou perigosamente, hein, Breno Beretta? É, sorte que o jogador do Náutico furou essa bola, porque poderia ter o endereço do gol do Dalberson, né? Mas agora o Guarani não tem pressa para fazer a cobrança, sente o bom momento do Náutico. 0-0, início de primeiro tempo aqui no Brinco. Tá mais friadinho no jogo, Bugrão nesse momento. Bola para Dalberson, peca em outra bola, tentou lançamento muito forte pro Mirandinha, não alcança, a bola sai. Lateral pro time do Náutico bater. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, 12 minutos primeiro tempo. Comecinho do jogo, quem é que tá melhor aqui no Brinco, hein, Gleger? Olha, jogo equilibrado e o Náutico tá chegando, você viu esse lance agora aí, você vê que chegou com qualidade, né? Olha o Náutico de novo chegando, chega Emerson de qualquer maneira para afastar, seguindo o Gleger. Exatamente isso, então o Guarani tenta um jogo um pouco mais ofensivo, não consegue, pela organização do time no Náutico, né? Que tá chegando, que tá pressionando, que tá claro e óbvio, buscando o resultado positivo, até porque, Bolis, a vitória interessa muito ao time de Recife. É porque o empate fará com que o Náutico não dependa só dele na última rodada, quando vai receber o Brusque. Bola pro time do Timbu, Igor Gotti tentou o domínio, chegou rasgando o Kelvin. Voltou para Diego Torres com liberdade, soltou pela meia para Isaac, vem Bugrão no comando, Júnior Brandão, dominou, limpou, disparou, pega Muriel, mas não valia. Não valeu a finalização do Júnior Brandão porque ele estava impedido, Breno Beretta. É, sinalizou o bandeira número 1 que ele estava um pouquinho à frente e já tinha batido roupa o goleiro Muriel. Quase o Guarani não faz o primeiro aqui no Brinco. É, mas pelo menos se serviu para dar um susto no time do Náutico que está jogando tranquilo aqui no Brinco. João Maestro recuando para o goleiro Muniel, Júnior Brandão vai apertar, consegue sair jogando lá do outro lado da quarta zaga para Cartinhos empurra na zaga central para João Maestro, com liberdade, com campo, ele tem habilidade com a bola nos pés, carrega a bola, chega até o meio campo, tentou o passe, toca na bola Vitinho, Diego Torres brigou, Hélio Borges tocou, Emerson furou, chega Alan Santos metendo a bola para fora. Na segurança, mete pra fora, cede lateral na direita, campo de ataque pro time do Náutico bater. Vem Arnaldo pra bola, solta na ponta pra Vitinho, chega na marcação, Dentinho. Vitinho recolheu, dominou, traz a bola pra Canhota, recua pra Arnaldo, Arnaldo recolhe, domina, tentou cruzar, cercado pra Wenderson, dividiu, ganhou do Isaac, carrega a bola pra Hélio Borges, bateu cruzado pra boca do gol, Igor Fernandes tocou na bola, Bruno Mezenga finaliza pra fora. Vai embora pela linha de fundo, mas com perigo, Breno Beretta. É, jogada perigosa, mas a bicicleta que o Bruno Mezenga deu estava com o pneu furado, né? Saiu completamente por cima, longe do gol do goleirão Dalberson, que agora vai tentar esfriar o jogo também. Sente o bom momento do Náutico, tá tudo igual aqui no Brinco, 0-0. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi. Vamos chegar a 15 minutos, primeiro tempo aqui no Brinco, Série C, quinta rodada desse quadrangular final. Levantamento para o ataque, o Bugrão tenta com Brandão para Diego Torres, bola para Dentinho. Júnior Brandão abriu, soltou o lançamento, passe foi horroroso do Dentinho pro Brandão. É, ele tá pedindo até desculpa, né, porque jogou muito na frente, jogou bem mais pro Muriel do que pro Júnior Brandão.
nem que ele tivesse turbina nas nádegas, como diz o Batista, né? Ele chegaria nessa bola. E o passe pro Brandão, o Brandão estava atrás do último defensor, ou seja, ele ficaria em posição legal. Bola pro time do Guarani, tenta a saída, Mirandinha, dominou, brigou, foi pra disputa, a bola saiu. O árbitro marca lateral pro time do Guarani bater lá pela direita no campo defensivo. Pega a bola, vem pra cobrança Lucas Justin. Ele vem pra cobrança do lateral, vai recuar, recua pra Rafael. Recomeça o time bugrino neste primeiro tempo, 0-0. Jogo importantíssimo, vale o futuro do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C pra 2026. Levantamento pro campo de ataque do Rafael, tentando o pivô, Júnior Brandão, tira a defesa, Isaac conseguiu de cabeça para Mirandinha, dispara para o setor direito, Mirandinha colocou na área, para Isaac de cabeça, ele bate em cima da zaga, insistiu, toca de novo na bola, a bola não saiu, voltou Dentinho, Diego Torres bateu cruzado, tirou, Júnior Brandão de cabeça desequilibrado para fora. O Bugrão perde uma grande oportunidade, a melhor do Guarani está aqui no jogo, Breno Beretta. Uma atrás da outra, né? Primeiro o Isaac fez completamente errado, tentou chutar a bola, chutou na defesa do Náutico. Ele cabeceou, né? Ele cabeceou e foi completamente errado. Depois, o Júnior Brandão jogou de zagueiro, cabeceou essa bola pra cima, todo desajeitado. Era pra ter dominado a bola. Perde uma grande chance, a principal do jogo, o Guarani, 0-0, tá empatado o jogo. No mínimo, o Isaac deveria ter tentado a finalização com o pé direito, uma chapa na bola, ele tinha possibilidade, né? Tava livre ali na altura da marca penal. Realmente perdeu uma grande oportunidade o Guarani quando o Náutico deu uma vacilada. Guarani chegou encorpado, chegou forte e quase marcou. 0-0, vem o Náutico, jogo decisivo, jogo perigoso. Lucas Barbosa volta na frente, chega bem Kelvin. Auxiliando o Lucas Justin, que já tem cartão, que foi para a área ali marcando o Igor Ponte. Ganha a lateral para fazer a cobrança do time do Náutico. 17 minutos, primeiro tempo, 0-0. É jogo importante, é jogo decisivo. Vem para a cobrança o Igor Fernandes. Força nos braços, toma a distância, vem para a cobrança do lateral. Levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro a Rafael. A sobra da bola, Vitinho entrou pro gol. Alan Santos mete a cabeça na frente da bola. Uma paulada do Vitinho de fora da área. Alan Santos não quis nem saber. Meteu a bola para fora. O Wilton está dizendo que a cobrança de lateral, não, pro Gandula. Pro Gandula devolver a bola no local correto. Vem o Náutico, chega bem na alavanca, Alan Santos tira mais uma. Dentinho com a sombra, levanta a bola ganha altura, não ganha distância. Foi empurrado o Júnior Brandão. O Wilton não deu. Rebote pro time do Náutico, Lucas Cardoso tentou, mas se chega Diego Torres para recuperar. Solta o jogo para Isaac, no braço do Anderson. Bateu no braço do Anderson quando o Guarani tentava escapar do programa de ataque. O jogo tá parado. Tem falta para bater o time do Guarani. Vamos chegar a 18 minutos do primeiro tempo. Você ligado no FM, faixa estendida 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alan Santos sai jogando curtinho para Rafael. Tem pela meia Kelvin. Meteu o lançamento, bola esticada procurando Mirandinha. Ele escolhe de cabeça, tirou a zaga, voltou para Mirandinha. Entrada na grande área. Vem Guarani. Empurrou na canhota para Dentinho. Invadiu a área, pedalou. Limpou, boa jogada. Dentinho bateu cruzado. Tira João Maestro. Tira na hora H, o zagueirão do time do Náutico na boa jogada do Dentinho. E vem pro contra-ataque o time do Náutico. Hélio Portes dominou, faz o break, bem marcado pelo Alan Santos e também pelo Emerson. Empurrou para Vitinho no corredor para Arnaldo. Arnaldo para Bruno Mezenga no comando. Olha o Náutico chegando. Igor Bolt recebeu, dominou. Entrada na grande área, clareou. Mandou para fora. Longe do gol, é só tiro de meta, Breno Beretta. E ele chutou pro gol como se fosse um tiro de meta. A bola subiu muito, Dalberson apenas acompanhou. 0-0, tá tudo igual aqui no Brinco. KS Tubos, especialista em hidráulica, tudo em tubos, válvulas e conexões. Produtos para setores industrial e residencial. Acesse kstubos.com.br e confira. Vem pra cobrança do tiro de meta o goleiro Dalberson. Sai jogando curtinho dentro da grande área para Rafael. Rafael para Lucas Justin. Com isso já aperta o time do Náutico. Tentou uma bola pela meia. Chega para recuperar Vitinho. Mas aí ele retribui a gentileza. Devolve a posse de bola de graça para o time do Guarani. Que vai ter o lateral para bater com Lucas Justin lá pela direita. Tem a opção do Rafael atrás. Ele viu, tocou pro Rafael. Rafael domina para sair jogando pro time do Guarani. Céu nublado em Campinas. Já choveu, já parou nesse momento. Pelo menos não chove, né, Breno? Parou de novo ou não? Tá uma garoinha bem fininha, não dá nem pra sentir quase. Dentinho vacilou, perdeu a bola, vem o Náutico, falta. Sanduíche de Hélio Borges. O pão pro lado de cima, Dentinho pro lado de baixo, Kelvin. E aí tem falta pra fazer a cobrança do time do Náutico.
Dentinho parece que não tá muito ligadão no jogo não, né, Bebê? Ele tá meio desligado, como você disse, e perdendo muitas bolas, né? Hoje ele ganhou a posição de titular, que geralmente é do Cauã Jesus, mas até agora não entrou no jogo. E é claro que o técnico Matheus Costa o tempo todo conversa com o auxiliar dele. Uma falta perigosíssima, o Lucas Cardoso é um dos que tá por ali, ajeitando a bola com carinho, Boles. Em Olambra, os meus amigos Marcos Constantino, Marcão da Pavink, Juninho Constantino estão ligados, acompanhando o futebol. 20 minutos e meio, o primeiro tempo, 0-0, falta frontal pro Timbu bater. Tá por ali o Lucas Cardoso e o Vitinho, como disse o Breno Beretta. Deu uma encostada ali, o Anderson saiu agora, e um dos dois vai cobrar. No centro do gol, o goleiro Dalberson vai um pouquinho mais pro canto direito agora. É falta pro time do Náutico, 0-0 placar do jogo. Lucas Cardoso e Vitinho. Vaias pra cobrança de falta do time do Náutico. Vaias da galera bugrina. Autorizada a cobrança. Falta pro Náutico. Lucas Cardoso por baixo. Recuo pro Dalberson. Parecia até aquele pênalti, aquela cavadinha do Yuri Alberto pro goleiro do Flamengo, viu, Bebê? Ainda bem, né? Porque o Náutico já fez gol assim na primeira fase, foi bem parecido, né? Só que a bola subiu pela barreira e o jogador que fez o gol tá machucado. Machucou, inclusive, contra o próprio Guarani na primeira partida lá em Recife, né, Boles? Sim, que o Guarani venceu pelo placar de 2-0. Teve ainda uma derrota do Guarani aqui na primeira fase para o Náutico por 1-0. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Brandão escora de cabeça, tentou o Dentinho. Arnaldo chega na categoria, sai driblando. Guarani aperta, morde, belisca, tenta recuperar. Bola recuada para Cartinhos, o Brandão aperta. Levantamento do Brandão de ataque, chega de cabeça para cortar Emerson. Diego Torres briga, sobra da bola para Vitinho. Vitinho domina, faz o break, habilidoso com a perna esquerda. Prende, segura, voltou para Hélio Borges, setor direito, campo de ataque. Faz um recuo, deixou mais atrás para Arnaldo. Arnaldo olha na frente, todo mundo marcado, ele parte para a finta. Sai da ponta, vem para meia. Fintou primeiro, o segundo, faz boa jogada, sofreu a falta, levou vantagem. Mirandinha chega para cortar, rebote pro time do Guarani, se manda pro campo de ataque. Isaac nas costas do Arnaldo, que ficou caído. Ainda ele parou, prendeu, olhou, pensou, enfiou pra Mirandinha na área. Júnior Brandão, Mirandinha vai encarar a marcação, tá na área, pedalou, puxou pro meio direito, cruzou pra Brandão, passa por ele, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Breno Beretta. Passou isso aqui, ó, uns 5 centímetros da cabeça do Júnior Brandão, que até subiu. Se o cruzamento fosse um pouquinho mais baixo, fatalmente ele testaria pro gol. E agora o Arnaldo vai ser atendido, ele tá caído próximo do goleiro do Guarani, do Dalberson. Atendimento médico do Náutico já foi autorizado a entrar no gramado. O Náutico vai ficar com 1 a menos em campo e o jogo está empatado 0-0. Foi um choque ali na lateral do corpo do Arnaldo quando ele tentou uma última finta depois de ter passado por 2 adversários. Eu sigo então, Edu Pinheiro no giro do placar, agora com 23 minutos, primeiro tempo, aqui no Brinco. Guarani 0, Náutico também 0, Edu. Roger Williams, narra 19h30, Brusque Ponte na Série B, segundo tempo, gol da Chapecoense, Perotti. Chapecoense 1, Novo Horizontino 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Jogo parado, é tempo de análise. Gleger Zorzin, alegria até o fim. Ele que já esteve lá dentro e conhece do riscado. Metade do primeiro tempo já foi 0-0 aqui no Brinco, Gleger. Precisa mais do Guarani, né, Bones? Precisa pressionar um pouco mais. Tá jogando pelo acesso, pô. Precisa pressionar um pouco mais. Eu adiantaria um pouco mais as linhas, pressionaria um pouco mais a saída de bola do Náutico, não daria alternativas para o time pernambucano, porque sem dúvida nenhuma, é um time bom, é um time bem treinado e que o Guarani tem que estar atento. Então, espero o Guarani um pouco mais à frente para não deixar o Náutico respirar. Levanta a bola para o grande ataque, o goleiro Muriel, tiro de meta cobrado, Kelvin sobe, não marcha a bola, mas quem encontra é Lucas Justin, devolve a bola para o grande ataque, Igor Fernandes toca na bola, voltou para Kelvin tentou passe curto, tirou defesa, bola rebatida, vai sobrar para Júnior Brandão, ele briga, luta, volta para Mirandinha, dentro, domina a bola, escape e sai. Lateral para o time do Náutico bater,
houve um princípio de bate-boca entre Mirandinha e Igor Fernandes. Esse bate-boca foi contido pelo Matheus Costa, técnico do Guarani, e também pelo auxiliar número 1. Tudo ok entre ambos, pelo menos nesse momento. Lucas de Justin, uma disputa agora com o jogador do Náutico, caído, o outro marcou apenas lateral. Lucas Justin cobrou lateral rapidinho, mas como ficou no chão o jogador do Náutico, Bruno Mezenga pediu para esperar, pediu para voltar. E o lateral será novamente cobrado pelo time do Guarani lá pela direita, um pouco depois da risca no meio-campo. É o futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Aqui no Brinco, placar de 0-0, Guarani Náutico. Diego Torres foi para a disputa, ganha de João Maestro, enfiou no comando para Dentinho. Arnaldo já recuperado, chega para cortar. Kelvin com a sobra, tinha ladrão, Bruno Mezenga, devolve a bola para o grande ataque. João Maestro tira de novo. Diego Torres tenta colocar no chão para o Emerson. A bola chegou no Emerson. Hélio Borges volta para marcar. Ele recua para o camisa 10, Diego Torres. Faz o passe para Alan Santos. Alan Santos no triângulo para Kelvin. Kelvin para Diego Torres. Para, prende, segura, volta a bola para o capitão Alan Santos. Guarani consegue sair jogando direitinho. Agora o lançamento do Alan Santos de novo é muito forte para o Mirandinha. A bola acaba saindo, é lateral para o time do Náutico bater lá pela canhota, campo defensivo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Hoje, sabadão, aquele churrascão. Amanhã, domingão. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste. E na Mega Loja em Sorocaba tem Iga Atacado. Alô, Dormitiga, o Tchê, sempre acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, grande parceiro comercial, grande amigo de toda a equipe. Levantamento para o grande ataque, João Maestro errou, Brandão ficou com a sobra, vai para a disputa, insistiu, caiu, se levantou, chega aqui atrás, é Arnaldo para cortar, foi seguro por Isaac, o jogo tá parado. E o Arnaldo reclama com o Wilton, cadê o cartão? Foi seguro. O Wilton que distribuiu 2 cartões, um para cada lado no início do jogo, agora apenas pedir um pouquinho mais de calma para o jogador bugrino, né, bebê? Exatamente. Você falou de churrasco, a gente está aguardando o carneiro do Gleger, né? Ah, vai chegar. Parece que tá marcado já, viu, bebê? A data tá marcada. Vai ser dia 30 de fevereiro de 2026. Ah, tá. Achei que ele já tivesse no freezer. Não, já marcou. Vai ser 30 de fevereiro. Tá caído o Lucas Cardoso numa disputa de bola. O árbitro não deu a falta, mas o Lucas Cardoso segue caído no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Como é que tá o tobogã, o panorama do tobogã, Breno Beretta? Eu quero detalhes, me conta aí. Ah, encheu muito, viu, Boles? Eu acho que nesse momento tá de 70% a 80% da capacidade, viu? Bom público, a galera marcando presença. Na parte inferior tem mais gente ainda, eu acho que tá de 80% a 90%. Na parte de baixo do tobogã. É isso, meu amigo Viola, grande Viola Batista, tá sempre ligado, a Patrícia tá por aqui, sempre acompanhando o Gabriel Antônio, sempre em Belo Horizonte conosco, Gabriel, Vilma, Carol, torcendo pro Guarani. Valeu, rapaziada, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Na sequência tem a Macaca, hein? A Ponte Preta joga contra o Brusque, 7h30 da noite, lá no gramado sintético do Augusto Bauer, em Santa Catarina. Roger Williams vai dar o recado aqui na Bandeirantes. Recuperado o Lucas Cardoso, mas como houve o atendimento médico no campo, ele sai. Igor Fernandes vem para a cobrança do lateral para o time do Timbu, lá para a canhota. Força nos braços, levantou na direção do Mezenga, ele escolhe de cabeça, a bola fica viva. Lucas de Justin chega rasgando. Brandão briga, tira a defesa, tira mal, uma sobra para Diego Torres. Já meteu para Dentinho pela meia para Isaac, passou Dentinho, a tabela saiu num 2. Eles não contavam que o Hélio Borges acompanhou tudo. Na proteção, a bola sai lateral para o time do Náutico, ganha inclusive abraços do Arnaldo, os cumprimentos do seu companheiro. Quase 29, primeiro tempo, 0-0 é o futebol da Rádio Bandeirantes. Bruno Mezenga escolhe de cabeça, Hélio Borges tocou para ninguém. Ela fica de graça para Rafael, na zaga central para o time do Guarani. Rafael curtinho para Alan Santos, devolve para Rafael numa zona perigosa. O quinto sinal está marcando 17h30 no horário oficial de Brasília. Mirandinha reclama que foi empurrado, desarmado, segundo o árbitro na bola. Na sequência também desarma na bola Isaac e recupera para o time do Guarani. É jogo brigado, é jogo decisivo. E Mirandinha botou na frente, foi empurrado pelo Igor Fernandes, o árbitro não deu a falta. Bola recuada para Muriel para Carlinhos tira para o meio. Vitinho aqui recolhe, domina, prende e segura. Volta a bola na ponta para Igor Fernandes, tentou o passe no comando, trava bem Diego Torres. Mete a bola para fora, cedendo lateral para o time do Náutico bater. Quase 30 minutos. Hilton tá apontando alguma coisa no banco do Guarani. Talvez um jogador do Guarani que subiu ali, reclamou de alguma coisa. O David Braz tá no banco, né, bebê? Tá no banco.
Tá todo mundo sentado nesse momento. Teve um jogador do Guarani que se levantou. Não, eu acho que é o preparador de goleiros, o Arzu. Tá bom. Ou o goleiro Andrei, eu não sei pra qual dos dois que foi. Foi pra um dos dois. O quarto árbitro tá indo lá, ó, em direção, apontou, acho que foi o Andrei mesmo. Né? Parece que apontou, mas tá tudo ok, não deu cartão não, só pediu um pouquinho mais de calma pro goleiro reserva do Guarani. Vem o Náutico, Igor Bolt tentou o comando, chega aqui atrás com o pé direito, o Emerson pra cortar. Toca na bola o Wenderson, sobrou pra Kelvin devolve no campo de ataque, rebate Igor Fernandes, toca de cabeça Lucas Justin, ninguém consegue colocar a bola no chão, Mirandinha tentou, mas a sobra da bola fica pro time do Náutico. Futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Agora o torcedor fica na bronca porque o Wilton marcou a falta do Emerson para cima do Hélio Borges. Bem na risca do meio campo, foi aqui do lado do tobogã. E aí gira o protesto da galera. Falta já cobrada. Tivemos outras faltas ou lances como esse no jogo que ele deixou passar. Bola para Carlinhos, domina para o time do Náutico, chega até o meio campo, empurra na ponta para Igor Fernandes, segundo terço do campo, parou, prendeu, olhou, pensou para Lucas Cardoso, tentou devolução, Lucas Justin tocou na bola, Mirandinha chega para auxiliar e recuperar, solta o jogo para Kelvin no corredor, tentou Mirandinha de novo, a bola foi desviada pelo Isaac. Chegaria no Mirandinha, mas desviou no Isaac e saiu, portanto, é lateral pro time do Náutico bater. Vem pra bola Igor Fernandes, empurrou pro Igor Bolt, foi pra dividida, chega Kelvin, dividiu, tentou ganhar, recupera Lucas Barbosa, leva pro fundo, Lucas Justin toca na bola, insistiu no lance, o Cardoso tocou na bola, a bola saiu. É tiro de meta pro time do Guarani bater. Lucas Cardoso com a 10 no Náutico, Lucas Justin com a 2 no Guarani, Igor Bolt, Igor Fernandes. Dois jogadores que atuam no time do Náutico. O Bolt, evidentemente, é o apelido em função de Usain Bolt, o atleta jamaicano. Isaac, boa bola metida no corredor para a velocidade do Emerson, dispara pelo setor canhoto, faz o break. O Hélio Borges conseguiu ainda tocar na bola, perdeu um pouquinho de tempo. Mesmo assim, ele cruza com o pé direito. Júnior Brandão ajeitou para Mirandinha, bateu travado, voltou Mirandinha, bate no canto da trave, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Predestinado na boa jogada que começa com o Emerson. Ele recebe um passe espetacular do Isaac, abrindo a defesa. Emerson domina ao cruzar, quase foi desarmado, persistiu no lance, com o pé direito ele cruzou. Júnior Brandão ajeitou com o peito, Mirandinha tentou o primeiro, o segundo, a bola sobrou limpa na entrada na grande área, ele solta a bomba com a canhota, ela toca na trave e com requintes de crueldade vai pro fundo do gol. Aberto o placar do Brinco, Mirandinha marca um gol importantíssimo, fazendo a festa da galera. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou e se balançou, a rede é gol e é gol do Guarani. Mirandinha, 32 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito e grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no Brinco. Mirandinha, Guarani 1, Náutico 0, não deu pra você, Muriel. Não chora não, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Breno Beretta. O detalhe da persistência do Mirandinha. Primeiro, o cruzamento perfeito do Emerson pro Júnior Brandão, que dominou de peito, matou de peito como se fosse futevôlei, tocou pro Mirandinha, aí ele tentou bater pro gol, a bola bateu na defesa do Náutico, tinham dois jogadores do Náutico marcando ele. Na volta, o que ele fez? De perna esquerda, ele meteu no cantinho direito do goleiro Muriel, que nada pôde fazer. Abre o placar Mirandinha, tira o grito entalado na garganta do torcedor aqui no Brinco.
1-0, tá bonito o Guarani pra cima do Náutico. Só que o árbitro tá indo pro VAR agora. Se ele está indo pro VAR, talvez ele tenha dúvida se ao dominar a bola o Júnior Brandão domina no peito. Não, mas impedimento ele não teria que ir pro VAR, né? É essa a questão. Do Brandão. Então, mas ele tá na cabine do VAR. Ele vai analisar uma outra situação, Wilton Pereira Sampaio. Tá analisando uma outra situação, o árbitro do jogo. Júnior Brandão tentou até ver alguma coisa ali na cabine do VAR. O Gleger vai me auxiliar. O impedimento, ele não precisaria ir pro VAR, né? No cruzamento do Emerson pro Júnior Brandão. Tá olhando uma outra situação, Wilton Pereira Sampaio, neste momento. Todo mundo fica aflito, afinal de contas o Guarani comemorou gol importantíssimo, os gols mais importantes do Guarani na competição. O Wilton já tem a decisão e atenção, ele marca um toque no braço, não vale o gol. Só se foi, eu não sei, o Gleger, só se foi do Mirandinha, porque ele chutou a bola na defesa e a bola voltou, teria sido no braço dele, né? Exatamente. É isso, Gleger? Exatamente. Eu não daria, tá? Eu não daria um toque ali na primeira finalização do Mirandinha, com, acho que é o Bruno Mezenga que tá ali no lance. A bola tem uma disputa de bola ali, a bola automaticamente toca no braço. Eu não daria, tá? Pra mim, gol legal do Guarani. Mas ele dá o toque do braço, tem o toque, sem dúvida nenhuma, e tá anulado o gol do Guarani. Bola. Gol anulado, segue 0-0 aqui no Brinco, portanto não vale o gol do Mirandinha. É para o time do Náutico, Branco de ataque. Bola por dentro para Lucas Cardoso. Recolheu o domínio, voltou para o Enderson. De primeira fase, inversão da direita para a esquerda para Igor Fernandes. Bola de GPS para recolher, dominar, para colocar no chão para o Igor Bolt. Pela meia, tentou Vitinho para Igor Fernandes de primeira. Levantou para a boca do gol, subiu para afastar Emerson na segunda trave. 36-40, 0-0, portanto, o placar do jogo. O Enderson de primeira para Hélio Borges. Trava bem Emerson para recuperar. Dentinho com a sobra, linda finta. Deixou sem pai nem mãe o Arnaldo. Carrega a bola, Júnior Brandão abriu. Dentinho soltou nas costas do Emerson. Enfia pro atacante, Dentinho. Carregou em direção ao gol, tava cheio de moral. Finta seca para cima do Arnaldo. Aí tentou recuar. Recuou mal, bola colocada para fora. É lateral de graça pro Timbu bater. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 minutos e meio, o primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo Série C, quinta rodada, quadrangular final. Guarani 0, Náutico também 0. Guarani teve um gol, mas o árbitro anulou. Edu. Tô vendo aqui o lance aqui, é muito rápido, né? Quando ele para o lance, volta e tal. Bom, o Greg já opinou, né? O lance muito discutível, viu? Brasileirão, 18h30, né, Bragantino e Grêmio, 21 horas tem Corinthians e Mirassol. Pois não, Gleger? Não, é pra dizer, eu tava comentando com o Edu, a gente tá vendo no replay agora. Cara, é um lance muito rápido, muito discutível. Ele bate, a bola pega no Mezenga, né? Numa disputa de bola ali. Cara, eu acho que foi muito rigoroso o VAR. Pra mim, gol legal do Guarani. É uma disputa de bola absolutamente normal. O Mirandinha não tem nenhuma pretensão de tirar a bola para se beneficiar. Pra mim, gol legal. Foi muito, mas muito rigoroso o VAR. Bola. Segue 0-0 aqui no Brinco. Já Edu Pinheiro, comando Intervalo Bandeirantes. Novo plano de celular da Desktop, 15 ou 20 gigas de internet. Com WhatsApp, Waze, ligações ilimitadas. A partir de R$ 39,99 mensais. Tá barato demais. Plano de celular da Desktop, 15 ou 20 gigas, R$ 39,99 mensais. Acesse desktop.com.br. Ô, Boles. Chama, falou, bebê. Você quer um detalhe? Se ele não tirar no intervalo o Lucas Justen, o Guarani corre um sério risco de ter um jogador expulso, porque o Náutico tá jogando todas ali em cima dele. E agora ele tentou a finta, perdeu a bola, insistiu, tentou recuperou, mas perdeu para outro jogador que já chegou. Bruno Mezenga levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. Tem mais Náutico aqui pela direita, Hélio Borges domina, olha para a área, vai encarar a marcação, pedalou, limpou, pé canhoto, faz o break de novo, linha lateral da grande área, ameaça da bola pro Emerson, tem habilidade o Hélio Borges, voltou para Arnaldo empurrou na entrada da grande área para Lucas Cardoso, chega Emerson para tirar de
de qualquer maneira. Como é que tá o Cicinho? Tá meia boca ainda, ô Bebê? Ele já se recuperou de contusão. Problema muscular, ele voltou a treinar na quinta da semana passada. Tá à disposição, tá sem ritmo de jogo, mas tá à disposição. Vem Guarani aqui pra esquerda, Dentinho, vai pra cima dele, Dentinho. Dentinho dominou, a bola vai saindo, escanteio. Sai pela linha de fundo, escanteio pro Guarani, Breno Beretta. É pela esquerda, né? O Diego Torres é quem vai bater, ele não tem pressa nenhuma. Quem sabe agora o primeiro do Bugrão, Bolis. Se ele não tem pressa, então aproveito para dar um recado aqui do Sicredi, porque não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Bora lá, Bugrão, a galera quer comemorar mais um gol, comemorar pra valer. Vem pra cobrança, Diego Torres, mãos na cintura, preparado, concentrado, beira canhota. Vai partir para a cobrança, atenção, levantou na segunda trave. Vai, Rafael, ficou olhando para a bola, ameaçou, mas não foi. Insistiu, tenta recuperar, não consegue, a bola sai. É lateral para o time do Náutico bater lá pela esquerda, ainda no campo defensivo do Timbu. Caia-se Tubos fica na cidade de Paulínia e atende toda a região metropolitana de Campinas. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Igor Bolt tem velocidade, domina pela esquerda, vem o Náutico, ele tentou a finta, foi travado, voltou de graça para Diego Torres com liberdade pelo meio, passou Júnior Brandão, passou também, recebeu Mirandinha, tá no mano a mano, tentou a meia lua para cima do zagueiro, botou na frente, caiu e agora Ailton! Ele marca tiro de meta. Pediu pênalti, tá marcado o tiro de meta, Breno Beretta. Ele tava na frente do lance, o Mirandinha deu o drible da vaca no Carlinhos e o árbitro tá mandando ele se levantar. Eu realmente, aqui ó, tô na frente do lance. Eu não consegui ver o Carlinhos derrubando o Mirandinha. Não sei se o Gleger, com o auxílio da TV, conseguiu. Já o Gleger vem com o veredito, com a opinião dele em relação a esse lance. Agora o Mirandinha tava mano a mano, né? Com o Carlinhos já com cartão amarelo. Ele tentou um drible da vaca, deu uma adiantada monumental na bola. Mesmo assim ele chegou. Ele tinha que ter tocado pro Júnior Brandão, né? Que tava entrando na área. Ou tentar a finta, mas não alongar a bola como ele alongou. Bom, o Wilton ainda não autorizou a cobrança, acho que sim, né, Breno? Autorizou, tá com a mão agora no apito. Autorizou. Apitou, então não houve nada. Foi nada, né, Gleguer? Foi nada. Mirandinha tentou ludibriar a arbitragem, foi absolutamente nada. Tentou o quê? Deixa eu colocar no meu caderninho. Qual é a palavra, por gentileza? Ludibriar. Bonito, hein? Bonito. Aqui vem bola para o grande ataque, Igor Bolt pro time do Náutico, recebeu, dominou, tá na área, pé canhoto, bate cruzado, ninguém na área, ela passa por todo mundo, vai embora. A esquerda do gol é só tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17h43 no horário oficial de Brasília. Estamos na Primavera Brasileira, agora 42 minutos, primeiro tempo. É o futebol da Rádio Bandeirantes, Série C, aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 0, Náutico também 0, Edu Pinheiro. Olha, final da Série D de dado, estamos a 38, segundo tempo em Itajaí, Santa Catarina, Barra e Santa Cruz empatam 0-0, Barra venceu a primeira 2-1, vai ficando com o título. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Segue a gente lá no Instagram, Leandro Boles 2LS. Começou a seguir, a gente registra aqui, Leandro Boles 2LS. Tem também na Rádio Bandeirantes Campinas. Bola enfiada para Emerson, dividiu com o Arnaldo. Chega, dá o corpo, protege, linha de fundo, setor canhoto. Emerson pro time do Guarani. Boa bola metida curtinha para Dentinho. Dentinho vai encarar a marcação do Enderson. Ainda Dentinho, Enderson é bom marcador. Vai gerar uma outra situação ali, 2 a marcá-lo, insistiu no lance, dividiu, pelo menos para a bola sair, mas nem sair, ela saiu. Recupera o Anderson, sai jogando para o time do Náutico. Fez o passe curtinho aqui na marginal do campo aéreo, Borges. Ele dominou, faz a finta, leva um pontapé do Isaac. Na sequência o Kelvin chuta a bola, quase acerta o Hélio Borges. E o Wilton vai dar cartão para o Isaac. Não, ele vai dar cartão para o Emerson, porque pegou por trás o jogador do Náutico, né? Então o Emerson tá amarelado. Realmente pegou por trás e mereceu o cartão. Há pouco o Wilton pediu pro Gandula de novo devolver a bola corretamente. Ele fica pilhando todo mundo, né? Ouça ao fundo a galera pega no pé do árbitro. Teve o lance onde ele interpretou, porque a decisão final é dele, né? O árbitro de vídeo chama, mas a decisão final é do árbitro de campo.
interpretou como toque no braço do Mirandinha, invalidou o gol, anulou o gol. E assim segue. Vem para o programa de ataque o time do Náutico. Toque de cabeça, escorou de cabeça o Bruno Mezenga. Tentou na ponta o Igor Fernandes, foi para disputa. Falta marcada. É isso? É isso. Está sinalizando, gesticulando. Parece um cara que comanda uma banda. Sabe como é que é, ô Breno? É igual um maestro também, né? Pode dizer assim, caso, né? Nem mais. Agora eu fico pensando o seguinte, será que no intervalo o árbitro ele fica consultando o pessoal lá? Será que eu errei? Será que eu não errei? Será que ele assiste de novo o lance que ele anulou? Mais 4 minutos de acréscimos, viu, Bolis? Uma vez eu ouvi uma entrevista, não me recordo o nome do árbitro, confesso, que ele disse, não quero nem saber, o que está decidido, está decidido. Agora outros já disseram, não, a gente vê sim no intervalo, enfim, né? Depende muito de cada um, né? Da personalidade de cada árbitro. O Wilton é um árbitro extremamente experiente, né? Copa do Mundo, Mundial de Clubes, apita sempre os jogos importantes. Levantamento do programa de ataque do Dalberson. Júnior Brandão tentou escorar de cabeça. Vai ao solo, voltou para Mirandinha. Mirandinha para Isaac. Isaac puxou, soltou, empurrou aqui na ponta para Emerson. Leva para o fundo, prepara o cruzamento. Levantou, a bola foi desviada. Se sair é escanteio. Saiu. É escanteio ou não? Não. Eu acho que bateu no camisa 11. Pra mim claramente bateu. Borges. Pra mim bateu. O cruzamento não foi bom, mas pra mim bateu no Hélio Borges. Foi dado o tiro de meta que o time do Náutico já cobrou. 46, vamos até 49 aqui no Brinco. Já é do Pinheiro, comanda o intervalo Bandeirantes. Número time do Náutico com Carlinhos para João Maestro na zaga central. Ele recolhe, domina, carrega a bola. 1, 2, 3 toques da bola, faz o break, para, pisa, volta por dentro para o Anderson naquela saída de 3, onde o volante vem buscar o jogo entre esses zagueiros. Faz a abertura do outro lado para Carlinhos, já amarelado no jogo. Carlinhos, que não é o taxista. Ele solta o jogo por dentro para o Anderson. Anderson tentou o domínio e perdeu. Guarani recupera, vem para o Bugrão. Bola para Júnior Brandão. Passou Dentinho no corredor. Boa bola para ele, Dentinho. Parou, prendeu, encarou, tá na área, bateu cruzado. Gol! É gol, 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 é gol! E do Bugre! Dentinho! Tem a 7 estampada na camisa! Bola recuperada, o Bugrão veio com tudo pra cima. A bola chega de Júnior Brandão pra Dentinho. Ele poderia ter batido, corta por dentro, encara de novo e bate pro gol no cantinho de Muriel, que nada pôde fazer. Aberto o placar do Brinco e esse valeu. Dentinho faz a festa da galera, marca um gol importantíssimo no Brinco. Então avante, 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 Bugrão! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou. Balançou a rede, a gol e a galera solta o grito. A galera quer o acesso, a galera quer ver o Guarani, quer ver o Bugrão na Série B. Dentinho, coloca lá dentro, é gol do Guarani. Na marca de 47 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito. Solta o grito e grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no Brinco. Dentinho, predestinado, ganha a vaga no time titular e marca um gol importante. Aliás, um gol importantíssimo. Não chora não, Muriel, não chora não, goleiro. Uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Bandibereta. O detalhe é que esse gol tem o dedo do Matheus Costa. Participaram da jogada as duas novidades no time titular. O Júnior Brandão, ele não foi fominha. Ele deu uma bola açucarada na ponta esquerda pro Dentinho, que tentou pedalar, partir para cima da defesa do Náutico e escolheu o canto esquerdo do goleiro Muriel. Uma bola rasteira, um chute primoroso para abrir o placar aqui no Brinco. Dentinho, que não estava bem no jogo, mas faz um golaço aqui no Brinco e deixa a torcida assim, ó, cantando, pulando e vibrando no Brinco.
Abre o placar, Dentinho. Agora Guarani 1, Náutico 0. O Wilton deu mais 1 minuto, vamos a 50, estamos com 49 minutos de meio, o jogo tá parado. O Júnior Brandão tá no chão. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 1-0, a galera solta o grito. O Guarani precisou marcar 2 para valer 1. Tá valendo. Dentinho, 1-0 pro Guarani. Tem jogo ainda, bola pro João Maestro. Vem para o time do Náutico, quer segurar o resultado para ir pro vestiário com esse 1-0. Bola para Arnaldo, ele sai da ponta, vem para meia. Dentinho dá o combate. Evitação ofensiva rápida do time do Náutico. Carquinhos de primeira, empurra na ponta, desafoga para Igor Bolt. Domina o último terço do campo para Igor Fernandes. Prepara o cruzamento, a bola explode no Lucas Justin. Sai por onde? Sai pra lateral. Tá apontando o Wilton, lateral pro time do Timbu bater. Deu mais um minutinho? 49 mais 1 é 50. Ou mudou a conta aí, ô Bebê? Eu não sei que conta que ele tá fazendo, né? Igor Bolt levantou pra boca do gol, subiu lá dentro, tira a defesa, voltou pra o Enderson, tira Rafael, o Enderson de novo com a sobra, dominou, clareou, explode em Diego Torres, a sobra pra Dentinho, tentou dominar, deu uma escapada, volta pro time do Náutico, mas acabou, apita, Hilton Pereira Sampaio, não há tempo pra mais nada, termina o primeiro tempo no Brinco, gol de Dentinho, a 47 minutos do primeiro tempo, vai dando resultado positivo para o Guarani. O Bugrão está vencendo o Timbu pelo placar de 1-0. E por aqui a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Grande Boris, ô Breno, você pensa rápido. O Dentinho nasceu na mesma cidade que nasceu Roberto Carlos. É lá no Espírito Santo, Edu. Cidade do Espírito Santo, né? Deixa eu ver se eu lembro, ó. Não vou pesquisar no Google, não. Cachoeiro do Itapemirim. Bingo. Como é que tá o público aí, Breno? Olha, o público tá muito bom. No tobogã tá cerca de 70%, Edu. Na parte de baixo do tobogã, cerca de 80%. Na Vitalícia, eu acho que tem uns 60%, 70% de ocupação. E é claro que atrás do gol, onde ficam as organizadas, hoje tá um público pequeno por conta do valor, né? 160 o preço normal e 80 com a camisa do Guarani. Mas tá muito bonito o Brinco, Edu. Teve que fazer 2 para valer 1. Gol do Dentinho, 1-0. E é claro que a arbitragem sendo homenageada. Agora o Wilton, o pessoal xingando o Wilton que anulou um gol do Guarani. Vamos ver se a gente ouve aqui da Band, alguém do Guarani. Tá agora no Náutico, né? Vamos ouvir quem é esse jogador aí do Náutico. Vamos lá, a Bandeirantes Campinas. O time cresce um pouco mais, que a gente está tendo controle na saída de bola, está tendo tempo para olhar, flutuar. Estou recebendo algumas bolas ali, consegui girar melhor para frente, consegui picar meus companheiros, acho que seria o caminho certo. É o Lucas Cardoso, né? Isso porque... E agora o Dentinho vai falar. Quem? Dentinho, eu tô vendo daqui, falar? O Dentinho vai falar. Eu não tenho essa imagem, tá vendo? Você no cacoete alertando a Eduzão, hein? Dentinho vai falar, hein? Dentinho se aproximando... Primeiro gol dele, hein? Em 5 jogos, sempre entrando. Pela primeira vez é titular. Dentinho, golaço, que veio hein, da Chapecoense. Que estrela, hein? Golaço, hein? Você vai descrever já o gol antes do intervalo, Greg. Olha lá, Dentinho. Vamos lá, seu Dentinho. Cara, primeiramente quero agradecer a Deus, né? Só Deus sabe o que eu fiz para estar aqui dentro de campo hoje junto com a minha equipe. Que fiquei fora de alguns jogos por conta de uma lesão. Mas quando... a gente tem fé, a gente acredita que vai dar certo, a gente faz o impossível para estar dentro de campo ajudando a minha equipe. Quero parabenizar a equipe, esse bom primeiro tempo que a gente fez. A gente sabe da qualidade do time do Náutico. Estamos dentro da nossa casa, a gente tem que se impor, mas também com muita atenção, porque o time do Náutico é uma excelente equipe, né? Mas não tem nada a ganho. Agora é ver o que o professor tem para falar, para a gente voltar mais forte ainda pro segundo tempo e sair com a vitória aqui hoje, né, que é bastante importante. E também quero dedicar esse gol para minha esposa, que está presente no estádio, toda a minha família e a minha cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Eu falei, tá vendo? Falou. Epa! Já vamos ouvir o gol do Dentinho. Ô Gleger, por gentileza, antes do Breno falar a escalação do Guarani, quero que você descreva o gol. Recebeu pro lado esquerdo ali, né, Edu? Não, o Kelvin roubou. Aliás, o Kelvin que roubou. Não, aliás, o Kelvin é um baita do jogador, né? Grande jogador o Kelvin. Rouba, né, e faz o passe. E aí o Dentinho, eu tô defendendo a escalação do Dentinho desde o começo da semana, né, na ausência do Bruno Santos. E o passe foi do Brandão, né, Gleger? Qualidade. Oi?
E o passe foi do Brandão, né? O Kelvin deu pra ele, o Brandão que deu pro Dentinho. Isso, exatamente. Por quê? Porque estava na referência e ele do lado esquerdo ali aberto, né? O Brandão vem, pisa, faz o passe e o Dentinho bate cruzado, né? Não dando chances pro Muriel. Eu defendi a escalação do Dentinho porque, Edu, ele teve problema com contusão. Todas as vezes que entrou lá atrás, antes da contusão, foi muito bem o Dentinho, né? E aí teve a contusão, ficou fora. E para mim, né, analisando na questão de qualidade, é um jogador que vem para ser titular, né? Veio para ser titular, discutivelmente. Tanto que eu escalaria o Dentinho na vaga do Brandão. Manteria o Cauã Jesus. E aí teria 3 homens de velocidade, Mirandinha, Cauã Jesus e Dentinho, né? Para ter velocidade, para tentar pressionar o Náutico, porque o Guarani precisa disso. E aí ele vem com o Brandão, tudo bem. Por quê? Porque não quer mudar a plataforma. E aí mantém a plataforma, 2 homens de velocidade, e aí o Dentinho ganha a posição do Cauã Jesus e vem e faz o gol. Aliás, e foi um belo gol, sem dúvida nenhuma. Gol de quem tem qualidade, batendo cruzado no chão. E aí, Edu, você sabe, fui goleiro. Ali não tem jeito. Ali é difícil pro goleiro. Você vê que o Muriel vai nela, mas foi um belo gol. Só que eu queria deixar muito claro, não sei se é o meu comentário do intervalo, Edu, mas eu quero deixar claro, para mim, era para estar 2-0 pro Guarani. Você viu aí, Edu, nós tivemos diversas imagens, você que tá aí no estúdio. Cara, o lance do Mirandinha, que foi anulado o gol, é muito discutível, né? Porque até tem uma disputa de bola e em momento algum a gente vê o Mirandinha com uma intenção de tirar, de ludibriar a arbitragem, né? De tentar tirar a bola. A bola toca ali num lance, acho que foi com o Bruno Mezenga, na disputa de bola, sobra, ele faz o gol. Pra mim, Edu, era pra estar 2-0 pro Guarani, mas enfim, só valeu 1 e o Guarani tá no lucro, e é isso. Um passo, um pé na Série B do ano que vem, Edu. Como tá jogando o Guarani, Breno? Guarani tá jogando o seguinte, Edu, Dalberson, Lucas Justen amarelado, Rafael, Alan Santos e Emerson amarelado, Kelvin, Isaac e Diego Torres, Dentinho, Mirandinha e Júnior Brandão, Edu. Terminou em Itajaí e o Barra é campeão da Série D de dado. Barra 0, Santa Cruz 0. No jogo de ida, o Barra ganhou lá em Pernambuco, na Arena Pernambuco, por 2-1. Parabéns ao Barra, parabéns ao Santa. Subiram também Inter de Limeira e o Maranhão subiram para a Série C. Já, o gol do Dentinho e mais do Gregor opinando. Guarani 1, Náutico 0. Lembrando que Roger Williams narra aqui Brusque e Ponte, começa às 19h30. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não compre
sobre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É bola na rede. Passou Dentinho no corredor. Boa bola pra ele, Dentinho. Parou, prendeu, encarou, tá na área, bateu cruzado. Gol! É gol, 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 é gol. E do Bugre! Dentinho! Tem a Sat estampada na camisa! Bola recuperada, o Mugrão veio com tudo pra cima! A bola chega de Júnior Brandão pra Dentinho! Ele poderia ter batido, corta por dentro, encara de novo e bate pro gol no cantinho de Muriel, que nada pôde fazer! Aberto o placar do Brinco e esse valeu! Dentinho faz a festa da galera, marca um gol importantíssimo no Brinco. Então avante, 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 Mugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Mugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou. Balançou a rede, a gol e a galera soltou o grito. A galera quer o acesso, a galera quer ver o Guarani, quer ver o Mugrão na Série B. Dentinho, coloca lá dentro, é gol do Guarani. Na marca de 47 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito e grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no Brinco. Dentinho, predestinado, ganha a vaga no time titular e marca um gol importante. Aliás, um gol importantíssimo. Não chora não, Muriel, não chora não, goleiro. Uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Bandibereta. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. E quando termina pela Série B, na Série B terminou, Gleger, Chapecoense 1, Novo Horizontino 0, Chapecoense também tá ali na boca do G4, grande campanha. 1-0 vence o Guarani em Gleger, no geral em Gleger. O que você viu em Gleger? Ô Edu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem acompanhado a Série B, claro, né? Você viu o que aquele zagueiro da Ponte, o Edson, fez ontem ou não, no jogo Atlético Goianiense e Curitiba ou não? Não vi. Não, cara, não, então, não, é Curitiba. Ele foi expulso e deu um tapa na cara do Zeca. O Zeca, aquele lateral esquerdo, jogou no Santos. Sim. Jogou no Cruzeiro. Cara, impressionante. A Série B, o bicho tá pegando lá, viu, Edu? Tá pegando. Você diz que jogo o bicho tá pegando. Foi no jogo do... Foi Atlético Goianiense e Curitiba, eu acho que foi lá em Curitiba. Depois você dá uma olhada aí. Tá. Bom, Edu, enfim, pra mim, eu tava falando isso agora, pra mim o Guarani era pra estar 2-0, tá? 2-0, porque apesar de um jogo
tecnicamente para mim muito, muito ruim, o Guarani fez o que tinha que fazer, né? Pressionando em alguns momentos, saindo, adiantando as linhas, né? Tendo a bola. Por exemplo, quantas vezes o ouvinte, o Edu Pinheiro, escutou o Boles dizer o nome do Dalberson, né? Então, assim, o Náutico, ele, em alguns momentos ele chega, né? Fica ali com a bola, mas pressionando, chegando, criando oportunidades, nós não vimos, né? O Dalberson não fez uma defesa, nem bola recuada. E o Guarani teve com o Mirandinha naquela disputa de bola com o Bruno Mezenga. Eu acho que é o Bruno Mezenga, depois o Edu me corrige aí se eu estiver enganado. Para mim não houve a intenção do toque de mão, né? Teve uma disputa de bola e aí a bola sobra, o Mirandinha faz o gol, seria o primeiro gol do Guarani. E aí tem o VAR, chama, e o Wilton acaba anulando o gol. Eu não teria anulado. Para mim, gol legal. Disputa de bola. Não dá, por exemplo, numa disputa de bola, você vai fazer o quê? Você vai tirar o braço do jogador do Guarani? Você vai tirar... Não existe. Né? Mas a bola pegou no braço. Cara, mas é uma disputa de bola. Então, Edu, eu teria dado o gol do Guarani, naquele lance do Mirandinha. E depois o Guarani teve o gol anulado, manteve o mesmo esquema, pressionando, saindo, né, tentando criar algumas oportunidades. E teve, claro, uma roubada de bola do Kelvin, né, a metida de bola do Brandão, um belíssimo gol do Dentinho. Para mim, o Guarani merece o resultado, 1-0, porque foi o time que jogou futebol, que jogou para buscar o acesso, que fez prevalecer o mando de campo, que fez prevalecer o apoio do seu torcedor que está lá no Brinco de Ouro. Para mim, o Guarani merece o resultado, 1-0. E vou repetir, Edu, para mim, era para estar 2-0 para o Guarani. Eu não teria anulado o gol do Mirandinha, Edu. E o tal do cartão amarelo, né? O Lucas Justi foi amarelado logo a 7 minutos. Vai aparecer agora a TV Bandeirantes de novo mostrando o lance do gol anulado do Mirandinha. O Emerson cruza, o Brandão ajeita de cabeça, o Mirandinha no primeiro momento ele prensa e no segundo lance ele retoma e chuta e faz o gol. E nessa prensada é que o VAR chamou e deu mão, é muito rápido. Olha lá, vai de novo. Olha lá. Não, esse é o gol. Mas olha só, o senhor não falou o detalhe, o senhor Greger. Olha aí. Eu falei pro senhor descrever o gol. Primeiro, quem rouba a bola é o volante Kelvin. Rolou para Júnior Brandão. Júnior Brandão rola para Dentinho. Estava dentro da área. Ele dá um drible curtíssimo na marcação e chuta. Ele tinha pouquíssimo espaço. Ele estava dentro de um cockpit, digamos assim. E tinha que resolver. Lá, vai mostrar a TV Bandeirantes mostrando se bate ou não na mão do Mirandinha. Já passou o lance, é muito rápido. Edu? Já. Mas Edu, você teria dado uma mão dessa aí, Edu? Mesmo se você estivesse lá no VAR? Não, foi muito rigoroso. É uma coisa, muito sutil. Também acho. Duas alterações no Náutico, viu, Edu? Pois é. Primeiro, saiu João Maestro, 40, para a entrada do Matheus Silva, 25. E saiu Lucas Cardoso, 10, para a entrada do Paulo Sérgio, número 9. As duas alterações do técnico Hélio dos Anjos. E dois que jogaram na ponte, né? O Matheus Silva, zagueiro, né? Isso, Matheus Silva entrou e o Paulo Sérgio entrou também. Então, o Lucas Cardoso, o Greger, eu acho que ele é meia, porque o Paulo Sérgio tá. Vai começar. Né? Opa, vai começar. Por enquanto, Guarani 1-0 e pro show continuar, vem aí o moço de Piracicaba. Obrigado, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Vai começar o segundo tempo aqui no Brinco. Uma imagem bonita que a gente tem. Normalmente, né, dependendo do horário, o sol bate no rosto. Mas hoje a gente observa o entardecer, né? Já estamos no início da noite de sábado aqui em Campinas. Sol laranja maravilhoso ao fundo. Apita o árbitro. Saída com o time do Náutico, bola rolando. Vamos juntos pro segundo e decisivo tempo aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, sintonizado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó.
Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos ser juntos pro segundo tempo com o timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, no FM em 85,7. Pelos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, demais aplicativos e pelo nosso canal no YouTube que segue bombando, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola rolando pro segundo tempo, placar de 1-0 pro Guarani, que ataca neste segundo tempo pro gol do placar eletrônico, setor da torcida visitante, torcedor náutico, que marca presença em bom número aqui ao brinco. Torcedor bugrino comemorou 2 gols, 1 valeu, o Guarani está vencendo por 1-0. O Náutico fez 2 alterações, 2 ex-jogadores que passaram pelo futebol de Campinas, o zagueiro Matheus Silva e o atacante Paulo Sérgio, mas o Guarani não mexeu, né, Bebê? Não mexeu, é o mesmo time que terminou a primeira etapa. Beleza, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Bola pro time do Náutico, sim, bola pro grande ataque, o Timbu com o Matheus Silva, não tem outra alternativa. O Náutico precisa somar pontos. Boa bola enfiada, Bruno Mezengue tá impedido, o Hélio Borges, hein, bandeirinha? Vai esperar o protocolo, é isso. Todo mundo viu que ele tá impedido, mas esperou o protocolo para levantar o instrumento, o jogo parado. Olha aqui no @Leandro Borges 2LS, começa a me seguir que eu registro aqui, ó, o Felipe Escandolera. Alô, Felipão, um grande abraço para você, tá por aqui. Maurício José Furdan tá por aqui também. Meu amigo Mauro Miranda tá acompanhando. Alô, Mauro Miranda, tá sempre ligado, acompanhando o futebol aqui da Rádio Bandeirantes. Valeu, rapaziada, vamos juntos. Se siga, participando, interagindo conosco também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol em nome de Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Júnior Brandão chama a falta vem do Matheus Silva para cima dele. Um pouco depois da risca no meio campo, o Guarani tem falta para bater. O Grão tá pulando para 9 pontos. 9 pontos. Não pode ser mais alcançado pelo Náutico, né? Persistindo esse resultado. Ou seja, uma derrota fará com que o Náutico seja eliminado, né? Chegará à última rodada sem mais chances de acesso. Timbu. Guarani chegando a 9, o Náutico 4, poderia chegar no máximo a 7 pontos na última rodada. Paulo Sérgio protesta para disputa com o jogador do Guarani, que acabou levando a pior, o Kelvin. O árbitro no primeiro momento não marcaria a falta, mas viu a gravidade do jogador no solo e marca a falta. O jogo tá parado, o jogo de muitas faltas desde o comecinho do segundo tempo, em Band Beretá. Exatamente, ele tá caído, tá sentindo bastante o peito, né? A região do peito. O departamento médico tá ali pronto para entrar. Não sei se vai autorizar ou não o Wilton. O Wilton fica conversando. Médico ele não é, né? Que eu saiba, ele não é médico, né? Tem experi, né? Mas médico ele não é. Tanto é que o Matheus Silva saiu aqui de trás, tá pedindo pro árbitro. E aí, vai levantar ou não? Se não vai se levantar, tem que pedir atendimento médico. E claro que o Guarani tá na dele também, afinal de contas está vencendo o jogo. Olha, na sequência tem a Macaca, hein? A Ponte Preta pega o Brusque. 7h30 da noite, Roger Williams vai dar o recado aqui na Rádio Bandeirantes com os comentários de Carlos Henrique, o bate pesato. E no plantão, aliás, as reportagens do Pedro Piscinato, o PP, e no plantão o Edu Pinheiro estará trazendo todas as informações. Aqui vem Guarani, programa de ataque, Vinha, chega lá atrás, Matheus Silva para respirar, empurra pela meia para Paulo Sérgio, de primeira tentou passe, chega bem Rafael, ganha do Bruno Mezengue, empurra pela meia para Diego Torres, na contraofensiva, ele limpa o lance, volta a bola para Alan Santos tentou o passe do comando, era por cima, ele tentou por baixo e perdeu, Carlinhos recupera, dispara para o time do Timbu, fez o passe para Paulo Sérgio, tá na área, girou, bateu para fora! Pra fora, Paulo Sérgio perde uma grande oportunidade para empatar o jogo, Breno Beretá. Ele penteou para um lado, para o outro, mas na hora de finalizar, ganhou nota 0. Chutou por cima do gol do goleirão Dalberson, que deu graças a Deus, apenas acompanhou. 1-0, tá vencendo o Bugrão aqui no Brinco. Pouco mais de 4 minutos, segundo tempo do Brincão de Ouro da Princesa, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, em nome de Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Preocupação, choque de cabeça, Matheus Silva e Júnior Brandão. Matheus Silva tá ali de um lado pro outro, o Júnior Brandão parecia desacordado, mas não, se mexeu, o Júnior Brandão. E o Matheus Silva tá com a testa ensanguentada, eu tô vendo aqui, ó. Foi cotovelado o Matheus Silva. Entrou pilhadão o Matheus Silva, hein? Olha lá, vai em direção ao Júnior Brandão. Ele tá tirando satisfação com o Júnior Brandão, né? Tá dizendo que tomou uma cotovelada. Olha, eu realmente não vi, eu não sei se o Gleger viu alguma rápido, coisa. Né? Eu não vi nada de cotovelada. Daqui não deu pra ver. Mas ele tá reclamando bastante, pedindo pro árbitro ir no VAR. E ele não quer atendimento, olha aí, ó.
E Matheus ele tá Silva ali não sangrando tem atendimento. bastante. O médico massagista foram atrás do Matheus Silva, que ele saiu pistola, foi até ali a marginal do campo, pertinho do banco de reservas, sinalizando que foi cotovelada do Júnior Brandão. O Júnior Brandão segue sentado no campo, gera uma preocupação. Quero a opinião do Gleger Zorzin com o auxílio da TV, quem é que tá certo, quem é que tá errado, ou se foi uma disputa normal de jogo, hein, Gleger? Já o Zorzin com o auxílio. Pois não, Gleger. Ô, Bolis, cara, assim, é uma disputa, claro. Pra mim não houve absolutamente nada, porque é uma disputa de jogo, né? Tem o contato? Absolutamente que tem, porque a gente tá vendo aí o Matheus, né, com sangrando e tal, né? Mas é uma disputa de jogo, né? O jogador, mas viu, teve um braço. Cara, mas o jogador ele tem que se proteger. Ele tem que ter a proteção, né? Vai arrancar o braço do jogador, tava falando isso agora, no lance do Mirandinha, do gol do Guarani, que foi anulado, né? Teve o braço ali, mas o jogador, pra mim, não houve absolutamente nada. A gente tá vendo o Hélio dos Anjos gesticulando, pedindo a expulsão. Pra mim, lance absolutamente normal de jogo de disputa de bola. O Wilton tá falando com o árbitro de vídeo. Ele saiu ali do bolo, jogadores do Náutico seguem reclamando, os reservas, os de campo conversando, e ele vai dar a bola ao chão. Então, como o Gleger ressaltou, para ele, também para o árbitro, não houve agressão por parte do Júnior Brandão. E já está prontinho para voltar, o Matheus Silva está sentado no campo, recebendo ali os devidos cuidados pelo departamento médico do Náutico. Então o jogo reiniciado aqui no Brinco. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências. WhatsApp, site, app do Sicredi. Abra sua conta no Sicredi. Igor Bolt tem velocidade, tentou passe do comando pro Paulo Sérgio, atento, faz o corte, Rafael para Mirandinha. Para aproveitar a situação, porque o Náutico tá com um jogador a menos e houve uma falta agora, cometida pelo Vitinho, praticamente sem bola para cima do Mirandinha. O jogo tá parado, tá com a touquinha de natação vermelha ali, o Matheus Silva para voltar, o Júnior Brandão também vai voltar. Os dois vão voltar ao mesmo tempo, Band Beretta. E já voltaram, né? Os dois voltaram, né? E agora parou de reclamar o zagueiro da equipe do Náutico, voltou o Júnior Brandão também. Eles até se cumprimentaram. Eu acho que realmente não foi por querer, né? Tentou forçar a barra. E o Matheus Silva acabou de entrar com corte ali no supercílio e já meteu a cabeça na bola. Chega pra cortar, rebate fica com o time do Guarani. Domina pela canhota, Dentinho, autor do gol. Levantou fechado, entra e corta, Carlinhos metendo a bola pra fora. Cruzamento perigoso do Dentinho, a bola saiu. Lateral pro Guarani, o Diego Torres está chamando a galera. Quer o incentivo da galera e a galera responde imediatamente. É jogo importante, é jogo decisivo, é jogo que pode definir o futuro do Guarani nesta Série C. E para 2026, vem para a cobrança do lateral Emerson. Levantou para a boca do gol, tentou Alan Santos, entra em quarta defesa. A sorte da bola para Isaac, trombou com o Kelvin. Kelvin atento, conseguiu tocar na bola porque quase ela ficou pro time do Náutico. Olha que bola perigosa de novo pro Guarani. Agora o Alan Santos faz a falta para matar o contra-ataque. E vai receber cartão? Acho que sim. O Wilton tá de olho no banco. Os caras estão reclamando o que eles estão reclamando, hein, bebê? O banco do Náutico toda hora reclama de alguma coisa, né? Não sei se ele vai dar o cartão ou não. Tá com o cartão na mão, né? Vai dar o cartão pro zagueiro do Guarani, pro Alan Santos. E com isso fica pendurado o capitão Bugrino. O Guarani já tem o Lucas Justin e o Emerson também com cartão. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas está presente nos melhores supermercados de hortifrutis da família Sato para sua mesa. Acesse aromadeservas.com.br. Guarani que hoje não tem o Brunão. Bruno Santos está suspenso, né, Breno Beretta? Exatamente, mas desceu do ônibus. Eu estava acompanhando, ele veio com o ônibus, com a delegação. Tá junto, concentrado com o Guarani. Matheus Silva pela meia, boa bola, Paulo Sérgio domina pro time do Náutico, parou, prendeu, olhou, pensou, bloqueado, empurra na ponta, Igor Bolt, a pressão do Náutico pra Igor Fernandes na área, bateu cruzado pra boca do gol de cabeça, afasta Emerson, coloca a bola pra fora. Vem pra cima o Timbu, tem escanteio Náutico pra fazer a cobrança. E vai ser assim até o final do jogo, pressão total do Náutico. Com as alterações do Hélio dos Anjos, meteu seu time para cima, não tem outra alternativa. A derrota faz com que o Náutico termine com o sonho de conquistar o acesso. Vem para a cobrança do lateral, o Guarani se fecha todo. Arnaldo, lateral cobra o escanteio, partiu para a bola pé direito, levantou para a boca do gol livre. Paulo Sérgio na área, dominou, tentou a finta, Mirandinha chega bem.
evita a finalização do Paulo Sérgio. Na sequência, sem bola, é atingido. O árbitro marca a falta e vai mostrar cartão pro Paulo Sérgio. Ainda bem que é grosso o Paulo Sérgio, hein? Continua mesmo, né, o Bebê? Ah, continua mesmo. Tá com 36 anos, ele foi revelado pelo Flamengo em uma Copa São Paulo de Futebol Júnior 2007 e 2008, se não me falha a memória. Recebe cartão agora o Paulo Sérgio, atacante do time náutico. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Quase 11 minutos de bola rolando. Segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo. Aqui na Rádio Bandeirantes, olha o Guarani tentando com o Mirandinha. Pegou mal na bola, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. Confirmando 11 cravados, segundo tempo. Série C, quinta rodada, penúltima rodada do quadrangular decisivo aqui no Brincão. Dentinho marcou no finalzinho do primeiro tempo. Guarani 1, Náutico 0. Alô, alô, Roger Williams, tá no aquecimento, já ele narra Ponte Preta e Brusque. Fala, Roger, um grande e forte abraço pra você, boa noite. Boa noite, Boles, um grande e forte abraço a você também. Já falamos da cabine Bandeirantes, já, 19h30, estádio Augusto Bauer em Brusque. Nesse momento com chuva e 22 graus de temperatura. A Bandeirantes transmite Brusque Ponte Preta. Alô, Edu Pinheiro, um abraço, boa noite, Edu. Boa noite, abraço, Roger. Terminou na Série B, Chapecoense 1, Novo Horizontino 0. Aqui o Dentinho tinha uma jogada legal, bacana lá pela canhota, mas ele tentou a finta e acabou perdendo. Recupera o time do Náutico para sair jogando no campo defensivo. Arnaldo chega, Kelvin. Toca na bola, mas toca também no jogador do Náutico. O árbitro pega a falta, o jogo tá parado. Tem falta para bater o Jimbu no campo defensivo, porque a vida é feita de conexões. Internet de 200 mega até 1 giga a partir de R$ 79,99. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. A Desktop, que estampa a sua marca na camisa do Bugrão, é uma das patrocinadoras do Guarani Futebol Clube. Júnior Brandão. O Brandão tá olhando pro banco ali, sinalizou, pediu para esperar um pouquinho, mas acho que não vai durar muito tempo a passagem do Brandão em campo, hein? Olha o Náutico chegando, o Bruno Mezenga foi lançado, o pé canhoto cruzou pra boca do gol, chega pra fazer o corte de qualquer maneira, Emerson. Mirandinha vai brigar, ele e Igor Fernandes, a bola sai, lateral pro Náutico bater, aqui pra canhota, fica na frente da bola o Mirandinha, caiu o Júnior Brandão, mas tem que avisar o árbitro, né, Júnior Brandão, que vai cair, né? Ele mandou levantar o Júnior Brandão, tá sentindo câimbras. Veio o Náutico, bateu o Silva. Abertura pela direita para Arnaldo. Arnaldo recolhe, domina, prepara o cruzamento. Calculou, cruzou. Kelvin sobe para afastar. Mirandinha com a sobra, dominou. Um lance difícil, né? Para dominar, mesmo assim ele domina. Sai jogando curtinho para Diego Torres. Quem sabe a última arrancada do Júnior Brandão. Boa bola metida para Dentinho. Dispara pelo setor canhoto. Brandão foi para a área. Levantou para Brandão. Subiu para afastar na hora H. Carlinhos. Voltou para Dentinho. Marcação do Matheus Silva para cima dele. Dominou, encarou o pique do Júnior Brandão. Foi espetacular. De novo para ele. O cruzamento. Entra e corta Igor Fernandes. Se ele pudesse, ele se jogaria agora no campo. Bola para Paulo Sérgio no rebote, fica para o time do Náutico. Ele não tá aguentando mais, viu, Bola? Está com a mão nas duas coxas. E depois do pique que ele deu nesse último lance aí, menos ainda, né? Tá praticamente mancando o Júnior Brandão. Tá no sacrifício nesse momento. E a bola não para, o árbitro não tem o que fazer. Eu tô vendo Caio Melo e tô vendo também o Gabriel Silva. Isso, viu? Já vamos entrar no time do Guarani. Tenta o Náutico com o Igor Bolt desarmado. Isaac dá o bote para recuperar. Dentinho, esse tá bem, tá com fôlego, cheio de gás. Meteu o gol, linda finta para cima do marcador. Soltou para Diego Torres, no comando para Brandão. E sentiu. Aí, faltou o pé. Agora sentiu. Agora não tem como, né? Agora ele tentou disparar, mas parou no meio do caminho. A perna ficou dura, Breno Beretta. Eu imagino até que ele sentiu uma fisgada. Tá sendo auxiliado pelo goleiro Muriel. Eu não sei se foi fisgada. É cãibra. Ou se foi cãibra, né? Mas ele sentiu. Na hora que ele tentou puxar o contra-ataque, ele sentiu. O primeiro que vai sair é o Isaac. Camisa 8 para a entrada do Caio Melo. É a primeira alteração do Guarani. Isaac saindo para a entrada do Caio Melo. Eu acho que nem ele imaginava, né? Porque ele virou para trás. É que ele tava com a meia já tava arriada. Sabe como é que é? Então ele quis dar um miguezão. É comigo? Não, beleza, agora eu vou. Você sabe que eu sinto muitas câimbras assim, igual o Júnior Brandão, viu? Tá Boris? Faltando banana. Não, mas mesmo comendo banana. E agora eu sinto. Sinto bastante. Ô Greg, você que já esteve lá dentro e conhece o riscado,
O cara que é profissional de alto nível deve doer muito, né, Gleg? Ele tentou, hein? O incrível é que o Júnior Brandão estava sentindo já há muito tempo e de repente ele deu uma arrancada, aquela última, eu até disse aqui na transmissão. Quem sabe a última arrancada, daí ferrou de vez, né? Ô, Bola, isso aí é o ritmo, né, cara? Porque às vezes, o atleta, ele se prepara, né, durante toda a semana, treina. Olha o Náutico chegando, bola na área, perigosa, tirou a defesa, não tá valendo. Não tá valendo nada, viu, Gleg? Pode continuar com o seu raciocínio aí. Eu tô falando porque tem muita questão do emocional também, né? Você vê que o Breno Beretta tá disputando lá o campeonato lá da SEC. Como é que é? A SEC, ASEC. Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Wagner Isso, Ferreira, então a hora presidente. que vai pra decisão, né? Os caras, o emocional pesa, né? O cara vai dormir pensando, né? Então tem muito isso com o atleta profissional também. A questão emocional, né? E o Brandão, coitado, ele sem dúvida não vinha jogando, né? Não estava tendo uma sequência tão grande. E aí a hora que tem, né? A gente viu no que deu aí. Mas acontece muito, viu, Leandro? E lutou, batalhou até o final. Alô, Lázaro Silva, tá aqui no Instagram. Valeu, Lázaro, um abraço pra você. Pois não, Breno? Só pra confirmar que entrou o Gabriel Silva no lugar do Brandão. Gabriel Silva tem a 19. Aqui tenta a finta, Hélio Borges, chega para tocar na bola, Caio Melo vibra com a galera, a bola sai aqui para Canhoaté, lateral pro Timbu, e o tempo vai passando, 16 minutos e meio, segundo tempo, 1-0, Guarani na frente. É para a cobrança do lateral, time do Náutico, bola para Paulo Sérgio, empurrou para Hélio Borges, de primeira para Igor, por baixo, Caio Melo cortou, completou Rafael, levanta barulho de ataque para Gabriel Silva, entre corta Carlinhos no peito do Enderson coloca no chão para Carlinhos, volta a bola para Matheus Silva, tem a posse de bola dominada pro Timbu, 1-0, Guarani na frente, Matheus Silva mete lançamento para Hélio Borges, ele dominou bonito, encara a marcação do Lucas Justin, pedalou, encarou, trouxe a bola pro pé direito, bateu cruzado, carimba o Rafael que se joga na frente da bola, vai brigar Gabriel Silva, chega primeiro o Enderson para Hélio Borges, recua, recomeça Carlinhos, o Náutico todinho no campo de ataque, já mais uma mexida no Timbu, Matheus Silva é quem domina o zagueirão, entrada na grande área, parou, prendeu, olhou para Bruno Mezenga em posição legal, dominou, Dalberson. Não era legal a posição do Bruno Mezenga, não, já estava um pouco à frente. KS Tubos, especialista em hidráulica, produtos para setores industrial e residencial. Parceira das melhores marcas do mercado. Quer saber mais? Acesse kstubos.com.br e confira mais. Solta o grito, a galera bugrina. Foi a última do Bolt no jogo, Breno Beretta. Foi a última do Bolt no jogo, entrando 34, o Samuel Otussania, né? Samuel Otussania. Ele é gringo, né? Ele é gringo. E Chama só de Samuel, que é melhor. E aí o Matheus Silva recua, tentou recuo para Muriel, meteu para fora. Será que foi a touquinha de natação que atrapalhou? E cede escanteio de graça. E o Diego Torres segue regendo a galera, pedindo o apoio da galera. É isso aí, com aquele sangue argentino, né? De muita raça, de muita determinação. Tá orquestrando a galera do meio campo. Agora ele tem escanteio para bater. Quem sabe o segundo, hein? E aí o panorama do jogo fica legal, fica bacana. Vem Caio Melo para a cobrança. Gol do placar eletrônico, 18 minutos. Capricha. Capricha, capricha, capricha. Capricha que dá. Escanteia para o time do Guarani bater. Vem para a bola Caio Melo. Partiu para a cobrança, pé direito na primeira trave. Tentou Dentinho, subiu Samuel para afastar. A bola vai saindo, sai, bola, saiu. Ela sai em lateral para o time do Guarani bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo no sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Já fez 3 alterações do Náutico, 2 alterações do time do Guarani. Bugrão tem a posse de bola com o Emerson do meio campo. Ele recua para o goleiro Dalberson. Paulo Sérgio dá uma pressionada. Dalberson rebate, levanta a bola no grande ataque. E encontrou Diego Torres, dominou nas costas. Insistiu, a bola bateu nas costas. Não é que ele dominou, bateu nas costas. Voltou para Diego Torres, cruzou para Mirandinha, subiu para afastar de qualquer maneira Igor Fernandes. Na sequência a bola sai, é lateral no campo ofensivo para o Guarani bater. Tá colocando as mãos na cabeça o Mirandinha, quase a bola chegou na cabeça do atacante Bogrino. Guarani tem lateral para bater, quase 20 minutos no segundo tempo. Vem pra bola, Lucas Justin, levantou na área, subiu, afastou lá atrás de defesa. Diego Torres com a sobra. Houve um toque do Gabriel Silva, mas o toque saiu, é tiro de meta pro Timbu.
Quase 20 minutos de segundo tempo. 1-0 pro Guarani. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Sai jogando Muriel no campo defensivo para o time pernambucano. 20 minutos de segundo tempo. Ele apontou na sua grande área. Sinaliza o capitão do Timbu. Com a canhota, levanta para o de ataque, tentando o homem de referência, que é Samuel. Subiu lá atrás para afastar Kelvin. A sobra da bola para Rafael. Também desvia de cabeça. O Enderson fica com a bola. O Enderson meteu a ponta para ele. O Borges quebra a canhota. Curtinho para Igor Fernandes. Trava bem, evita a ação ofensiva. Mirandinha. Por isso, obrigado a recuar. Carlinhos é quem recomeça. Carlinhos no círculo central para Matheus Silva. Passadas largas. Já ultrapassa a linha da marcatória. Empurrou para Samuel. Samuel voltou para Matheus. Matheus Silva abriu pela direita para Arnaldo. Se fecha todo o Mugrão. Recupera mais uma. Bola metida no comando para Gabriel Silva. Carrega a bola, vem Guarani. Botou na frente. Vai marcar, tem a chance. Gabriel Silva. Muriel salva o Náutico. O Guarani perde uma grande chance, Breno Beretta. O Gabriel Silva fez quase tudo certo. A hora que ele estava cara a cara com o Muriel, ele chutou no Muriel. Acabou recuando para o goleiro. Era para ele ter tirado ou passado pelo goleiro com a velocidade que ele tem. Perde uma grande chance de ampliar o Guarani. 1-0, tá vencendo o Bugre. Jogo de acesso, não pode perder. Saiu cara a cara com o Muriel. E o panorama do jogo vai ser mais ou menos assim, ó. O Náutico se lança, o Guarani tenta chegar no contra-ataque. Domina Carlinhos. Carlinhos faz o passe do outro lado para Matheus Silva. Sai na marcação Diego Torres. Ainda Matheus Silva. Recolheu, dominou, abriu na direita. Último terço do campo para Arnaldo. Arnaldo volta para Matheus Silva. Aperta Diego Torres. Ele tentou, insistiu no lance. Não é habilidoso. Diego Torres tocou na bola, a bola saiu. E o Matheus Costa vibra com a galera. Pede o apoio pra galera lá do outro lado. É lateral pro time do Náutico bater com quase 22 de segundo tempo. Vem Matheus Silva pra cobrança. Ele volta a bola, recua pra tentar organizar o time do Náutico. Quem domina é o Vitinho. Vitinho empurra pela meia pra Carlinhos. Carlinhos pra Hélio Borges. Recolheu, dominou, aperta Lucas Justin. O Hélio Borges domina, o Lucas Justin encosta. A galera vibra, junto com o time. Passando aquela energia positiva pro time em campo. Aquela atmosfera da positividade. Bola pro time do Náutico, domina Carlinhos. Carlinhos recolheu, dominou, empurra pela meia pra Vitinho. Vitinho dominou, carregou, soltou a tabela para Mezenga, para Vitinho, tá na área, bate cruzado, ganha escanteio, porque o Rafael trava e coloca a bola para fora. Escanteio pro Náutico, Breno Beretta. É pelo lado esquerdo, né? A torcida sente que precisa apoiar, torcedores com o celular na mão, apoiando o Guarani nesse momento, e o Guarani tá vencendo 1-0. Partiu para a bola Vitinho, pé canhoto, levantou para a boca do gol, subiu, tirou Alan Santos, a sobra da bola para Mirandinha, ele tenta botar na frente, Arnaldo chega na cobertura, devolve a bola para o campo de ataque. Vai ficar aqui atrás, Caio Melo de cabeça mete a bola para fora. Lateral pro Náutico bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Guarani com resultado vai dando um passo gigantesco para a Série B do próximo ano. Pode subir hoje. Tem que vencer o Náutico e torcer para que o Brusque não vença a Ponte Preta logo mais 7h30 da noite no Augusto Bauer. E aqui o Emerson recupera para o time do Guarani, bota na frente, perde a bola. O Anderson dá o bote, consegue o passe para Carlinhos, dá uma patinada, Emerson vai atrás e é pintado. Ainda Carlinhos recolhe, domina no círculo central. Abertura pela direita para Arnaldo. Arnaldo recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, procura alguém no comando. Segundo terço do campo, o Guarani constrói uma parede verde para evitar a ação ofensiva do time do Náutico, que tenta com a bola esticada. Subiu para afastar Lucas Justin, coloca a bola para fora. Lateral e sente, hein? Coloca a mão na posterior, Lucas Justin. O jogo vai ser paralisado aqui no Brinco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 24 minutos cravados, segundo tempo. É a Série C quadrangular decisiva aqui no Brincão de Ouro da Princesa, quinta rodada. Guarani 1, Náutico 0, Roger Williams. Em 56 minutos, a Ponte defende uma invencibilidade de 7 jogos. No último duelo, a Macaca venceu por 1-0 no Moisés. Já 7h30, Brusque e Ponte Preta, os times já escalados, com o nosso Pedro Piscinato à sua disposição. Boles em Edu. Começou Fluminense e Atlético Mineiro no Brasileirão. Você confia
confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá tempo pro PP escalar a macaca. O jogo segue parado, tá saindo de maca 9. O Lucas Justin, a Ponte Preta tá escalada pro jogo decisivo de logo mais. PP, boa noite pra você. Fala, Leandro Boles, boa noite a você e a todos ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta escalada e definida com muitas alterações, apenas lá, então. 3 jogadores titulares mantidos na equipe. Ponte Preta de Pedro Rocha no gol, João Gabriel, Anderson, Edson e Kevin, Luiz Felipe, Gustavo Teles e Serginho, e no ataque Miguel, Bruno Lopes e Diego Tavares. Boa, aqui o Náutico, jogo reiniciado, posse de bola pro Timbu, domina Vitinho na entrada da grande área, prende, olha, pensa, observa, busca alguém, prefere o passe atrás. Lucas Justin segue em campo, mas o Guarani fará 2 alterações, o Náutico vai pra última, bola pra Vitinho, desarmado, chega Lucas Justin. Olha, não dá pra galera reclamar da valentia, da garra, da luta dos seus jogadores. Mesmo puxando a perna, o Lucas Justin foi lá, fez o desarme, tirou a bola, afastou o perigo ali da entrada da grande área. Ela volta rondando a grande área do Guarani, Matheus Silva. É quem domina, parou, prendeu, ele pensou, fez o passe por dentro para Paulo Sérgio, para ninguém. Jogou no vazio para ninguém, a bola vai embora pela linha de fundo. Desktop Empresas, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Alterações. Vai! A primeira no Náutico, né? O Hélio Borges saindo para a entrada do 15, Caion. Saindo o Hélio Borges, entrando Caion. Vamos ver as alterações do Guarani. Saindo o Lucas Justin para a entrada do Cicinho. Substituição natural. E o Gemerson vai entrar também. E vai sair o Diego Torres. Saindo o Diego Torres, camisa 10, o maestro do Guarani, para a entrada do Gemerson, 23, as alterações do Bugre e também do Timbu. Leandro Boles. Boa! Vamos lá, Gleger, analisando estas 2 alterações no time do Guarani, o que pretende o técnico Matheus Costa? Bom, ele pretende, né, dar um pouco mais de intensidade para o time, até porque o Guarani, né, o Náutico agora não tem outra alternativa, né? Tem que sair, tem que pressionar, e para mim ele acerta, né? Bota um pouco mais, oxigena o time, que é importante, né? E bota um meio de campo um pouco mais povoado, né? Para que possa dificultar as ações do time pernambucano. Para mim, até o momento, mesmo com uma certa pressão do Náutico em alguns momentos, o Guarani ainda é melhor no jogo. Bola. 27 minutos, o Náutico tem mais uma alteração. Bola para Igor Fernandes, ele empurra na ponta, fez o passe curtinho. Primeira participação do Caion, volta a bola para Paulo Sérgio, um pouco mais recuado. Pela meia para o Anderson, parou, prendeu, olhou, pensou, dá o combate, Gemerson tentou o passe, Cicinho chega para cortar, rebote para o time do Guarani com o Dentinho, autor do gol, ele tentou a finta para cima do Arnaldo, escapou, agora controla a bola curta, foi para a dividida, ganha Emerson, fez o passe, está impedido, vai correr, mas está impedido, o Gemerson, Muriel vai sair do gol, bandeirinha levanta o instrumento, jogo é reiniciado, nem parou o jogo, Wilton. Hilton Pereira Sampaio, que é o árbitro que apita aqui no brinco. Bola pelo meio pro time do Náutico, chegou rasgando o Gemerson, chegou também Alan Santos, foi pra dividida. Ih, rapaz, o Alan Santos já tem cartão e vai receber o vermelho. Alan Santos, hein? Jogador experiente, que juvena, hein? Foi dar um carrinho no meio campo em cima do Matheus Silva, já com o cartão amarelo. Burrice, né? Burrice. É a única palavra, com todo respeito ao Alan Santos. Falta de controle emocional. Ele falou tanto na coletiva desse meio de semana, né? Jogador bem articulado. Pra que fazer uma falta dessa no meio campo? Ainda se fosse o cara do Náutico cara a cara com o Dalberson. Mas isso daí é uma grande burrice. Com 28 do primeiro tempo. Burrice. Ah, não tenha dúvida. Jogador experiente, né? Dá o carrinho no meio campo em cima de um zagueiro que nem tinha bola controlada. Ou tinha, né? Tinha, mas não faria muita coisa, não. Gleger Zorzin, que coisa, hein, Gleger? Não, e é importante dizer que mesmo se ele não tivesse o amarelo, era para ter sido expulso direto, porque ele dá uma voadora, né? No meio de campo. Que infantilidade do Alan Santos. O Guarani tá ganhando o jogo, cara. Tá ganhando o jogo, tá praticamente botando um pé na Série B. Ele vem no meio de campo, como disse o Breno Beretta, e dá um carrinho extremamente desnecessário. Para mim, merecido o cartão. Para mim, nem amarelo, tá? Para mim, teria que ter sido vermelho direto. E tava fazendo um bom jogo, um jogo seguro, né? O Guarani no segundo tempo controlado, como você disse. E de repente dá esse carrinho
totalmente inexplicável e dá evidentemente, uma situação do torcedor na arquibancada. A gente percebe, né? O torcedor ficou mais quieto agora, apreensivo. Agora... Ainda bem, viu, Breno, que o Guarani ainda tinha mais uma alteração, né? Pra recompor lá atrás. Ah, sim. A alteração saindo o Dentinho, né? Isso. Autor do gol. E entrando o camisa número 13, o Alisson. Zagueiro que faz tempo que não joga. Nem lembro há quanto tempo que ele não joga. E agora o árbitro pegou mais uma falta pra cima do Caion. Falta pra cima dele aqui na canhota. E aquele Náutico que estava tentando, rodando a bola de um lado pro outro, não conseguia chegar dentro da grande área do Guarani. Ganha uma motivação. Afinal de contas, fica com 10 o Mugrão. Vai ter que se superar o Guarani na parte final. Então 1-0 pro time do Guarani. Alan Santos, o capitão, foi expulso. Tem falta para bater o time do Náutico. Vem pra bola Caion. Vem uma bola perigosa. O time do Náutico tem jogadores altos que já estão ali dentro da área. Apenas o Mirandinha fica na barreira. Vem pra cobrança a falta. O time do Náutico pela canhota. 1-0 da frente o Mugrão. Pra cobrança de falta na canhota. Vem pra bola Caion. Autorizada a cobrança com o pé direito. Vai partir pra bola. Partiu. Atenção. Levantou direto pro gol. Dalberson pegou. Largou. Olha a sobra da bola. Ela vai embora pela linha de fundo. Escanteio. Quase o Dalberson entrega tudo, Breno Beretta. Parecia que ele tava com uma bandeja na mão, sabe aqueles garçons atrapalhados, né? E agora tem uma alteração no Náutico, saindo o 25 e entrando o 26. Saiu o 25 no Náutico. Não tem 25, né? Não, Matheus Silva. É o Matheus Silva, que entrou no segundo tempo. Isso. E entrando o 26, Raimar. O Náutico tá pedindo para esperar um pouquinho, porque... Porque ali pediu para que o árbitro estava analisando uma situação ali, mas ele pediu para cobrar. Atenção, escanteio pro Náutico, pra boca do gol, toque de cabeça, a bola ficou viva, é gol do Náutico. Olha aí, ó. Paulo Sérgio, gol do Náutico. Paulo Sérgio tem a 9 estampada na camisa. Jogo controlado, de repente, inexplicavelmente, o zagueirão vai lá, dá um carrinho no meio campo, deixa o time com 10. O time atordoado, o goleiro quase engole um peru e na sequência... E foi outra falha, né? Porque o Paulo Sérgio apareceu sozinho de cabeça. Acabou encobrindo o Dalberson. A equipe do Náutico empata o jogo. 32 minutos de segundo tempo, está registrado. Paulo Sérgio, Náutico 1, Guarani também 1, e o detalhe do gol, Breno Beretta. E dá pra jogar tudo na conta do Alan Santos. Que a burrice que ele fez de ser expulso no momento em que o Guarani mais precisava, com uma falta besta no meio campo, jogou o Náutico pra cima. Olha o Guarani tentando Mirandinha de cabeça, defesaça do Muriel! Fantástica defesa de Muriel no desvio de cabeça de Mirandinha, ele vai buscar e evita o segundo gol do Guarani, manda para escanteio, bebê. Foi uma bola meia altura, defesaça, defesa do jogo até aqui. Escanteio lado direito, Caio Melo na bola. Já o Gleger Jorginho, que é o nosso especialista, vai conceituar. 1-1 aqui no Brinco. Tem escanteio para fazer a cobrança, o time do Guarani vem para bola, Caio Melo. Autorizada a cobrança, partiu para a bola, levantou, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo. Vai sobrar do outro lado pro Gemerson. Domina, ajeita, traz a bola pro pé direito. Levantou na entrada da grande área para ninguém. Chegou o Samuel desviando, a bola vai saindo em lateral pro time do Guarani bater. Permanece o Mugrão no campo de ataque. Cicinho é quem vai cobrar. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Guarani, atacando para o gol do placar eletrônico neste segundo tempo. 33-40. Placar de 1-1. Guarani venceu o jogo. Alan Santos foi expulso. O goleiro falhou. Depois, na sequência do lance, o Náutico empatou. Vem para a cobrança do lateral, Cicinho. Força nos braços. Levantou para a boca do gol. Tentou toque de cabeça. A bola ficou viva. Sai o Muriel do gol para fazer a defesa. Gleger Zorzin. E essa defesa do Muriel aí, hein, Gleger? Já o Gleger vai conceituar. Agora, Gleger, conceituando a defesa do Muriel. Bolis, é defesaça, né, cara? Defesa lindíssima. Foi lá no canto esquerdo, deu um tapa. Pra mim, isso aí é 8,2,5, tá? Então, pra mim, defesaça. Agora, cara, o Dalberson, o lance que originou o gol do Náutico, não pode cometer o erro que cometeu. Desculpe.
Desculpe. O Alan Santos foi expulso e tal. Mas o goleiro, cara, a bola tava na mão dele. Pra mim, o gol do Náutico de empate, culpa do goleiro Dalberson do Guarani. Guarani para ataque, Gabriel Silva tentando o comando, estava impedido não, falta, né? Falta marcada, a bola bateu no braço do Gabriel Silva. Agora desaba um jogador do time do Náutico. Cuidar bem do seu dinheiro, o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo de Manuel Testamos, eu confirmo Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 1-1 também pro Náutico, Roger. Valendo a ponte, possivelmente na final da Série C do Campeonato Brasileiro, com a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein, já 7h30. No Augusto Bauer tem Brusque e Ponte Preta, Edu. Gol do Internacional, Roger. Primeiro tempo, Inter 1, Botafogo do Rio 0. Olha o Náutico chegando, bola alçada na área para Bruno Mezenga. Chega a defesa do Guarani para tirar, colocando a bola para fora. Estádio em silêncio nesse momento, sente realmente que a situação está complicada para o Guarani. 1-1, tem jogo ainda. São 18 horas e 45 minutos. Bola para o Timbu, recebe, domina pelo meio, Carquinhos para Raimar. Ele sai da ponta, vem para o meio, consegue a tabela para Samuel. Samuel jogou para áreas. Bola passou, não bateu em ninguém. Quase o Cicinho mete o gol contra, a bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani. KS Tubos, especialista em hidráulica, tudo em tubos, válvulas e conexões. Produtos para setores industrial e residencial. Acesse kstubos.com.br e confira mais. Torcida do Náutico estava quietinha ali, ó, sem fazer absolutamente nada. Caiu do céu o gol do Timbu. Tá chegando a 5 pontos. Guarani mesmo com empate segue na segunda colocação com 7 pontos. Ô Boles. Pois não. Público e renda aqui no Brinco. Vamos lá. Vamos lá. Público total 10.792. 10.792 para uma renda de R$230.340. Vem Náutico, o programa de ataque saiu jogando errado, o time do Guarani, o Enderson tendo o comando, estica a perna, faz o corte, Rafael, a sobra da bola pro Timbu, abertura pela direita para Arnaldo, Arnaldo tem Vitinho ao seu lado, parou, prendeu, olhou, pensou, soltou para Vitinho, Vitinho para Samuel, tentou o domínio, chega Emerson para recuperar, soltou o jogo para Gabriel, bora, Bugrão, falta do Enderson por trás. O jogo tá parado, o Guarani tem falta para bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Guarani vencia o jogo até 32 minutos quando o Paulo Sérgio empatou. E aqui falta do Arnaldo, lá na ponta para cima do jogador bugrino Gemerson. Guarani tem falta para fazer a cobrança um pouco depois da risca no meio campo. Já o Edu Pinheiro reassume o futebol da Bandeirantes rapidinho, porque na sequência Roger Williams vai comandar para Ponte Preta e Brusque. Sequência desta quinta e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Quadrangular final é a penúltima rodada. A Ponte que já tem o seu acesso garantido. O Brusque vai para o jogo de vida ou morte, assim como está para Guarani Náutico aqui no Brinco. Lançamento do Alisson tentando o Rafael. Ele tentou de cabeça, a bola passou direto pela linha de fundo, é tiro de meta para o Náutico. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Lembrando que persistindo esse resultado, independentemente do resultado que ocorrer no jogo da Ponte contra o Brusque, olha o Náutico chegando, cruzamento para a boca do gol, corta lá dentro na hora H o Alisson. Mete pra fora, escanteio pro Timbu, Breno Beretta. E uma pressão gigante do Náutico, que tá com um a mais. Guarani tentando se segurar. Escanteio lado esquerdo pro Timbu. Só pra finalizar a informação, né? Independentemente do que ocorrer do jogo da Ponte, o Guarani vai ter que somar alguma coisa. Pode até perder o jogo, mas aí vai ter que torcer contra o Náutico, que vai receber o Brusque na última rodada. O Guarani tem o derby contra a Ponte no estádio Moisés Lucarelli. Cruzamento, Dalberson saiu no gol e foi atingido. O árbitro pegou a falta pra cima dele, o jogo tá parado. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Uma alteração para cada lado, as últimas do jogo. Band Beretta vai informar aqui na Rádio Bandeirantes.
Bom, eu vou informar. A primeira, quem tá saindo... Mirandinha. Mirandinha? É isso aí, né? Mirandinha tá saindo para a entrada do Cauã Jesus. É a primeira alteração que é pro lado do Guarani. E a outra vai sair o Arnaldo para a entrada do 17, o Marcos Ítalo. As duas alterações, uma para cada lado. Qual que é o número do Cauã? O Cauã Jesus é número 17. Muito obrigado. Novo plano de celular da Desktop, 15 ou 20 gigas de internet com WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99 mensais. Acesse desktop.com.br. Entra o time do Guarani, vira o programa de ataque. Kelvin brigou, a sobra da bola volta para o Bugrão. Domina Caio Melo faz o passe aqui na ponta para a velocidade do Cicinho. Ele corre, toca na bola, evita a saída. O Igor Fernandes tentou tirar, deu certo, sobrou. O que foi, bandeirinha? Ele deu saída da bola, inexplicavelmente deu a saída da bola. Fiquei na dúvida, hein, Breno? Olha, eu realmente não vi. Foi bem na sua frente, né, Boles? Eu tô aqui, tô próximo também do lance, mas... Pra mim não saiu, não. Pra mim também não saiu, não. Marcou a saída de bola lateral que o time do Náutico já cobrou pra sair jogando lá pela direita com Carlinhos. Ele carrega a bola no campo ofensivo, Carlinhos mete na ponta pra Marcos Ítalo. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, voltou pra Carlinhos pra Igor Fernandes. Tem a posse de bola o time do Náutico, se manda Raimar aqui para canhota, passe para o Enderson, Guarani aperta, Guarani com 10, o Alan Santos foi expulso quando o jogo estava 1-0 para o time do Guarani. O Enderson é quem domina, trabalha a bola, voltou para Igor Fernandes pela meia para Carlinhos. Vai ter que ser na superação agora, Bugrão. Se defende o time bugrino. O Náutico vem pra cima. Sabe a importância do resultado positivo para chegar à última rodada e só depender de um resultado positivo para subir. Domina Igor Fernandes. Ele para, prende, olha, pensa, observa. Pela meia. Para Raimar, que volta a bola para Igor Fernandes, soltou para Carlinhos para Igor Fernandes de novo, tem a posse de bola, Caion abriu, bola para Igor Fernandes, sentou no comando, chega Rafael tocando a bola, insistiu no lance, recupera o Náutico, bola lá pela direita, tentativa de cruzamento, subiu para afastar Alisson. Coloca a bola pra fora, escanteio pro Náutico, Breno Beretta. É pelo lado direito, né? Toda a força do Náutico tá na área do Guarani. Vem pra cobrança, Raimar, 42 minutos do segundo tempo, 1-1 aqui no Brinco. Autorizada a cobrança, partiu pra bola, levantou pra boca do gol, entra em quarta defesa, olha a sobra da bola, tocou mal na bola, caiu, a bola fica viva, impedido. Bandeirinha marcou impedimento, ufa. Pra sorte do Guarani, o jogo está parado aqui no Brinco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. 42 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, em bola desta, você eu confirmo o Brincão de Ouro da Princesa, reta final do jogo. Guarani 1, Náutico também 1, Roger Williams. Parou de chover lá em Brusque, Santa Catarina, em Leandro Boles. Já 7h30 tem Brusque, Ponte Preta e dos Aço. Alan Patrick, gol do Inter, hein? Inter 1, Botafogo 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani tem falta para fazer a cobrança no finalzinho, na superação, o Bugrão busca o segundo gol. Vem para a cobrança na falta, Caio Melo. Rafael tá lá dentro, na entrada da grande área, saiu da bola, deixou pro Gemerson, Caio Melo fica ali no rebote. Gemerson vem para a cobrança, 43. Reta final do jogo aqui no Brinco. Autorizada a cobrança, Gemerson levantou para Cauã Jesus, tocou, pegou Muriel, incrível, na sobra ela vai embora pela linha de fundo, Muriel. De novo o goleiro do Náutico salva o timbo, incrível, Breno Beretta. Os jogadores do Guarani estão reclamando de uma mão que teria sido do zagueiro do Náutico, eu não sei se o Gleger pode falar. Mas que gol incrível, perdeu o Guarani. Escanteio lado direito, Caio Melo na bola. A bola estava passando, o Cauã esticou, pontinha de chuteiro e o Muriel pegou. Bugrão tem escanteio para fazer a cobrança, o árbitro autoriza o escanteio, então não foi nada dentro da área. Caio Melo vem para a bola, capricha aqui dá, quem sabe o segundo. Partiu para a bola, levantou na primeira trave, entra em quarta, Paulo Sérgio, bola curta. Ela sai em lateral para o time do Guarani bater. Vem o próprio Caio Melo na cobrança, tem o Gemerson como opção. Tá esperando o quê, Caio Melo, para cobrar? Vai deixar pro Cicinho? Entendi. Cicinho vem pra cobrança do lateral. O árbitro tá dizendo que é mais atrás. 2 passos para trás. Mais um agora. E aí tá todo mundo marcado, né? Quero ver ele encontrar alguém. Vai jogar essa bola na área. Cicinho levantou, tentando o Alisson. Escorou de cabeça pro meio. Cauã Jesus chegou a dominar. Passou, sobrou para Gabriel. Ajeitou. Gemerson bateu em cima. Chega o zagueirão do Náutico para cortar.
Se joga contra a bola, o time do Guarani tá pedindo um toque no braço. Tá pedindo um toque no braço dentro da grande área, Breno Beretta. Os jogadores do Guarani estão ali reclamando bastante. O Rafael falando, foi toque no braço, foi toque no braço. E o árbitro, eu não sei se ele tá ouvindo alguma coisa de alguém ou se ele vai mandar o jogo seguir. Mas ele tá conversando com os jogadores do Guarani. Tem uma lateral para bater agora, o Emerson, chamado latereio, né? O Wilton até agora não autorizou. Tá conversando com o árbitro de vídeo. Será? Subiu a placa, vamos até 51, ele mandou cobrar. Mandou cobrar o lateral. O Emerson vem pra bola, não houve nada. Vamos até 51. 45 minutos, tem lateral para bater o time do Guarani. O Gleger confirma, não houve nada. Vem para a cobrança Emerson, 45 minutos e meio. Mesmo com 10, o Guarani teve a chance, teve a bola do jogo. Vem Emerson, levantou para Rafael, o goleiro saiu uma bola, ficou viva no bate-rebate. Tira a defesa, insiste o Guarani. Chega lá atrás para fazer o corte o Anderson. De qualquer maneira, levanta a bola para o grande ataque. Kelvin ganha de cabeça do Samuel. Corre, evita a saída da bola, o time do Guarani com o Emerson, mas a bola saiu. Tentou controlar a bola, mas a bola saiu, é lateral para o Timbu. Jogo fica aberto, os dois times querem a vitória. Querem o resultado positivo, 45, quase 46. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Hilton pediu para esperar mais um pouquinho. O que foi? Estava conversando ali com o Rafael. Agora sim. Autoriza a cobrança de lateral. Vem para a cobrança Marcos Ítalo para o time do Náutico. Ele cobra curtinho para Carlinhos. Gabriel Silva dá uma pressionada aqui no meio campo. Empurra aqui do outro lado para Igor Fernandes. Domina, ajeita para o time do Timbu. Parou, prendeu, olhou, pensou. Pé canhoto na bola, deu uma fatiada. Levantou para a boca do gol. Bola perigosa. O Alisson tira. Rebote, volta para Vitinho. Vitinho dominou. Armou para cruzar. Levantou, bola perigosa. Subiu para afastar Cicinho. A sobra, Raimar. Pé canhoto, linha lateral da grande área. Tentou cruzamento. Entra e corta Alisson mais uma vez de cabeça. Rebote para Igor Fernandes, toca mal na bola. Rebote para o time do Guarani, Caio Melo, soltou para Cicinho. Tem Gabriel Silva pedindo no comando. Cicinho prende, segura, carrega a bola. Se tocar, tem impedido, né? Gabriel Silva recolheu, claro, tem impedido. Claro que tem impedido. Cantei a bola antes, né, Breno? Cantou a bola, né? Que burrice, né? Demorou demais o Cicinho para tocar. KS Tubos fica na cidade de Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Ainda dá tempo de você deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui nas cercanias do Brinco, muita gente curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. Vem o Náutico, falta, ele não deu. Mandou seguir, recuperar Emerson, soltou para Kelvin. Vem embora o Bugrão, tem Gabriel Silva pedindo no comando, bola pra ele, estica a perna, Carlinhos, volta pra Gabriel Silva, Cauã Jesus abriu, bola na ponta pra Cauã, vai ficar no mano a mano, perde um pouquinho de tempo, mesmo assim Cauã, domina, ajeita, encara a marcação, Caio Melo passou, Cauã Jesus domina, traz a bola pro pé direito, linha lateral da grande área, ameaça cruzada, um bico na bola, o Muriel em 2 tempos faz a defesa. Faz a defesa pro Timbu, quase 48, vamos a 51 aqui no Brinco. Placar de 1 pro Guarani, vai chegando a 7 pontos. 1 pro time do Náutico, vai chegando a 5. Se o Brusque vencer, o Brusque embola. Chega a 6 pontos. Vai chegar a 6 pontos o time catarinense. Se a Ponte vencer, a Ponte se garante na decisão da Série C. Bola pro time do Náutico. Recolheu, dominou, parou, prendeu. Ele pensou, o empate serve, né? A Ponte tem 10, o empate chegaria a 11. O Guarani tá chegando a 7. Aqui o Bruno Mezenga volta a bola para Carlinhos. Carlinhos tem a posse dele dominado e erra. Dá de graça pro Matheus Silva. Tem jogo ainda. Bora, Bugrão. Todo mundo atento. Gemerson é quem domina. Tentou o lançamento para Cauã Jesus. Ele vai correr para tentar chegar. Corre, Cauã. A bola corre mais do que ele. Sai em lateral pro time do Náutico bater. 1-1 o placar de jogo. Jogo aberto nesse momento aqui no Brinco. Bola para o Anderson. Então chega para lá do Kelvin. Levantou o Anderson. O jogo segue. A bola pela direita. Domina Marcos Ítalo. Empurrado pelo Hélio dos Anjos. Ele se manda para o programa de ataque. Abertura para Vitinho. Vitinho balança para cima para a marcação do Gemerson. Se enrola, perde a bola. Gemerson recupera. Tem o Gabriel Silva no comando. Enfiou. Pelo amor de Deus. Aí complica tudo, hein? Erra o lançamento de graça para Muriel. Recupera a posse de bola, sai jogando o time do Náutico. Bola por dentro para Caion, tentou o lançamento. Não houve nada, ficou caído na disputa ali com o Kelvin. O Wilton marcou apenas lateral que o Guarani vai cobrar.
O Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Marcos Ítalo faz o lançamento aqui na ponta para Raimar, que também não domina. A bola sai, lateral de graça, Cicinho cobra, soltou para Cauã, Cauã tentou a finta, perdeu a bola para Igor Fernandes. Caion, recolhe, domina, partiu para a finta, Rafael chega bem tocando a bola para recuperar a posse de bola para o time do Guarani. Gabriel Silva tem pedido, agora não tá mais, lançou para ele, para Gabriel, foi muito forte, tentou chegar na bola, chega primeiro Marcos Ítalo para fazer o corte, tira de qualquer maneira, a bola voltou para Caio Melo, coloca no chão, Caio Melo abriu na ponta para Gemerson limpa bem o lance, Cicinho se manda aqui pela direita, ele faz o passe na ponta para Emerson, tentou em profundidade. O passe para o Caio Melo, a bola foi desviada. Emerson vem para a cobrança, entramos no minuto final. 50 minutos aqui no Brinco. Um para o Guarani, um também para o time do Náutico. Vem para o Bugre, bola para Cicinho, foi para a dividida, ficou difícil para ele, perdeu a bola. Recupera a parte como era dominada, Caion. Recolheu, dominando o comando para Paulo Sérgio, saiu na cara do gol, entrou, tocou. Alberson, mas não valia. Já estava impedido, Paulo Sérgio chegou a ficar cara a cara com o goleiro Bugrino. Foi no grito, né? Foi no grito que ele deu. Acabou dando, porque realmente estava um pouquinho à frente, Paulo Sérgio. O Guarani tem pressa. Pode ser o último lance do jogo, Boles. Não sei se a bola vai passar do meio campo, não. Pontualmente, 7 da noite. Dalberson com a canhota, levanta a bola para o grande ataque, tentando o Cauã muito forte. A bola se perde em linha lateral. No momento em que apita Ailton Pereira Sampaio, não há tempo para mais nada. Termina o jogo no Brinco. Jogadores exaustos caem no gramado. Guarani venceu o jogo até 32 minutos. Alan Santos foi expulso. Dalberson no lance do gol de empate do Náutico, cedeu um escanteio de graça. No escanteio batido, Paulo Sérgio empatou. Guarani vacila, tinha o jogo na mão, jogo controlado. Uma besteira de seu zagueiro, capitão do time, coloca tudo a perder, mas o Guarani segue vivo. Tudo a perder no jogo de hoje. Guarani segue vivo, buscando a classificação, buscando o acesso que pode vir na próxima semana na casa do seu principal rival. Vem aí o derby para definir o futuro do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C e definir o futuro do Guarani em 2026. Ao Náutico estará primeiro para torcer contra o Brusque para chegar à última rodada, não dependendo só dele. Aliás, não depende só dele o Náutico. Vai ter que vencer o Brusque e torcer para um tropeço do Guarani. Tudo aberto ainda pela segunda vaga deste grupo no Campeonato Brasileiro da Série C. Jogadores começam a sair aí na zona mista, alguns seus jogadores mais, não digo mais bravos, mais nervosos, mas muita gente pedindo ali calma, principalmente para o Rafael, porque o Guarani de fato tinha o jogo na mão. Vamos lá, Breno Beretta. Os jogadores do Guarani estão muito cabisbaixos. O Matheus pediu para os atletas irem lá, saudar a torcida, tanto na parte superior quanto inferior do tobogã, mas é claro que o clima é muito ruim. Esse empate foi muito ruim. Foi um balde de água fria no Guarani, que vencia o jogo. E eu vou colocar 100% da culpa na expulsão do Alan Santos, que trouxe o Náutico para cima do Guarani. E é claro que daí o Náutico conseguiu empatar o jogo. Os jogadores estão lá ainda, junto com o técnico Matheus Costa, no centro do gramado, para saudar a torcida, né? Mas é claro que os jogadores estão cabisbaixos. Os jogadores não acreditam nessa possibilidade que escapou pelos pés dos jogadores do Guarani. O Emerson vai ser o primeiro a sair, vamos ver se ele vai querer falar. Ô Emerson. O Emerson a gente chamou, ele não quis falar. Ele acabou saindo sem falar com a imprensa e os jogadores estão batendo palmas para a torcida, cumprimentando a torcida e eles vão sair. O Emerson já saiu, não foi nem cumprimentar a torcida, já foi embora. E agora os jogadores do Guarani vão sair por aqui, todos cabisbaixos. Todos os atletas do Guarani cabisbaixos. Pelo que aconteceu, por ceder o empate para o Náutico. É claro que o Guarani ainda tem chance de conquistar o acesso na próxima rodada, mas o Guarani foi mal. Foi mal no jogo de hoje. Vamos ouvir aqui os jogadores do Guarani. Vamos ouvir o Dentinho, autor do gol do Bugre. Vamos ver o que ele tem para falar aqui. Vamos ouvir o jogador do Guarani. Com uma expulsão do jogador. Agora, como que é pensar no derby, que é o jogo que tá tudo aberto ainda? Cara, é cabeça erguida, velho. É fazer o que a gente vem fazendo.
um descuido nosso ali, infelizmente, acontece, né? A gente sai um pouco chateado porque a gente queria vitória, né? Mas é tudo conforme Deus quer. Então a gente sai de cabeça erguida assim, vamos continuar trabalhando, porque tem mais um jogo importante que é o clássico, que é contra a Ponte Preta, e somos dependendo da gente. A gente tem que se erguer, continuar trabalhando e vamos buscar esse acesso. Ô Dentinho, foi um banho de água fria para vocês essa situação que aconteceu no segundo tempo, a expulsão, logo em seguida o gol? Não, sim, é um gol que a gente não esperava. Como eu falei, um descuido nosso ali, né? Faz parte do futebol, acho que a gente tem que minimizar esses erros, né? Para não cometer mais, porque querendo ou não, a gente queria vitória, estamos diante do nosso torcedor, nossa casa, mas a gente sai de cabeça em pé, a gente sabe onde a gente quer chegar e o Guarani merece subir. Então a gente tem mais uma semana para continuar trabalhando e pensar já no derby para a gente poder subir o Guarani. Legal, tá aí a palavra do Dentinho, né? Vamos ouvir aqui o Alisson, o zagueiro que entrou no final do jogo. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado que a gente queria, né? Mas também estamos vivos na briga e só depende da gente. Vamos nos preparar a semana bem, né? Porque a gente sabe que é um jogo importante. É um derby. E derby não se joga, derby se ganha. Então a gente vai dar o nosso melhor pra gente ir lá no campo adversário e coroar esse ano, essa campanha que a gente tem feito aí. Um elenco muito guerreiro, com acesso. Bom, deixa eu ouvir o Mirandinha também passando por aqui. O Mirandinha, aquele lance que o árbitro acabou anulando o seu gol, a bola realmente bateu no seu braço. Como é que você viu essa situação? Olha, primeiramente, boa noite. O lance foi muito rápido. Sinceramente, eu não senti a bola batendo no meu braço, mas ele falou que pegou, então anulou o gol. Mas, concluímos o ponto importante. Esse ponto vai ser sinceramente, pontos da nossa vida, de jogar sábado e fazer um bom jogo e conquistar esse acesso aí. Como é que foi tomar esse gol de empate no final da partida? Olha, é um banho de água gelada, né? Querendo ou não, a gente estava bem no jogo, controlando o jogo. Mas faz parte, conquistamos um ponto importante, temos uma decisão sábado, sabemos que vai ser o jogo mais difícil do ano, vamos focar durante a semana para que, se Deus quiser, a gente possa conquistar o acesso com muita humildade. Tá aí a palavra do Mirandinha, deixa eu ouvir o David Braz, ele não entrou hoje, mas está falando aqui. O quadrangular é muito difícil, a gente tem que estar ciente disso e trabalhar até o final, é isso que Deus permitiu, que no jogo contra a Ponte Preta a gente consiga esse objetivo. Como manter o foco depois desse gol triste para o Guarani, pensando no próximo jogo, justamente o derby? Acreditar até o final, foi assim que aconteceu na primeira fase, para conseguir chegar nesse quadrangular, então tem que acreditar até o final. Então a equipe tem qualidade, nós estamos tendo assim, essa dificuldade de conseguir manter o placar, né? Foi assim contra o Brusque, foi assim agora hoje, mas é isso, infelizmente a competição é muito difícil, a equipe do Náutico é uma equipe de tradição no futebol, tem um grande treinador, tem jogadores de qualidade ali no outro lado também. E eu acho assim, pelo que aconteceu no jogo, a gente terminado com um a menos no final, assim que ficou justo, né? Ficou justo o empate, porque eu acho que no primeiro tempo foi muito nosso, no segundo a gente teve chance para matar, mas não matamos, eles aproveitaram e acabou o empate. Eu acho que foi um resultado justo do que se esperavam de um jogo. Dois times que estavam brigando por esse acesso, por essa vitória. E o jogo tão equilibrado no final ficou com o resultado justo. David, você que é um jogador experiente, como que você vê esse cenário criado do Guarani tendo que vencer a Ponte para subir? Cara, a gente sabe que vai gerar muita dúvida de algumas pessoas, pressão, né? No outro lado vão fazer de tudo para que o Guarani não consiga, que é um clássico, enfim. A gente tem que estar preparado para tudo isso, mano. É a vida que a gente escolheu, a gente sabe disso. O quadrangular, esse grupo nosso é muito difícil. A gente sabia que ia ser assim até o final, a disputa. Né? O que a Ponte fez aí é raro, né? E aconteceu com eles, está de parabéns. Mas a gente tem que fazer agora o nosso trabalho e, se Deus permitir que esteja lá, a gente vai fazer o possível para que a gente consiga esse acesso lá. Tá certo. Tá aí a palavra do David Braz, que é o último jogador. Oi, Edu. Não. Só tem que dar uma resumidinha aí. Você já participa. Então, eu abro com você o craque, viu, Breno? Desculpa de dar uma corridinha. Não, imagina. Você foi bem, Edu. Parabéns pelo trabalho aí. E o amigo Breno, pensando rápido, dá para votar no craque? Vou votar no Dentinho pelo gol. Um abraço, Breno. Valeu, um abraço, Edu. Parabéns pelo trabalho. Oi, Boris, o craque.
Olha, Edu, eu achei que o Rafael fez um bom jogo, né? Um jogo seguro, enfim, mas eu vou dar pro Dentinho, que foi o autor do gol, então pra mim, Dentinho, o craque do jogo. Um grande abraço, bom retorno a Piracicaba, parabéns pelo trabalho, Boris. Valeu, Edu, um grande abraço pra você. O Guarani só depende dele, tem que vencer o derby na última rodada. Se empatar, pode ser que necessite de um outro resultado, evidentemente no jogo do Brusque contra o Náutico, mas você no decorrer da nossa transmissão vai explicar tudo isso. Valeu, Edu, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, Gleger, o craque. Dentinho, Edu, pelo gol. Dentinho, portanto, o craque, hein? Já, Roger Williams, abertura do jogo da Ponte, hein? Guarani 1, Náutico 1, comentando o Gleger, público 10.792. 10.792, 230 mil de renda. Olha, teve um gol anulado o Guarani a 32 do primeiro tempo, Mirandinha. O VAR chamou, teria colocado a mão na bola antes de finalizar o Mirandinha. A 47, gol do Guarani, Dentinho. Uma bela jogada que o Kelvin, ele rouba a bola, dá pro Júnior Brandão, que rola pra Dentinho, dentro da área, um rápido drible e uma finalização. E aí, no segundo tempo, aos 28, Alan Santos, zagueiro do Guarani, é expulso. E aí, a 30, Dalberson, goleiro bugrino, falha e dá de graça escanteio para o Náutico. No escanteio, Paulo Sérgio empata 1-1. E o Guarani perdeu 2 gols incríveis, 2 grandes defesas. Mirandinha em primeiro e depois o Cauã Jesus. Oi, Gleger, Guarani 1, Náutico também 1. Edu, eu concordo com tudo que você falou agora, tá? Pra mim, o Breno Beretta disse após o término do jogo que 100% pro Alan Santos, que foi expulso. Cara, eu não vou dar 100% pra ele, não. Eu vou dar 60%. 40% pro Dalberson, o goleiro do Guarani. Uma bola fácil. Um cruzamento, né? Vem ali o toque, a bola estava na mão dele, ele se complicou, dá o escanteio para o Náutico, né? Uma bola fácil, extremamente fácil. E aí vem o cruzamento e o gol do Náutico no toque de cabeça. Então, para mim, falha o Alan Santos naquele momento da disputa de bola no meio de campo, porque não pode, tá ganhando o jogo, né? Tá ganhando o jogo Guarani 1-0. Ele vem numa dividida, para mim teria que ter sido expulso direto. Tem o amarelo, o segundo amarelo expulso. Então, para mim, o Alan Santos participa efetivamente. E o Guarani é um jogo controlado. Em momento algum, durante todo o jogo, nós ouvimos falar o nome do Dalberson. O Guarani controlou o jogo todo. Teve aquele erro da arbitragem, na minha opinião, que seria gol do Mirandinha. E aí tem aquela disputa de bola aí, acho que foi com o Bruno Mezenga, e o árbitro, o VAR chama e anula o gol do Guarani. Para mim, gol legal, porque tem uma disputa de bola, e disputa de bola não tem como, gente. Você vai tirar o braço do jogador? Não tem como. O cara tem que fazer um movimento, é uma disputa de bola. Enfim, anula o gol do Guarani. O Guarani consegue fazer 1-0 numa belíssima jogada, né? Numa triangulação. Kelvin, Brandão, Dentinho, e o Dentinho bate cruzado, tirando do Muriel, belíssimo gol do Guarani, que controlava o jogo, que tinha as ações todas em suas mãos, né? E aí, de repente, depois daquele lance do Alan Santos, o Guarani perde o controle do jogo no segundo tempo, e o Náutico, claro e óbvio, buscando os seus objetivos, não tinha outro. Se o Náutico perde hoje, está praticamente fora. Não tinha outra possibilidade. Vai ter que ganhar do Brusque, torcer para esse, para aquele, enfim. O Náutico vem para cima com a expulsão do Alan Santos. Tem a falha do Dalberson, já dita por mim aqui nesse momento. E para mim ele falha e compromete o resultado do Guarani. Eu não estou aqui perseguindo, hein? Longe disso. Todo mundo sabe. Fui goleiro, vesti a camisa do Guarani. Mas um goleiro profissional não pode cometer o erro que cometeu o senhor Dalberson. Não pode. Ponto. Mas o Náutico... Ok, mas um erro grotesco que comprometeu o resultado para o Guarani. Tem o escanteio, claro, tem alguém, tem que marcar, né? O Paulo Sérgio, tá tudo certo. Mas o goleiro não pode. Bola na mão dele. Não pode cometer esse erro. E aí o Guarani acaba tomando o gol. E o Náutico, claro e óbvio, sabendo de toda a programação daqui para frente, vai enfrentar o Brusque em casa, lá nos Aflitos, e tem o derby, que é o maior clássico para mim do futebol brasileiro. Então, para mim, Edu, Guarani
não dá para dizer que mereceu o empate. Para mim, merecia a vitória. Até pelo aquele gol do Mirandinha que foi anulado, merecia a vitória. Mas erros individuais, e aí eu cito o Alan Santos e Dalberson, comprometeram o resultado. E agora, né, o Guarani, mesmo dependendo apenas de si, vai para um jogo que é o maior clássico, e aí eu vou repetir, maior clássico do futebol brasileiro contra a Ponte, jogando no Majestoso, já perdendo lá no retorno do primeiro jogo, né, no turno, o primeiro jogo em casa, vai jogar no Majestoso, precisando, sem dúvida nenhuma, de uma vitória. O Bruno Beretta, né, esmiuçou aí com muita propriedade que o Guarani precisa ir lá no Majestoso e ganhar o jogo para conseguir o acesso. O que era mais tranquilo, o Guarani acabou dificultando, Edu. Um abraço, Gleger. Boa noite. Grande Gleger. Um abraço, boa noite, Edu. Valeu. Boa transmissão para vocês daqui para... Muito obrigado. Guarani 1, Náutico também 1, público 10.792. Final da nossa primeira jornada. Vem aí, Brusque Ponte com Roger Williams. Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.